Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Lifeprev. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Lifeprev, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Lifeprev através do WhatsApp 19 99794 8665 ou pelo lifeprev.com.br e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Lifeprev, corretora de seguros e consórcios. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento, amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe, são os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone. Também é o WhatsApp 19 3227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. VIP Canecas Personalizadas, transformando suas ideias em produtos exclusivos. Faça sua encomenda com a VIP Canecas Personalizadas, com qualquer tema que você quiser. A VIP Canecas Personalizadas produz canecas com fotos, canecas de times, canecas de alumínio, canecas de vidro, canecas de chopp de vidro e de acrílico, copos long drink, taças de gin, canecas para todas as datas comemorativas, squeezes, além de camisetas personalizadas, adulto e infantil, gravação a laser em copos térmicos, mousepad e muito mais. Faça sua encomenda através do WhatsApp 19 991 32 44 66 e visite nossas redes sociais @vip.canecaspersonalizadas. Canexe, a vida é curta demais para beber em qualquer xícara ou caneca. Venha ser VIP. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados, com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol, que é um centro de formação de atletas, que é o Pulo Futebol. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia.
Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo com 154 anos de tradição é o Clube Concórdia. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. Vai começar Jornada Esportiva da Grigo. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. Oferecimento a Eletrolar. Tudo em elétrica e hidráulica é na Eletrolar. VIP, canecas personalizadas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Life Prev, corretora de seguros e consórcios. IGA, Atacado. Biguá, Alimentos. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Uma ótima tarde, noite, vamos dizer assim, né? Finalzinho de tarde, quase início de noite. Mais uma jornada esportiva da Grigo no ar. É estádio Moisés Lucarelli, é derby, é Ponte Preta e Guarani, derby 208, 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Você vai curtir conosco na Jornada Esportiva da Grigo. Todas as informações, todos os detalhes, todas as emoções com esse timaço da Web Rádio Grigo. É a Jornada Esportiva da Grigo. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. É isso daí, estamos aqui no estádio Moisés Lucarelli, é derby, é jogo que vale muito para ambas as equipes, é tensão pura. Daqui a pouquinho às 18h30 a bola rola no Moisés Lucarelli e você, junto com esse timaço da Web Rádio Grigo, que eu já vou começar chamando desde já. E vou chamar ele primeiro, ele que está retornando, ele e sua trupe. Carlos Zanqueta. Grande Carlos Zanqueta, seja bem-vindo de volta às nossas jornadas esportivas da Grigo e jornada especial, é dia de derby, Carlão. Muito boa tarde, amigo ouvinte da Rádio Grigo, a rádio que mais cresce no Brasil. Estamos aqui ao vivo, direto do estádio Moisés Lucarelli. Daqui a pouco, o derby 208, aqui na voz de Anderson Grigoleto. Grande Carlos Zanqueta, grande Lemão Zanqueta. Hoje tem o Lemão Zanqueta? Agora uma série inusitada aqui, o esguicho ligou bem em cima ali do goleiro do Guarani que está fazendo aquecimento.
E a torcida da Ponte já faz aquela festa, né? Legal. Se a gente tem o Carlos Zanqueta, hoje a gente tem também aqui, ó. O time está completaço. Hoje ele está aqui conosco também. Luiz Henrique Zanqueta. Grande Luiz Henrique Zanqueta. Hoje fazendo os comentários, está aqui pertinho da cabine. Uma ótima tarde para você. Seja bem-vindo a mais uma jornada esportiva da Grigo, Luizão. Obrigado, amigos da Rádio Grigo. Estamos aqui novamente, dessa vez no estádio Moisés Lucarelli, para acompanhar o Derby 208. Vamos verificar o que os treinadores trouxeram para o time e a expectativa do jogo. Tá aí, esse Luiz Henrique Zanqueta e ele, né? Ele também, o nosso presidente, sempre ilustre, ele com seus comentários sempre conscientes, está aqui conosco nessa jornada especial. Você vê aí na telinha do meu ladinho? Tô falando dele aqui, ó. Wagner Ferreira. Grande Wagner Ferreira. Ótima tarde pra gente, é dia de derby na jornada esportiva da Grigo, Vagnão. Muito boa tarde, meu caro Anderson Grigoleto, amigos desta jornada esportiva, hoje com equipe completíssima, né? Temos aqui o prazer de contar com 2 Zanquetas, mais o Celso Fittipaldi, a narração do Anderson Grigoleto, uma equipe que não fica devendo nada às grandes emissoras de Campinas e, quem sabe, do São Paulo e do Brasil. Muito bem, o cenário está pronto, né? Majestoso, pintadinho, bonito, o torcedor fazendo a moldura do espetáculo. Os jogadores do Guarani já em aquecimento, os goleiros, né? Praticamente só os goleiros no aquecimento, para um derby que, infelizmente, as duas equipes na zona de rebaixamento, mas é vida ou morte, né, para as duas equipes. Eu acho que a Ponte está numa situação mais confortável, porque ela está com 35 pontos e tem jogos que ela pode definir sua permanência com jogos dentro de casa. Tem jogos mais fáceis em casa do que o Guarani. Então, para o Guarani, se hoje não conseguir o resultado positivo, praticamente ficará sem chances de conseguir a permanência na Série B. De qualquer maneira, vamos aguardar as escalações oficiais com o Celso Fittipaldi para a gente analisar em cima de fatos concretos que poderão produzir Ponte Preta e Guarani nesse derby de número 208, cujas emoções serão transmitidas aqui nas ondas do Web Rádio Grigo pelo Anderson Grigoleto. Tá aí, esse Wagner Ferreira. E vou chamar ele também, que também vai estar lá junto com o Lemão Zanqueta. O Lemão cobrindo a equipe do Guarani e ele cobrindo a equipe da Macaquinha. Eu tô falando dele. Celso Fittipaldi, o Purga. Grande Celso Fittipaldi, uma ótima tarde, noite para você. Jornada esportiva da Grigo. É derby, é emoção pura, Celção. Anderson, muito boa tarde. Início de noite fria. Promete gelar aqui o estádio Moisés Lucarelli, Anderson. Derby 2008, jogo, o chamado jogo, né, dos desesperados. Anderson do céu, vamos contar a história. Ponte tem novidade, o Zanqueta vai contar também, o Guarani também tem novidades. É isso aí, Anderson, daqui a pouco vamos descer lá pro gramado, pro palco do espetáculo, para fazer a apresentação, a reportagem desse grande jogo. Espero eu que seja um grande jogo de futebol. É isso aí, Anderson, tamo junto, vou descer pro palco do espetáculo, Anderson. Tá aí, esse Celso Fittipaldi, daqui a pouquinho também lá no gramado, eu achei o som do Celso meio baixo, tava baixo aí também, Wagner, tava legal? Tava legal? Bacana, sensacional. Vamos lá. Então, eu vou perguntar, daqui a pouquinho a gente vai divulgar as escalações de Ponte Preta e Guarani, as escalações já saíram e você daqui a pouquinho confere conosco aqui na Jornada Esportiva da Grigo. Mas eu começo com você, Wagner Ferreira. É derby, os dois times, né? Esse fato inédito, um fato triste para o futebol campineiro, porque os dois estão na zona de rebaixamento. A Ponte Preta precisa da vitória para sair dessa zona de rebaixamento e o Guarani tentando aí cumprir as suas missões, uma atrás da outra, né? Então, um derby que promete, na sua visão, ser um jogo muito truncado, um jogo que as equipes precisando da vitória vão sair. O que você projeta para esse jogo, Wagner? Não vai ser um jogo aberto, não. As duas equipes vão respeitar uma a outra. A Ponte jogando dentro de casa não pode jogar naquela tática reativa. O torcedor não vai aceitar isso. Porque o Guarani está na dele, vai jogar fora de casa, deve reforçar o meio-campo aí com mais algum jogador. Vamos esperar a escalação oficial. Mas, infelizmente, é o jogo dos desesperados, né? Como disse aqui o Celso Fittipaldi. Porque esperava-se, né, que, pelo menos a Ponte, né, que começou bem o campeonato, foi caindo nas últimas partidas, não conseguiu resultados interessantes, perdendo dentro de casa várias partidas, sendo que, quando o Nelsinho chegou, só dava vitória para a Ponte dentro de casa. Então, foi caindo inexplicavelmente. E agora está nessa situação aí, abrindo a zona de rebaixamento.
Eu repito, a Ponte está numa condição melhor, mesmo estando na zona de rebaixamento, está numa condição melhor que a do Guarani. Vejam bem, ela tem 35 pontos com 3 jogos dentro de casa, sem contar o de hoje. Ela enfrenta o Paysandu, o Sport, e o Brusque. Ela enfrenta o Brusque, o Paysandu e o Sport. Tem condições de fazer os 9 pontos e fazer 44. Pontuação que deve manter o time na Série B. Já o Guarani tem 28. 3 em casa, se fizer os 9, dá 37. Não vai conseguir. Tem que contar com o jogo de hoje, tem que contar com uma vitória em Goiás ou até uma vitória contra o Brusque. Então a situação é muito delicada e não há outro resultado que interessa para o Guarani a não ser a vitória. Luiz Henrique, eu vou fazer uma perguntinha simples, básica, fácil de responder, viu, Luizão? Tem favorito, Derby? Se tem, quem é? Ô, Rodrigo, na minha opinião, o favoritismo é todo da Ponte Preta, que nem foi o Wagner falou. Ela joga em casa com o apoio da sua torcida, que está em grande número. O Guarani veio de uma vitória do time do CRB, mas não é convincente o futebol apresentado até o momento. Então o favoritismo todo hoje do jogo é da Ponte Preta. Nesse momento a equipe do Guarani sobe no gramado do Moisés Lucarelli para fazer o seu aquecimento e a torcida da Ponte Preta faz aquela homenagem, né? É normal fazer essas homenagens, né? Assim como os jogadores da Ponte recebem lá no estádio Brinco de Ouro, os jogadores do Guarani recebem aqui no Moisés Lucarelli. Aliás, o público, faltando aí 40 minutos, né? Um pouquinho menos que 40 minutos para o início da partida, o público vai já de razoável para bom, né, Celso Fittipaldi? O público já está chegando, diz que o movimento lá fora está muito grande na frente do Majestoso. O som do Celção parou lá embaixo. Ô, Zanqueta, complementa então, por gentileza, o público vem chegando, né? Um movimento muito grande ali na entrada do Majestoso, aqui onde você está aí, né? Atrás, onde geralmente fica a torcida visitante. É jogo de torcida única, então, torcedor da Macaca também fazendo presença aí no fundo, um público que promete lotar o estádio Moisés Lucarelli e já tem um bom movimento, né, Zanqueta? Rapaz, é um barulho ensurdecedor aqui no gramado. A torcida da Ponte fazendo um barulho muito grande. Isso que falta ainda 30% do estádio para chegar à torcida. Mas estamos aqui firme e forte para fazer a melhor transmissão do rádio de Campinas. Grande Zanqueta, deixa eu ver se está na escuta. Eu vou já aproveitar, a gente está começando a jornada. Deixa eu ver se está na escuta, porque eu tô com saudades. Ô, Diógenes, você tá aqui no Moisés Lucarelli? E se tá, onde você tá? E o que você tá percebendo, o que você vai sentindo desse derby campineiro, derby 208, Diógenes? Mano, meu irmão, eu chegando direto no estádio, eu tava em Miami, ali no Taquaral, na Miami Storm. Eu tô chegando aqui para acompanhar o jogo do 208. Eu não sei quem vai ganhar, mas eu acredito que vai ter vencedor. O Zanqueta e sua trupe. Ô, Celso, tá escutando a gente? Sim, Anderson. Aí. Você tá me ouvindo bem aí? Maravilha, agora saiu o som do Celção. Celção, eu vou fazer o seguinte, a escalação já tá nas suas mãos aí, né? Já tá. Por gentileza, passa pra gente, daqui a pouco a gente passa de maneira oficial, mas dá aquela primeira passada pra gente conferir a escalação que o técnico Nelsinho vai colocar em campo daqui a pouquinho. Então vamos. Com a ausência de Pedrão, vem Luan Ribeiro, número 30, 14, Luiz Felipe, 13, Joilson, 44, Nilson Júnior, 20, João Gabriel, 15, Castro, 18, Emerson, 7, Dodô, 11, Iago Dias, 9, o centroavante matador Gé e 35, Gabriel Novaes. Tá aí a escalação da Ponte Preta, Wagner Ferreira, dos jogos aí que a Ponte vinha fazendo, o Luan Ribeiro no lugar do Pedro Rocha, que é suspenso. O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, são 4 jogos que ele vai ter que cumprir, já cumpriu 2, não, cumpriu 1, né? Tem mais 3 ainda para ser cumprido, né? Parece que ele já cumpriu 2. Foram dois. Então tem mais 2 para ser cumprido. Cumpriu 1. Então tem mais 3. O Luan Ribeiro, então, aí no lugar do Pedro Rocha. Pelo menos, desculpa. Não. Pelo menos no site falou que ele tem que cumprir mais 3 jogos de suspensão com a Ponte Preta. O Derby e mais 2. Tá aí, então são mais 3 a ser cumprido. E o Gé de volta na equipe titular da equipe da Macaca, o Wagner. Pois é, o técnico Nelsinho é conservador, né? Não trouxe novidade nenhuma da Ponte pro derby. É a mesma equipe que vem jogando.
A novidade é o Gé, né? O matador que ficou aí em recuperação durante várias rodadas e aparece hoje aí como, né, a solução para o ataque da ponta em termos de gols. Mas não temos o Elvis para fazer os lançamentos para o Gé fazer o gol. Então a ponte vai depender muito da presença do Luiz Felipe pela direita, do João Gabriel pela esquerda, dos meias, né? Do Dodô principalmente. Mas é o tal negócio. Nenhuma novidade assim grande para o torcedor. Essa escalação fornecida pelo Nelsinho Batista. Então ficamos apenas com o Luan, goleiro que entra no lugar do Pedro Rocha, né, que está suspenso. Então o Luan, a novidade, e o Gé voltando à posição que sempre foi dele no ataque da ponte. Ô, Lemão Zanqueta, Bugre escalado também, né? O técnico Alan Al já definiu a equipe. Por gentileza, passa pra gente aí. Vamos lá. Se o Alan Al colocou no papel, a Rádio Grigo passa de primeira mão para a grande rádio que mais cresce no Brasil. 89, Vladimir, substituindo Pegorari. Tá cortando aí. Oi, tá cortando. Dando uma coitadinha, mas tá saindo, o seu som tá saindo legal. Oi. Legal. Pode falar, tá saindo. Tá saindo. Oi. É o seu é o retorno deles que parou então. Parou o retorno da galera aí. Tá na escuta, Anderson? Daqui a pouquinho então o Lemão passa, ele tá sem retorno. E o Luiz Henrique também parece que tá sem retorno aqui. Deu algum probleminha, o Wagner já vai dar aquela ajeitada. Mas eu passo. Enquanto o Luiz não passa, o Lemão não passa, eu passo aqui a escalação da equipe do técnico Alan Al. 89, Vladimir, Heitor, número 2, Pacheco, 28, Douglas Bacelar, número 23, Matheus Salustiano, 13, Jefferson, 17, Gabriel Bispo, 33, Matheus Bueno, 18, 10, Luan Dias, 19, João Vitor, 99, Caio Dantas. Esse a equipe do técnico Alan. Tá escutando aí, Luiz? Tá escutando? Tá tendo só um probleminha ali, né? Para eles estão escutando baixinho. Mas, Luizão, essa escalação do técnico Alan, ele vem aí com o Heitor, com o Pacheco, né? Manteve o Jefferson na lateral. Então, algumas mudanças aí, né? Nessa escalação do técnico Alan. Oi, Grigo, tá me ouvindo? O técnico Alan trouxe algumas mudanças que estamos tentando entender ainda. Como, por exemplo, o Vladimir no gol, no lugar do Pegorari. Ele vai fazer uma dupla pela lateral direita com o Heitor e Pacheco, tirando o Anderson Leito do time, para fortalecer o lateral direito, a ala direita do Guarani, porque o Heitor chega bem na frente e tem um chute forte. Vamos aguardar para ver qual que vai ser o padrão de jogo do Guarani dentro de campo. Ô, Lemão, voltou o som aí? Tá escutando legal? Não. É que ele tá do lado, viu, galera? Quem viu ele falando não, dá a impressão, ele tá do meu lado aqui. Ele subiu pra gente ver o que tá acontecendo. Celso Fittipaldi, tá escutando a gente aí? Tá tendo retorno? O Celso também não. Deu um problema no retorno, então. Mas essas novidades aí da escalação do técnico Alan Al, ô Lemão, você que tá aqui, você achou essa escalação diferente, né? Heitor, Pacheco, vem aí com uma dobra na direita, pelo jeito. O Pegorari sentiu no treinamento de ontem a virilha. Sentiu, tentou fazer o teste no vestiário, não conseguiu. O Ayrton fez o teste agora no vestiário, também sentiu uma fisgada no joelho e foi cortado pelo departamento médico. O Guarani é o que tem. Não deu liga dos 31 jogos. Vamos esperar o quê? É o que tem, vamos torcer para que faça um bom jogo e que vença o melhor. Legal. Ô Lemão, o Celso vem subindo também. Ô Celso, no banco de suplentes, quem que o Alan tem à disposição para essa partida? Daqui a pouquinho você vai passar, né, de maneira oficial, mas estamos indo para 18 horas agora, né? Tem mais 30 minutinhos para o início da partida. As duas equipes nesse momento
tanto Ponte Preta quanto o Guarani fazendo o seu aquecimento. Mas como suplentes no banco da equipe do Guarani, à disposição do técnico Alau, tem quem aí, ô Lemão? 31, Douglas Borges. 6, Emerson. 29, Ian. 3, Matheus Mancini. 12, Lucas Adel. 21, Lucas Araújo. 47, Pierre. 11, Estevam, que não é aquele do Palmeiras. 20, Reinaldo. 77, Marlon Maranhão, que tá mais para papagaio, que só vive despigando para um lado. 9, Bruno Mendes. 38, Lohan. Tá aí, esse então, os suplentes da equipe do Guarani. Celso Fittipaldi, daqui a pouquinho, passa pra gente os suplentes do técnico Nelsinho Batista. Enquanto isso, eu vou mandar um abraço pra galera que já tá mandando mensagem pra gente. Lembrando que a galera que interagir conosco, participar conosco através do canal do Grigo, Rádio Grigo Oficial, vai estar concorrendo a 2 bonés da Rádio Grigo. 2 bonés da Rádio Grigo nós vamos sortear hoje. Vamos sortear também um perfume feminino da Fator 5, um perfume sensacional, um perfume maravilhoso. E também uma bola oficial da Pênalti, né? Você aí que tem a sua galera que joga o seu futebolzinho durante a semana, vai ter uma bola novinha para colocar, para rolar aí nos gramados, para sua brincadeira, para o seu jogo. Legal? Então participe conosco, faça igual o Matozinho, Carlos Eduardo Lemos Matozinho, mandou tanto no YouTube quanto no Facebook. Boa tarde a todos, quero prêmios. Ponte Preta 1-0, tá dizendo o Matozinho. O Zé Carlos Almeida, Anderson, já entrei no Majestoso, boa transmissão para a Rádio Grigo, temos que vencer hoje. O Ponte Pretano, José Carlos Almeida, junto com o Du, tá lá na arquibancada do Majestoso, enchendo cada vez mais, hein? O José Leão, grande José Leão, tá dizendo aqui 3-1 para o Guarani. Tá aí o José Leão, que legal, hein, José? Tá participando conosco aqui também. Mário Júnior, sempre conosco. Boa tarde, amigos. Grande transmissão, abraço em todos. Prêmios sempre bem-vindos. Tá concorrendo de novo. Olha o Márcio Adriano aí, o zagueiraço da Rádio Grigo, que hoje venceu 6-2 lá na torneio da SEC, contra a equipe da SEC mesmo. Bora, Macaca, tá dizendo o Márcio. O Roberto Teixeira, para nós só interessa a vitória. Vamos lá, Bugrão. Grande Beto, tá torcendo pro Bugrão. Olha o Fábio Almeida aí também. Grande Fabião, boa jornada, Grigo. Vou ganhar a bola, vou dar pro meu sobrinho, tá dizendo o Fábio Almeida. Tá aí, ó. Fabião e todos que já mandaram e que vão mandar ainda mensagens estão concorrendo a prêmios nessa jornada esportiva da Grigo. As equipes no aquecimento, equipe do Guarani aqui, fazendo aquecimento do lado dos gols dos fundos, né? Aqui do Majestoso, e a Ponte lá do lado do gol do portão de entrada do Majestoso. Torcida comparecendo em peso. Luiz Anqueta, tá escutando legal agora? O som não tá saindo. Anderson. Oi. Tá me ouvindo? Opa, agora tô ouvindo, Celção. Você quer o banco de suplentes da Macaca? Quer que eu passe? Grande, Celção, por gentileza, passa pra gente aí quem o Nelsinho tem à sua disposição hoje. Então vamos lá, Anderson. Pro gol, o número 12, William. O número 2, Igor Inocêncio para lateral direita. Matheus Silva para zaga e Sérgio Rafael. Elvis para meiuca, Renato de atacante, Ramon para o meio, Everton Brito atacante, Gabriel Risso lateral, Portuga também meio, 77 Matheus Regis e o Hudson 80. O Anderson, não sei se o amigo percebeu, sem criar polêmica, né, mas já criando, Luiz Aquim não apareceu nem na escalação dos pendurados, Anderson. E ele tá pendurado, né? Exato, ele tá saía, pendurado, né? Nas outras saía como pendurado, dessa vez nem como pendurado ele sai na escalação, né? Se é que podemos chamar isso de escalação. Será que já deu área? Rapaz, vamos investigar aqui, vou procurar saber. Tá aí, tá Celso Fittipaldi nos ouvindo bem, Lemão Zanqueta nos ouvindo bem, Luiz nos ouvindo bem, Wagner... Todo mundo ouvindo bem. Todo mundo ouvindo bem, e o Wagner Ferreira, nesse meio termo, deu aquele trato em toda a nossa aparelhagem. Isso é sensacional, Wagner. Sensacional. Time da Ponte. Elvis, achei que vinha para o jogo, mas o Nelsinho manteve aí ele, né? Na terceira rodada que ele mantém o Elvis no banco. Exatamente. E eu não sei se o Elvis está satisfeito com isso, não. Talvez entenda, né, pela sua experiência, que é uma estratégia do técnico, né? Em todo caso, vamos ver como é que isso repercute dentro do elenco. Luiz,
Time do Guarani. Essa entrada do Vladimir, o torcedor do Guarani, ele pegou aquele famoso ranço, né? Com o goleiro Vladimir. O Pegorari deu aquela falhada no jogo contra o Botafogo, né? Uma falha que eu não tinha visto ainda o Pegorari fazer uma falha daquela lá. Mas você acha que o Vladimir, o Guarani perde muito com essa entrada do Vladimir no lugar do Pegorari hoje? Grigo, eu entendo com o Pegorari, está fazendo um bom jogo. Ele falou contra o Botafogo, mas infelizmente, conforme trouxe o Carlos Zanquetti, ele sofreu uma contusão na panturrilha ou virilha. E o Vladimir é um goleiro que a torcida não tem a confiança, é experiente e tudo, mas a torcida não tem a confiança que espera nele. É uma incógnita. A gente torce para que ele seja um capa branca do jogo. Mas vamos esperar, porque a hora que a bola rola que vamos definir e verificar como que vai sair o Vladimir. Silvia Castelli está aqui conosco também. Boa sorte para nós. No caso, Bugrinos. A Silvia, que é bugrina, esposa do Marcos Cruz, que é Ponte Pretana. Ela está dizendo Guarani 1-0 hoje. Legal, e tá concorrendo, hein, Silvia? Tá concorrendo aos prêmios aqui da nossa jornada esportiva da Grigo. Celso Fittipaldi, público melhorando muito, hein? Tá aí já fazendo a volta ali, né, da arquibancada, fazendo a volta. Aqui eu não consigo ter visão aqui como tá as vitalícias aqui, a área VIP, mas o público chegando, realmente vai ter casa cheia hoje. Grigo, a vitalícia tá com 80% tomada. 80%, olha aí, tá cheio então, tá cheio. Vou dar uma olhada nos portões de entrada para ver como que está a movimentação. É de grande público, né, Anderson? Celso, quando for falar, Celso, lembra do sinal aqui do nosso esqueminha aqui, beleza? Eu vi que você tá caminhando, você veio aqui, resolveu, né? Tá bacana. Essa jornada esportiva da Grigo que é especialíssima. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai fazer um intervalinho e aí a gente entra em definitivo, passando as escalações, né? Tudo. Não, vamos fazer o seguinte, não vamos fazer agora não. Eu já vou fazer o seguinte, as equipes já vão descer pro vestiário, né? Daqui a pouquinho, Wagner Ferreira. E, aliás, passando informação, teve jogo hoje, né? Tava jogando o Corinthians contra o Flamengo. Pelo que eu tô sabendo aí, o Coringão tá fora na Copa do Brasil. Anderson, oi. Deixa eu te falar. Só para a gente esperto aí, porque dá para perceber que teremos um fumacê preto e branco danado aqui no estádio Moisés Lucarelli na entrada do time ao gramado. Então, se o amigo quiser antecipar a escalação, porque a fumaça vai atrapalhar o amigo que você... Vai atrapalhar. Isso. A fumaça vai fazer a gente uma segurada na respiração aqui. Beleza. Acredito eu, né? Vamos lá. São 18h07. Eu vou fazer o seguinte, quando der 18h10, então a gente passa oficialmente as escalações. Fechou. Né, com os hinos de Ponte Preta, hino da equipe do Guarani, a arbitragem também fazendo o seu aquecimento. Eu tô vendo o auxiliar número 1, Thiago Gomes da Silva. Aliás, Zanqueta, você tem a arbitragem pra gente aí em mãos? Beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu passo aqui pra você a arbitragem hoje. A arbitragem é do árbitro FIFA, viu, Wagner Ferreira? Wilton Pereira Sampaio. Não quer dizer muita coisa, não. Né? Wilton Pereira Sampaio. O irmão, o sábio amigo do Elvis. Exato. O irmão dele dá trabalho. Esse daí, né, apitou Copa do Mundo e tal. Auxiliar número 1 é o Thiago Gomes da Silva. E o auxiliar número 2, o Hugo Sávio Xavier Correia. O quarto árbitro hoje está o Vinícius Gonçalves Dias Araújo. E no VAR, o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Por que você disse, Wagner Ferreira, que não quer dizer muita coisa quando eu disse Wilton Pereira Sampaio? Pois é, um árbitro FIFA, apitou, me parece que 4 jogos na Copa do Mundo do Catar, apitou Copa América, né, convocado aí pela Comebol, mas tem uma sequência de lambanças aí no futebol brasileiro. No próprio jogo, Grêmio e sei o que, Grêmio é uma outra equipe aí, ele cometeu umas lambanças incríveis e chegou a ser pedido para não apitar mais jogos dessas equipes. Mas é o tal negócio, né? Não existe arbitragem perfeita.
E o Wilton, apesar da experiência, chama confusão também. Vamos torcer, né, que ele não seja lembrado ao final da partida, né, pelo aspecto negativo. Os auxiliares, o Thiago Gomes da Silva, é jovem ainda, 39 anos. O Hugo Sávio tem 34, é o mais novo do trio. E todos de Goiânia, vamos esperar aí que, né, não precisamos comentar a arbitragem no final da jornada esportiva. Fazer comentários bons, né? E não ruins, né? Verdade. Vamos fazer o seguinte, então. 18 horas, a gente tá chegando 18h10. Só mandar um abraço aqui pra Thaís Catarini, pro Luiz Henrique, né? Boa tarde a todos, ótima transmissão, galera. Oi. Apenas para informar que acabou o jogo do Flamengo e Corinthians. O Flamengo empatou com o Corinthians e foi para a final com o Atlético Mineiro. Tá aí, então, empatou, o Flamengo ganhou a primeira partida, tá fora o Coringão, tá classificado o Mengão. Flamengo e Atlético Mineiro, jogaço, hein, também, jogaço. O Luiz tá aí, a Thaís estão concorrendo ao prêmio. Jairo Alho, que legal, hein? Meu papão empatou hoje fora de casa, torcedor da equipe do Paysandu, tá curtindo aqui a nossa jornada esportiva da Grigo. Gustavo Carvalho, grande Gustavo, boa transmissão com a vitória da Ponte Preta. Olha o Cristiano Salvione aí, Corinthians empatou, mas perdeu. Ponte Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você, tá dizendo o Salvione. A torcida da Ponte Preta começa a fazer sua festa já, a equipe da Ponte já descendo pro vestiário, a equipe do Guarani também descendo pro vestiário, então é hora da gente passar as escalações de Ponte Preta e Guarani para esse derby 208. Celso Fittipaldi, começando com a equipe da Macaquinha, a equipe mandante. Vamos lá, equipe do técnico Nelsinho Batista, vai desta maneira aí, Celso. Vamos lá, Anderson, ao som do hino de autoria de Benedito Pinto Silva ou Renato Silva. A Ponte vai a campo na seguinte escalação: 30, Luan Dias, 14, Luiz Felipe, 13, Joilson, 44, Nilson Júnior, 20, João Gabriel, 15, Castro, 18, Emerson, 7, Dodô, 11, Iago, 9, Gé e 35, Gabriel Novaes. Repeteco da Macaca, Luan Ribeiro, Luiz Felipe, Joilson, Nilson Júnior, João Gabriel, Castro, Emerson, Dodô, Iago Dias, Gé e Gabriel Novaes. Anderson. O orgulho de nossa terra. Tá aí, escalação da Macaquinha. Macaquinha que nesse momento abre a zona de rebaixamento, 17ª colocada, 35 pontos ganhos, 9 vitórias, 8 empates, 14 derrotas, 32 gols anotados, 41 gols sofridos, um saldo negativo de 9. Essa é a equipe da Ponte Preta. E agora a gente vai para o outro lado, o lado verde da cidade. A equipe do técnico Alaão, a equipe do Guarani, Lemão Zanqueta. Alô, amigos da Rádio Grigo, uma ótima tarde e noite para você. Estamos aqui direto do gramado do Moisés Lucarelli. Se o Alan Al escalou, a Rádio Grigo dá de primeira mão para você. 89, Vladimir. 2, Heitor. 28, Pacheco. 23, Douglas Bacelar. 13, Matheus Salustiano, capitão da equipe. 17, Jefferson. 33, Gabriel Bispo. 18, Matheus Bueno. 10, Luan Dias. 19, João Vitor. 99, Caio Danta. Repeteco do Guarani, Zanqueta. Vladimir, Heitor, Pacheco, Douglas Bacelar e Matheus Salustiano. Jefferson, Gabriel Bispo, Matheus Bueno e Luan Dias. João Vitor e Caio Dantas. É a equipe do Guarani que está na 20ª colocação. Aí, né, última colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. 28 pontos ganhos. 7 vitórias, 7 empates e 17 derrotas. O Guarani fez 31 gols, tomou 44, um saldo negativo de 13 gols no campeonato. Agora, a arbitragem da partida, Wagner Ferreira. Escalado aí pela CBF, um árbitro experiente, né? Árbitro FIFA, já apitou Copa do Mundo. Wilton Pereira Sampaio, é de Goiânia, tem 42 anos.
O auxiliar número 1 é o Tiago Gomes da Silva, também de Goiânia, 39 anos. E o auxiliar número 2 é o assistente, né? Como queiram. Hugo Sávio Xavier Correia, 34 anos, é o mais jovem do trio. Eu não tenho aqui VAR, não tenho mais nada, é só esses três aí. É o VAR é o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, que estará hoje no comando ali na telinha, vendo os lances mais polêmicos dessa partida. Zanqueta, a equipe do Guarani no vestiário, correto? O Zanqueta acho que não escuta. Positivo. Aí, positivo. Celso Fittipaldi, equipe da Ponte Preta também no vestiário. Perfeitamente, Anderson. Equipe da Ponte nos vestiários. O Anderson, para informar o amigo, melhorou bastante o público e o movimento dos portões de entrada do estádio Moisés Lucarelli é bem interessante, viu, Anderson? É a galera que deixa, né? São 6h15 agora, né? 18h15, a galera deixa realmente para entrar de última hora no grande. Olha aí, ó. Recebendo o chocolatinho. Toma pra você, vai não. E vou dizer para você, viu, Anderson? Tem alguns que deixam um golinho na latinha ainda, hein? Deixa. Exatamente. Daqui a pouquinho a gente que estava aqui, né, desde as 3 e pouquinho, 3h30, por aí que nós chegamos aqui no Majestoso, nós vimos, né, tem um guindastre ali atrás da arquibancada do Majestoso que vai ser içada aí uma bandeira de um gorilão. E também vai ter aí a Michele Palhota com a sua galera da Orquestra da Ponte Preta, ela vai estar no violino, tem um violão, vai ter som ao vivo aí, né, provavelmente o hino da ponte, enfim, vai ter surpresa daqui a pouquinho aqui no Majestoso. Daqui a pouquinho as equipes entram e você vai curtir todos os detalhes, a emoção já tá batendo forte, é o derby campineiro, grande Eliandro Januário, grande Eliandro, boa jornada, Grigo, abraço aos amigos, grande Eliandro, tá concorrendo a mais prêmios, hein, Leandro? Legal demais, lembrando que você que está participando, interagindo conosco, está concorrendo a uma bola de futebol oficial da Pênalti, a um perfume da Fator 5 feminino, e também a dois bonés da Rádio Grigo. Vamos lá. O Wagner Ferreira, vai dando aquela tensão, né? Vai dando aquele... É um jogo diferente. Pode falar o que for, mas nós que somos da cidade e a gente vive, né, o derby de maneira diferente. É uma maneira mais intensa, com mais ansiedade. É diferente, né, Wagner? Não resta a menor dúvida. Tanto é verdade que uma equipe tira o time da cidade para treinar fora. No caso, o Guarani foi para Itu. A Ponte escondeu na escalação até a última instância, né? Somente uma hora antes, que é realmente o permitido, exigido, aliás, pela CBF. Então, são mistérios que envolvem o clássico campineiro. E até, como eu estava dizendo, né, na retrospectiva aqui, não estou nem considerando o resultado desse jogo, que é um campeonato à parte. Então, tudo que acontecer vai ser lucro. Agora, o Lemão Zanqueta estava dizendo no meio da semana, na nossa resenha, né? Se der empate, os dois morrem abraçados. Vitória de um ou do outro é a pá de cal para fechar o caixão. Eu não acho bem isso com relação à Ponte, não. Eu volto a dizer, a Ponte, pelos seus jogos, pela pontuação que tem, pode fazer aí a sua lição de casa e com os 9 pontos que tem dentro de casa, conseguir a permanência. Já o Guarani não é bem assim, não. Precisa vencer todos dentro de casa e beliscar pontos fora contra equipes complicadas também. Então, não vejo muita saída para o Guarani, não. Embora o resultado de hoje pode trazer um alento, né? Manter acesa a possibilidade matemática. Mas, eu repito, tarefa do Guarani é muito mais difícil. Agora, time por time, olha, tem favorito no jogo de hoje? Pode ser a Ponte, né, que joga dentro de casa. Mas pelo futebol que o Guarani vem apresentando, tem a impressão que ele equilibra as coisas mesmo dentro do estádio Moisés Lucarelli. Lembrando que no segundo turno, na classificação, só do segundo turno, o Guarani, ele ocupa a 13ª colocação e a Ponte Preta a 20ª. A pior campanha do segundo turno é da equipe da Ponte Preta, né? Então, isso daí pode também aí, né, mostrar o momento das equipes, como você está dizendo. Pois é, mas é o tal negócio, né? O jogo é jogado Esse é o clássico de hoje, a partida de hoje. Aí o pessoal vem com o retrospecto, que faz 15 anos que o Guarani não ganha aqui dentro, que o Guarani tem mais vitórias que a Ponte. Isso deixa tudo de lado. Então, cada derby tem a sua história e hoje vai ser uma história diferente. Então, não tem esse negócio de campanha ruim, da melhor campanha do Guarani, a pior campanha da Ponte. Os caras que vão resolver lá embaixo, né, Anderson? E que seja aí um grande espetáculo. Agora, um negócio que eu não consigo entender, até lamento, né? É um estádio que já teve mais de 30 mil torcedores aqui dentro,
e ser limitado para 17 mil com uma torcida só. Não dá para entender. O espaço vazio, à vontade lá. Eu colocaria no mínimo 20 mil aqui no Clássico Campineiro. Bela reflexão, bela, né? Pensou bem. Lembrando que hoje é o derby 208, então foram disputados 207 partidas. Um resultado ninguém conhece, que é o primeiro derby, né? Ninguém conhece quem ganhou. Então, com esses números, são 70 vitórias do Guarani, 67 vitórias da Ponte e 69 empates. Esse é o balanço aí de todos os jogos conhecidos, com os resultados conhecidos do derby campineiro. Celso Fittipaldi, a galera, a torcida pontepretana, vai chegando, vai fazendo a festa, né, Celso? Ah, sim, Anderson. A movimentação é bem interessante, como eu disse ao amigo. Faltando aí uns 10 minutos para o jogo, 10 minutos para o pontapé inicial, ainda tem bastante gente lá fora, viu, Anderson? Luiz Henrique, as equipes daqui a pouquinho vão subir no gramado, aliás, estão subindo nesse momento, né, os suplentes aí. Como eu disse para o Vagnão, é tensão, é ansiedade, vai girando até começar a bola rolar, aquela vontade de ver esse jogo começando e as equipes desempenhando, tomara, um excelente futebol para que nós façamos realmente passe as emoções dessa partida, né, Luiz? Exatamente, Grigo. O Guarani e Ponte Preta, para a expectativa de um bom jogo. E que nem o Wagner falou, o favoritismo, a princípio, da Ponte Preta por estar jogando em casa. Porém, o Guarani, ele, nas últimas partidas, ele vem apresentando um futebol razoável. Vamos esperar dentro do campo para verificar como que vai ser a situação do jogo. Olha, a escalação do técnico Alan Al, ele surpreende até certo ponto, né? Porque ele coloca o Heitor para fazer mais um homem de meio campo. E repete essa formação na partida contra o CRB. O Guarani ganhou com essa formação. Com o Heitor, com o Bispo, com o Bueno. E só lembrando que o Luan Dias está voltando hoje, mas quem deveria estar jogando, se não voltasse o Luan Dias, era o Anderson Leite, certo? Então, ele vai com praticamente a mesma formação da partida contra o CRB, deu certo, ganhou, e vai jogar hoje contra a Ponte, a exceção do goleiro, né, Pegorari? O cara vai se contundir na véspera de um clássico, não dá para entender muito bem não, mas tudo bem, é o Vladimir, é o goleiro do Guarani, e o Douglas vai para a reserva. Arbitragem ali no gramado, os árbitros que vão estar aí hoje com uniforme, camisas e meiões vermelhos e os shorts pretos. Agora começa um foguetório aqui no estádio Moisés Lucarelli, ali do lado de fora do portão de entrada do Majestoso. A gente vê um foguetório sendo disparado nesse momento. Torcida da Ponte Preta com bexigas ali, com faixas. A festa tá bonita. Tomara que a festa seja bonita também dentro do gramado, que as duas equipes façam valer esse derby, esse clássico tradicionalíssimo do futebol, diria, brasileiro. Não só campineiro. É tradicionalíssimo no futebol brasileiro, né, Luiz? Uma coisa que tem que destacar, o campo tá um pouquinho escuro, né? A iluminação aqui não... Bem-vindo ao Majestoso. Aqui é complicado. É complicado. E lá do outro lado, né? O lado, a cabine do Majestoso, da imprensa, fica desse lado das vitalícias. Quando a bola tá lá do outro lado, do lado da arquibancada, e do jeito que a gente está aqui do lado ali do portão de entrada, fica complicadíssimo de enxergar os jogadores quando vem essas camisas que o pessoal gosta de colocar um número que é difícil olhar normalmente. Imagina à noite daquele lado de lá, é quase que impossível, mas tá aí, em dezembro vai ter iluminação nova, o Majestoso também. Tá aí, festa no Majestoso, as equipes entrando no gramado nesse momento, sendo soltado aí o que eu poderia dizer, são serpentinas, né, disparadas automáticos, uma fumaceira, o famoso fumacê, como já havia avisado o Celso Fittipaldi, fumaça preta, fumaça branca, Guarani e Ponte Preta no gramado, Ponte Preta e Guarani. A Ponte caprichou na recepção, hein? Tá bonito mesmo. Tá legal demais
É a entrada do derby. Luizão, se puder bater uma foto aí, Luizão, pra gente colocar depois no nosso Instagram. Legal demais. Agora sai também fogos de artifícios coloridos. A macaquinha com seu uniforme branco. Camisa, shorts, meiões, com a faixa transversal preta ali no peito. A equipe do Guarani com seu uniforme verde, todo verde. Camisa, shorts, meiões. Tá aí, vai começar daqui a pouquinho o derby. Uma pergunta pro Lemão Zanqueta. Manda. Porque o Anderson Leite não tá nem no banco de reserva? É uma escalação meio confusa do Guarani. Eu confesso para você que esperava pelo menos Ayrton no banco, Anderson Leite no banco. Esperava mais, eu sei o que aconteceu. Vamos buscar nos bastidores para saber o real motivo de estar fora desse derby 208. Ok. E agora vai ser executado aqui no Majestoso o hino nacional brasileiro. E você vai curtir aqui junto conosco a execução do hino nacional brasileiro aqui no derby. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Tá aí, execução do hino nacional brasileiro. A torcida da Ponte faz aquele som de gorila. A torcida da Ponte Preta fazendo uma festa bonita. Agora, Celso Fittipaldi. O Luiz Henrique falou que a iluminação não é muito bacana de se enxergar. Se não é bacana enxergar quando tá limpo, o tempo agora, depois desse fumacê todo, complica mais ainda, Celso. Sem dúvida, Anderson. Mas o vento está sendo amigo dos amigos, né? Ou seja, está levando esse fumacê embora, Anderson, e já está começando a clarear. O que não quer dizer que vai dar para enxergar tudo direitinho, porque realmente a iluminação deixa muito a desejar, Anderson. Tá aí. Ô, Zanqueta, bonita festa do torcedor Ponte Pretano, hein? Faz uma linda festa a torcida da Ponte, né, Anderson? É de praxe num derby ser diferenciado. Dessa vez não foi diferente, né? A Ponte fazendo um mosaico com o guindaste ali, subindo o gorilão. A torcida da Ponte fazendo uma grande festa. Vejo aqui um excelente jogo, Anderson. E o gorilão ali, atrás das arquibancadas, tá como se fosse o King Kong. De camarote ali, né? Oi, quem chamou? Anderson Celso. Só para colaborar aí. Essa festa poderia estar fazendo uma festa dessa para melhores coisas, né, do campeonato. E não, infelizmente, lutar para não cair, né? A torcida de Ponte Guarani tem facilidade em fazer festa bonita. É só o time dar resultado que a torcida vem e faz a festa, né, Anderson? Eles são bons nisso. Exatamente, Celso Fittipaldi. É o amor, é a paixão, é a tradição do futebol campineiro. Agora os capitães estão ali, né? Tiraram o famoso cara coroa, Gabriel Novaes do lado da Ponte Preta e o Matheus Salustiano do lado do Guarani. Estão batendo aquela foto do lado da arbitragem também. Festa bonita. O derby vai começar, a bola vai rolar daqui a pouquinho. Faltando 2 minutinhos para começar a rolar essa bola. A equipe do Guarani, pelo menos nesse momento, vai defender o gol, né? Do lado da torcida visitante. Quando tem torcida visitante, do lado do gol do fundo do Majestoso, da linha de trem. E, consequentemente, então, a Ponte defendendo nesse primeiro tempo o gol dos portões de entrada ali do Majestoso.
Tá tudo pronto, quase para o início da partida. A Ponte Preta vai fazendo aquela união, aquela última, né, fechada, aquele último grito de guerra. A equipe do Guarani também vai fazer isso daí nesse momento. Wagner Ferreira, vai começar o derby. À medida que vai se aproximando o momento da bola rolar, a tensão vai diminuindo, né? O pessoal fica ansioso enquanto as equipes não vêm para o gramado. Veja que a Ponte concentrou a maioria dos seus torcedores lá fora. A hora que o ônibus da Ponte encostou para a descida dos jogadores, aí aquela galera entrou toda para o estádio. Então, para os torcedores sentirem realmente a vibração, a emoção, a exigência do torcedor. E então, à medida, como eu disse, à medida que vai chegando ao começo, ao horário do jogo, as tensões vão se aliviando e vai fluindo toda aquela emoção, vai fluindo no decorrer da partida. Mariana Monteiro Salvione participando conosco aqui também. Grande Mariana, boa noite a todos. Já tá no sorteio, Mariana. Ronaldo César Ferreira de Godoy tá aqui conosco também. André Alecar, grande André, vai Bugre, grande Ronaldo, sempre junto conosco, hein? Legal demais você está conosco. Olha a Maria Elisa Godoy Piton conosco também. Boa tarde, amigos da Grigo. Uma ótima tarde e vocês todos concorrendo a vários prêmios aqui na nossa jornada esportiva da Grigo. A Ponte Preta vai dar início a esse jogo. Tá ali o Gabriel Novaes, ou melhor, tá ali o Gé, né? Com a mão na cintura, 1 minuto de silêncio. Agora o árbitro, o Wilton Pereira Sampaio, fazendo a homenagem. 1 minuto de silêncio. Apita o árbitro! A bola está rolando no majestoso, é o derby 208. É Ponte Preta e Guarani, é emoção pura que já começou aqui. Você vai curtir conosco na nossa querida Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Quando a Ponte Preta chega com o Castro, bateu para fora. Primeiro chute ao gol, aos 30 segundos, nem isso foi da Ponte Preta. Chegou com perigo a equipe da Macaquinha, Celso. Anderson, uma grande jogada para o lado direito de campo de ataque da Ponte. A bola batida firme, passou longe do gol, mas a Ponte vem para cima, Anderson. A Ponte vem para cima, o Guarani tentou sair jogando lá pelo lado direito, a bola saiu, é lateral para a equipe da Ponte Preta, já bateu. Tá ali o Gé, tá brigando ele e o Pacheco, vem descendo a equipe da Ponte Preta, chega na linha de fundo, vai fazer o cruzamento, o Gabriel não vai, chega. Na marcação, o jogador do Guarani, o árbitro não mandou com falta não. A Ponte Preta tenta chegar, a bola cegou ali na bronca, o Douglas Bacelar colocou para fora. É escanteio, primeiro escanteio do jogo, é da Macaquinha. Segura a bola, Anderson. Exatamente. Dodô na bola, vai fazer o cruzamento para dentro da área do goleirão Vladimir. É lá do lado esquerdo, campo de ataque, vai vir de pé na direita, lançamento para dentro da grande área. É Dodô, vai fazer a cobrança. Agora o Wilton, lógico, né? Como praxe, parece protocolo, né? Os árbitros sempre vão lá, conversam com a zagueirada para não fazer empurra-empurra. Tá autorizado. Cobrou com o Iago Dias, devolve a bola com o Dodô. Agora sim, vai fazer o cruzamento? Não, toca mais atrás. Bola com a equipe da Ponte Preta, com o Castro. Castro devolve a bola com o Dodô. Era o Gabriel Novaes. O Dodô faz o cruzamento para dentro da grande área. A bola passa por todo mundo e sai. Em tiro de meta para a equipe do Guarani fazer a cobrança, Zanqueta. Sem perder. Deu uma coitadinha, viu, Lemão? É tiro de meta. O goleirão Vladimir pede para que a galera desça. Não quer sair jogando ali, não. Coloca. Agora o Wilton Pereira Sampaio já deu uma bronquinha ali no goleirão do Guarani. Ele já bate de pé na canhota, faz o lançamento lá na frente, tá buscando o Caio Dantas, sobe de cabeça o Castro, sobe também o Dodô, toca a bola na frente, vai o Gé fazendo a disputa, olha aí com o Matheus Luciano, levou melhor o Gé, vai levando lá nele fundo, o Matheus Luciano toca a bola saiu, tiro de meta e o Gé dá um soco na bola ali, ficou bravo, o Gé queria escanteio, mas não foi não, né, Zanqueta? Você tá bem posicionado aí, né, Zanqueta? Não, tá ouvindo? Sim. Oi, tá ouvindo? Tá Opa! Ótimo. Beleza. Tá ótimo. Sempre vou buscar o jogador do Guarani, buscar o escanteio de meta. Vladimir já bateu. E lá vai descendo a equipe do Guarani pelo lado canhoto, vem João Vitor. A marcação em cima dele é do Nilson Júnior. Sai com bola e tudo. O João Vitor saiu, o juiz marcou. Escanteio.
Escanteio para a equipe do Guarani. Celso Fittipaldi, você está de frente pro lance. Realmente o Nilson Júnior tocou na bola, né? Anderson, eu tô aqui atrás do gol do acompanhando o ataque da Ponte. Mas tocou sim, viu, Anderson? Deu para perceber que tocou e é escanteio. Tá, então deixa eu só entender. Celso tá onde? Eu tô aqui acompanhando o ataque da Ponte. E o Zanqueta tá do outro lado? Tá do meu lado. Ah, tá do seu lado. Escanteio cobrado, tira de cabeça o Nilson Júnior. Chega o Dodô, chega o Heitor, fez a falta. Falta do Heitor em cima do Dodô, ali na meia-lua. Campo defensivo da Ponte Preta. Vai fazer a cobrança. Tá? Matou a jogada, o Heitor. A falta, a Ponte bate sem pressa nenhuma. Sem pressa, é comecinho de derby. É derby Campineiro, é jornada esportiva da Grigo com prêmios pra você, hein? Bola oficial, perfume feminino, 2 bonés da Rádio Grigo. É só mandar mensagem, você que já mandou tá concorrendo, você que tá mandando agora, é lógico que está concorrendo também. Tiro de meta aqui, agora sim. Sai jogando o Luan Ribeiro, sai jogando ali com o Joilson. Joilson sai aqui do lado direito com o Luiz Felipe, toca na frente, tocou mal. No peito do Jefferson, torcida pede mão, mas o juiz manda colocar, mas a Ponte já recuperou com o Jé. Jé faz o domínio, a marcação em cima dele é do Gabriel Bispo, chega o Jefferson, dá um toque na bola, a bola vai saindo. É lateral para o Guarani fazer a cobrança. O Jefferson interceptou a jogada, bateu no Jé, né? O Jefferson tocou a bola no Jé e é lateral para o Bugrão, Saqueta. O Jé tentou na base. Zaga do Guarani. Ele lá. Tá picotando o microfone do Lemão, hein? José Pedro, grande José Pedro, tá falando, vamos Guarani. Aqui é o Gêmeos, tá dizendo o José Pedro. Tá acompanhando, tá concorrendo também aos prêmios da jornada esportiva da Grigo. 5 minutinhos jogados desse primeiro tempo, tá 0-0, Guarani e Ponte Preta, é falta pro Guarani, setor defensivo, lado canhoto, vai fazer a cobrança o Jefferson, de pé na canhota, já bate a bola na frente, tá buscando lá o Caio Dantas, chega de cabeça, tira o Castro, vem o Iago Dias, tenta dar um toque ali de calcanhar, mas a bola ficou com o Jefferson, sai jogando o Guarani com o Gabriel Bispo, toca com o João Vitor dispara, a marcação em cima dele é do Joilson, ele caiu agora merecendo o Caio Dantas, ele faz o drible, opa! Falta do Nilson Júnior, falta ali a um passo da grande área. Pode levar perigo para a meta do goleirão Luan Ribeiro, Zanqueta. Meteu o sarrafo do Caio Dantas, que estava conduzindo a gorduchinha para dentro da área. Falta perigosíssima, tá formando a barreira lá o goleirão da Ponte. 3, 4, 5 na barreira e uma conglomerado de jogadores do Guarani. Eu bato, você bate! Tá ali o Heitor. Tô vendo ali também o Luan Dias, o Heitor de perna direita, o Luan Dias de canhota, falta na meia esquerda, a um passo da linha da grande área. O goleirão Luan Ribeiro tá ajeitando 1, 2, 3, 4 homens da barreira da equipe ponte pretana. É falta pro Guarani, 6 minutinhos e meio desse primeiro tempo. É falta que pode levar perigo para a meta do goleirão ponte pretano. Luan Dias tá ali encostadinho na bola. Heitor tomou uma distância maior. Heitor tá pedindo uma movimentação dentro da grande área. 2 jogadores do Guarani encostam na barreira ali agora. É perigo. Pode ser o primeiro gol do derby campineiro. Luan Dias na bola. Heitor também posicionado. Vai apitar o árbitro. Autoriza o árbitro. Agora o árbitro autorizou, mas tá dando bronca ali na barreira ponte pretana. Autorizou. Quem que vai pra bola? Partiu o Heitor. De perna direita, bateu a bola, desvia na barreira e sai. Em escanteio para a equipe do Guarani, segundo escanteio do Bugrão no jogo, Zanqueta. Enganou do lado da principal aqui, que viu a bola balançando a rede, pensou que tinha sido gol do Guarani, a bola bateu do lado direito da rede. Essa bola. Luan Dias na bola, vai fazer levantamento, é escanteio aqui na ponta esquerda, campo de ataque do Guarani, de pé na canhota, faz o levantamento para dentro da grande área, subiu ali o jogador Gabriel Bispo, tocou de cabeça, mas a bola saiu. Em tiro de meta para o Pedro Rocha fazer a cobrança. Bola sempre passou de meta. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Na Life Prev, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E a Ponte Preta tentava chegar aqui pelo lado direito com o Iago Dias. Chega, Matheus Salustiano.
coloca a bola lateral para a equipe Ponte Pretana. Campo de ataque, vem o Luiz Felipe, vai fazer a cobrança, vai fazer o levantamento lá para dentro da grande área, hein? Ele toma a distância, arremessa lá para dentro da grande área, sobe de cabeça, o Castro tira o Douglas Bacelar. Complementa a jogada o Jefferson, dá um chutão na frente, não tem ninguém ali a não ser o Nilson Júnior. Agora vai chegando o Caio Dantas. Toca de cabeça o Nilson Júnior, o árbitro marcou falta, não marcou falta do Caio Dantas em cima do Nilson Júnior, não. Agora caiu o Luiz Felipe, agora sim. Falta do João Vitor em cima do Luiz Felipe, né, Celso? Exatamente, Anderson. Falta que já vai ser cobrada, Anderson. Vai fazer a cobrança o Joilson, pede pra galera ir lá na frente. Beto Bassan, boa noite, boa transmissão a todas. A Ana Coelbas também. Oi, Anderson. Qual será o placar? E aí, Ana, fala aí, qual será o placar? Tá dizendo que vai ser 2-0 pro Guarani. O Beto Bassan tá aqui também. A Valquíria Bassan tá aí, ó. Oi, boa noite, Anderson, meu querido. Primo, hoje vai dar bugrão. Tá dizendo a Valquíria. A Ana Coelbas tá falando só gente boa na transmissão, hein? O Cristiano Salvione tá dizendo 3-0 para a Ponte. A Ponte vem descendo. Bola com o jogador que é o Castro. Ele faz o break, toca mais atrás com o Joilson. Joilson faz o domínio, vai virando lá pro lado canhoto com o Nilson Júnior. Nilson Júnior faz o domínio, tem do lado, ele prefere o lançamento. Lançou a bola pro Gé. O Douglas Bacelar apenas acompanhou, a bola saiu em tiro de meta para a equipe do Guarani. Um lançamento ali do Nilson Júnior para ninguém, né, Celso? Ele tentou o Iago Dias e tentou o Gé, né? Mas a bola foi muito forte. Hora que foi para a linha de fundo, tiro de meta para o Guarani, que Vladimir vai cobrar. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. Jogados 9 minutos e meio desse primeiro tempo. O placar está assim, ó. Ponte Preta 0. Guarani também 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. Agora vinha descendo o Luan Dias, mas já foi anotada a falta para a equipe Ponte Pretana. O Emerson tá ali, vai fazer a cobrança, o Luan Dias encosta, ele sai jogando ali do ladinho no campo defensivo com o Nilson Júnior. Com o João Gabriel toca com o Gabriel Novaes lá do lado canhoto, campo defensivo, recua a bola com o Nilson Júnior. Chega a marcação em cima dele do Holandias, o Nilson Júnior dá um chutão na frente, mata no peito, já caiu, o árbitro manda continuar. Não é de marcar muita falta o Hilton Pereira Sampaio. 10 minutinhos e meio, primeiro tempo, Wagner Ferreira. E a equipe da Ponte Preta no derby tá legal? Como que tá? A equipe alvinegra, e agora só um minutinho, roubou a bola, o Castro toca com o Gé, já toca a bola com o Dodô, bateu de fora da área, a bola passa, raspando o poste direito do Vladimir e vai pra fora. Bateu muito bem na bola o Dodô, quase o primeiro gol da Macaca, Celso. Uma batida firme de pé direito de Dodô, a bola passou raspando o travessão do goleiro Vladimir, foi para a linha de fundo, tiro de meta aqui. Vladimir já cobrou, Anderson. E aí, Wagner? É normal que a Ponte mostre o seu cartão de visita, né? Tá jogando em casa e o Guarani na base do reativo, né? Vamos chamar assim, enquanto que a Ponte já chegou por 2 vezes. O Guarani tentou chegar, teve 2 escanteios a seu favor, mas sem muito perigo para a meta da Ponte. Então, olha, o jogo tá amarrado, né? O Guarani não se solta, a Ponte não consegue chegar. Isso sabe jogo para quem, né? É jogo pro Elvis. Porque o Gé tá me mostrando cheio de vontade no jogo. Tá aí, Wagner Ferreira analisando a equipe da Ponte Preta. Daqui a pouquinho eu pergunto pro Luiz a equipe do Bugrão, porque o Bugrão vem descendo lá pelo lado direito. Bola com o Pacheco. A marcação do Gabriel Novaes em cima dele. O Pacheco toca ali no círculo central com o Matheus Bueno. Matheus Bueno mais à frente com o Luan Dias. Luan Dias vem descendo, toca com o Pacheco. Pacheco faz o domínio mais à frente com o Luan Dias. Luan Dias tentou tocar, tira a zaga da Ponte Preta. Chega o Iago Dias, toca com o Emerson. Sai jogando a equipe Ponte Pretana lá pro lado canhoto. Bola com o Gabriel Novaes. Vem descendo a equipe da Ponte Preta. Chega a marcação ali do Pacheco em cima dele. Ele puxa pro meio do jeito que ele gosta, mas tá longe ali. Ele toca com o Emerson. Ih, tocou errado. Nos pés do Luan Dias. Olha o contra-ataque da equipe do Guarani. Vem descendo ali, faz falta o Emerson em cima do Luan Dias no círculo central. Falta pro Bugrão, Lemão Zanqueta. Tentou pegar a bola saindo, perdeu a bola, matou a jogada. Tá lá Gabriel Bispo, Bacelar, tudo conversando com o árbitro. Cadê o amarelo? Ô Luiz Henrique, e a equipe do Bugrão nesses 12 minutinhos e meio passados do primeiro tempo? O amigo da Rádio Grego, o Guarani tá um pouco sonolento em campo. O Luan Dias precisa aparecer mais em jogo. O Heitor também precisa aparecer mais no jogo. O Guarani está com meio campo aberto e está proporcionando a Ponte Preta alguns contra-ataques. Então o Guarani precisa
um pouco mais de atenção e acordar que o jogo já começou. Agora é lateral para a equipe do Guarani, lá do canhoto, campo defensivo. O Jefferson está caminhando ali para fazer a cobrança. Tá 0-0. Você participando, tá concorrendo a prêmios aqui na nossa jornada esportiva da Grigo. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais de amigos aqui que tá participando conosco, hein? A equipe do Guarani faz o cobra lateral, bola com o João Vitor, faz o domínio, chega na marcação. O Joilson coloca a bola para fora, é lateral para o Guarani, ficou caído, caiu Dantas, o Lemão Zanqueta. Não deu para escutar o Lemão Zanqueta, não. Caído o Caio Dantas, vai receber atendimento médico. E foi marcado a falta ou lateral? Foi marcado lateral. Tá levantando o Caio Dantas. Tá ali. O Wilton Pereira Sampaio tá conversando com o Caio Dantas, que tá caído ainda. Tá sentado no gramado, o número 99 do Guarani, artilheiro da Série B, hein? Artilheiro da Série B. O número 99 do Guarani, né, o Wagner? Contrassenso, né? O time lanterna, durante quase todo o campeonato, tem o artilheiro do campeonato. Não dá para entender. A Laura tá aqui conosco também. Grande Laura, boa noite. Coloca meu nome no sorteio. Já tá, viu, Laura? Já tá no sorteio. A Maria Elisa tá dizendo verdade, só gente boa na transmissão. Que legal, bora, Bugre. E o José Pedro tá dizendo 1-1 ou 1-0 pro Guarani. É lateral pro Guarani agora, lá do canhoto. Ali a bola praticamente não saiu do lugar, né? O Jefferson vai fazer o arremesso, tá encostando o Luan Dias, ele faz que tocar lá na frente, toca com o Caio Dantas. Marcação do Joilson em cima dele. Caio Dantas faz o papel de pivô, vai levando, tira. O Emerson toca lá na frente, lá do lado canhoto com o Gabriel Novaes. Vem a marcação em cima dele, do jogador ali que é o Pacheco. Gabriel Novaes puxa no meio do círculo central, toca pro Dodô, Dodô do ladinho pro Emerson, devolve a bola com o Dodô. Chega a marcação do Heitor, rouba a bola, a equipe do Guarani sai jogando com o Matheus Bueno. Já joga com o João Vitor, chega na marcação, Luiz Felipe, João Vitor, mais atrás com o Jefferson, encostou o Iago Dias ali, ele toca na frente, achou espaço, achou o Luan Dias. Vem descendo a equipe do Guarani, opa! O Emerson na frente, eu achei falta do Emerson em cima do Luan Dias, o Luiz Henrique. O que você achou aí? Falta clara na frente do juiz que nada deu. Segue o lance. Deixa rolar o Wilton Pereira Sampaio, hein? Envelhecendo a equipe da Ponte Preta lá no setor defensivo, bola com o Nilson Júnior. Chega na marcação, o Caio Dantas, ele bate pra frente, o Dodô mata no peito, põe no chão, mas deixou de presente pro Gabriel Bispo. Ultrapassa a linha que divide o gramado, toca com o Heitor, tá passando o Pacheco do lado dele. Ele toca com o Pacheco, devolve com o Heitor, devolve com o Pacheco, devolve com o Heitor. Vai tocando bola a equipe do Guarani, agora no círculo central com o Matheus Bueno. Vem a marcação do Emerson em cima dele, o Matheus Bueno faz a finta, vai levando, vai fazendo jogada individual, bateu de longe, a bola passa do lado direito do goleirão Luan Ribeiro e sai em tiro de meta para a equipe da Ponte, Zanqueta. Meio de... Aquela brecha no meio do gol, ele chutou, a bola passou à esquerda do goleiro da Ponte. Ali, o Luan Ribeiro para fazer a cobrança desse tiro de meta. Enquanto isso eu vou falando para você que a Rádio Grigo é a rádio dos amigos. Atenção você que tem salão de beleza e utiliza aparelhos como secadores de cabelo, chapinhas e máquinas de corte. A Eletrolar tem peças e acessórios e faz a manutenção de todo esse seu equipamento com rapidez e garantia. A Eletrolar fica na Rua Álvares Machado 272, telefone 3231-3299. A equipe da Ponte Preta tenta chegar no campo de ataque, chega, faz a falta. O Gé em cima do Jefferson. Agora ele tá dizendo que chegou ali com o ombro, né, Celso? Mas o Jefferson tá caído. Ih! Cartão amarelo. Tava pendurado, já não joga o próximo. Amarelou então pro Gé, é isso, Celso? Exatamente, cartão amarelo pro Gé. Foi muito forte no lance, né? Bola de lateral, a bola já tava na frente do jogador do Guarani, a bola era dele. Eu vou falar pra você, eu não entendo muita coisa do jogador de futebol não, viu? Celso, acho que o Gé tá um pouco afoito no campo, né? Tá correndo, dando carro, mas tá um pouquinho afoito no campo. Tá pilhado demais, né? Tá pilhado. Agora... ele não precisava disso, né? A bola tava indo pra linha de lateral, ia sair, no mínimo o jogador do Guarani ia cobrar, ele não ia alcançar mais a bola, né? Eu acho que não foi o cartão pela falta, né? Foi pela reclamação. Pela reclamação. Porque ele mostrou o ombro. Ombro com ombro não é falta, agora ombro nas costas é falta. E aí ele reclamou acentuosamente com o Hilton Pereira Sampaio, que não pensou duas vezes. Puxou o cartão amarelo, amarelou para o Gé, que não joga a próxima partida, que é contra o Brusque na quarta-feira aqui no Majestoso, correto, Celso? Exatamente, e sem contar que fica pendurado no jogo, né?
Exato. E desfalque importante. Exatamente. Gé, Hudson, Sérgio Rafael, Luiz Felipe, Gabriel Novaes, Gabriel Risso e Guilherme Portuga. Esses são os pendurados da equipe da Ponte Preta. No Guarani, o Matheus Salustiano, o Matheus Bueno, o Gabriel Bispo, o Anderson Leite, o João Vitor, o Pierre e o Pacheco. Rapaz do céu, tem um time quase pendurado do lado do Guarani. Já batido a falta, o Vladimir bota lá na frente, buscou com o Luan Dias, tira. O Luiz Felipe dá o chutão, vai chegando lá na bola para fazer o domínio. Gabriel Novaes recolhe com o João Gabriel, escapou a bola dele, ele tira, alivia ali dentro da grande área, toca ali no círculo central com o Iago Dias, bota no peito, bota no chão, já sai jogando com o Castro, toca do ladinho, com o Dodô, lá do lado canhoto, obedecendo a equipe da Ponte Preta, tá partindo o Gabriel Novaes, já recebeu, chegou o Pacheco na marcação, ele faz o cruzamento, a bola bate no Pacheco, complementa Heitor, sai jogando o Gabriel Bispo, toca com o Luan Dias vai fazer a finta, caiu, agora o árbitro marcou. Falta do Emerson em cima do Luan Dias e reclama o Emerson ali com o árbitro. Você achou falta, o Lemão Zanqueta? Então, o som do Zanqueta tá ruim ali, né? Tá cortando bastante o seu som, viu, Zanqueta? Usa o mesmo micro do... Então do lado aí dá para usar o mesmo microfone, que do Celso tá saindo um som bacana. É falta para a equipe do Guarani no campo defensivo, lado direito. Tá ali o Pacheco. Tá na bola para fazer a cobrança para a equipe do Guarani. Já autorizou o Wilton Pereira Sampaio. O Pacheco pede a movimentação da galera do Guarani para se movimentar lá na frente. Ele bate, tá buscando o Caio Dantas, sobe no Nilson Júnior, matou o Caio Dantas. Chega o Luan Dias, bateu de fora, a bola desvia na zaga Ponte Pretana, segura firme. O arqueiro Luan Ribeiro segura firme o goleirão Ponte Pretano, Celso. Olha aí o recuo com o goleirão Vladimir, chega o Iago Dias, sai jogando na categoria com o Pacheco bate na frente, tá buscando lá na frente, era o Heitor, a bola passa, tira o Nilson Júnior, complementa a jogada ali, o João Gabriel bate na frente, chega o Douglas Barcelar, toca de cabeça, tocou estranho o Douglas Barcelar aí, né? Recupera o Pacheco, bate, sai jogando mais no pés do Emerson, toca com o Dodô, a Ponte Preta vem descendo lá pelo lado canhoto, chega na linha de fundo, faz o cruzamento, a bola passa por todo mundo, vem o tira o Jefferson, tira, chuta lá na frente, de cabeça, o Joilson estava sozinho, colocou, o Luan Dias tentou fazer o domínio, a bola fica com o Emerson, sai jogando com o João Gabriel, toca com o Nilson Júnior, tentou fazer o lançamento agora para o Pacheco, que tocou para fora. Esse minutinho... Sequência de coisa feia, hein? Coisa feia mesmo, né, Wagner? Circo dos horrores, meu Deus. Exatamente, agora deu uma abaixada aí, né, de Z4 nos dois, não é porque os dois estão, porque o jogo estava até bacana, né, o Wagner? Estava bem estudado, né, mas agora, esses minutos aí que você narrou, entrega de erro de passe dos dois lados. E a equipe do Guarani sai jogando no setor defensivo, lado canhoto com o Jefferson, tá passando o João Vitor, já passou ali aquele vídeo gramado, toca do ladinho, bola com o jogador que é o Matheus Bueno, o Iago Dias toca na bola, volta com o Matheus Bueno, toca com o Gabriel Bispo, vem descendo o Guarani com o Jefferson, mais à frente com o João Vitor, vem a marcação do Luiz Felipe em cima dele, a marcação agora era do Emerson, ele fez a carga, toca a bola com o Gabriel Bispo, mais à frente com o João Vitor, mas o João Vitor fez o domínio com o braço, falta, anotou. Falta para a equipe da Ponte Preta, Celso. Isso, falta para a equipe da Ponte Preta no campo defensivo. Vai para a bola, Joilson. Vai fazer a ligação direta. Pode ver, Anderson. Verdade. Ô, Luiz Henrique, a Ponte Preta está começando, né? Aliás, está começando, desde o início da partida, está usando muito essa ligação direta dos zagueiros, tanto do Joilson quanto do Nilson Júnior. Exatamente, amigo. A Ponte Preta está passando a bola pelo seu articulador. Apesar que o principal articulador da Ponte Preta se encontra no banco de reserva, que é o Elvis. E o Dodô não apareceu ainda no jogo para fazer a articulação que é necessária para a Ponte Preta. Então eles estão aproveitando para fazer a ligação direta. E a Ponte Preta está aqui, do ladinho direito, campo de ataque, bola com o Luiz Felipe, toca com o Dodô, recua para quem, Dodô? O Luiz Felipe estava do lado, chega Joilson, toca na bola, tentou fazer o corte o João Vitor, a bola bateu no Dodô, sobra com o Jefferson, sai jogando com o João Vitor, vem a marcação do Castro em cima dele, o João Vitor faz a finta, tentou tocar a bola com o Matheus Bueno, roubou a bola o Emerson, toca na frente, era pro Gé. Tocou muito forte, a bola saiu em tiro de meta para a equipe do Guarani, Celso. Bateu na bola muito forte, a bola bateu no gramado, correu para a linha de fundo, tiro de meta que Vladimir já cobrou, Anderson. E a equipe do Guarani sai jogando lá pelo lado direito, chega na marcação, o jogador João Gabriel pediu
A bola desvia no Heitor, mas o árbitro entendeu que é lateral para a equipe do Guarani. Tá ali o Pacheco, já faz a cobrança, toca com o Luan Dias, chega na marcação do Nilson Júnior, mas chegou fazendo a falta. Falta para a equipe do Guarani, Lemão. Falta bem marcada pelo Wilson, estava bem posicionado na jogada, sem pressa nenhuma, Guarani conseguiu o jogo. 0 para o Guarani, 0 para a Ponte Preta. É 0 Ponte Preta e 0 Guarani, né? A Ponte é mandante, estamos aqui no Majestoso, é Derby 208, tá tudo igual por enquanto, ninguém mexendo no placar, a equipe do Guarani vem descendo pelo lado direito com o Heitor. Heitor vai fazer a finta, chega na marcação, mas o Heitor saiu com bola e tudo, é tiro de meta para a equipe da Ponte. Olha o trem. O trem tá passando para que lado? Ah, depende para que lado, de lado você tá no campo, né? Tá sentido... Sentido interior. E aí? Isso é bom? Isso é ruim? Diz a lenda que dá azar para a Ponte. Significa que leva o resultado positivo. Quando ele vem para a cidade aqui, sim. E agora merecendo o Gé, na briga ali dentro da grande área, caiu, pediu falta, pediu pênalti. O árbitro estava em cima da partida, deixou rolar, o Gé ficou caído dentro da grande área. A equipe do Guarani sai jogando com o Matheus Bueno, toca com o Pacheco, já tá caído. O Vladimir tá pedindo para parar a partida. Celso Fittipaldi, você em cima do lance aí, o que achou? Eu não digo que foi simulação, mas ele foi uma bola dividida e não foi. Na minha visão também não foi nada, viu, Anderson? Tá aí, o Luan Lopes está aqui fazendo a sua propaganda, né, no nosso chat. Mas tá bom, já tá participando conosco aqui, viu, Luan Lopes? E o Roberto César Santos aqui também. Tá dizendo que esse juiz gosta de chamar atenção. O Roberto César Santos que tá concorrendo também, junto com toda a galera que está interagindo conosco, a prêmios da nossa jornada esportiva da Grigo. O Gé caído sendo atendido pelo departamento médico da Ponte, Celso. Wagner Ferreira. Opa. Vamos lá. E nesse lance, o Wilton, o árbitro do jogo, estava bem próximo do lance, nada marcou, vai seguir o jogo, já recebeu o atendimento, vai sair para fazer a volta e entrar novamente no jogo. Tá, mas já tá tudo legal com o Gé, agora ele tem que sair, né, voltar pelo lado de fora do campo para voltar ao campo de jogo, mas tá aí. Eu tô vendo o lance aqui agora, realmente não foi pênalti não. Tá certíssimo o árbitro nessa jogada. Os dois se puxaram, né? Um puxou um, outro puxou o outro. Quem caiu primeiro foi o Gé, que não deu nada pro pênalti. E o Guarani vem descendo aqui pelo lado canhoto, bola com o João Vitor, tentou tocar a bola pro Caio Dantas, chegou o Joilson, dá um chute lá pra frente, o Gé tá brincando com o Matheus Salustiano, leva melhor o Matheus Salustiano, que está jogando com o Matheus Bueno na marcação, o Castro, ele vai levando pro centro do gramado, caiu em cima da jogada, o árbitro marcou falta do Castro em cima do Matheus Bueno e a torcida fica brava, mas foi falta, né, Alemão? Foi falta, matou a jogada no meio. Sorte da Ponte, estava sendo um grande contra-ataque o Guarani. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. 26 minutos e 15 passados desse primeiro tempo. O placar do Derby 208 por enquanto está assim. Ponte Preta 0. Guarani também 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. Luiz Henrique Zanqueta, 26,5 jogados e o jogo. A Ponte Preta é melhor em campo. O Gé está buscando o jogo. Se deixar o Gé sozinho com a zaga do Guarani, ele vai levar vantagem. Tanto na parte física e na corrida, porque a zaga do Guarani é um pouco pesada. Porém, a Ponte Preta não deu um chute no gol. E a equipe da Ponte tenta chegar no campo de ataque, sobe Gabriel Bispo, sobe também o Emerson, toca, bola com o Gabriel Novaes, ele faz o domínio, vai levando lá pra canhotinha, passou o Dodô, tem o João Gabriel, ele prefere o João Gabriel, a marcação do Heitor em cima dele, ele toca, o João Gabriel ali mais pro centro, na intermediária pro Emerson, bateu de longe, explode no Matheus Salustiano, o Gé brigando, tira o Douglas Marcelano, a bola sobra com o Gé, sobra com o Matheus Bueno, no carrinho, o Castro, a bola vai sobrando com o João Vitor, tenta sair jogando pelo lado canhoto, a marcação do Luiz Felipe em cima dele, caiu, o árbitro marcou lateral pra Ponte Preta. E bate rápido, o Luiz Felipe toca com o Castro, faz o levantamento para dentro da grande área, tira Matheus Salustiano. De cabeça lateral para a equipe da Ponte, lado direito, campo de ataque, tá o Luiz Felipe, vai fazer arremesso para dentro da grande área, o número 14 da Ponte Preta. O árbitro pede para ele voltar mais um pouquinho,
Tava caminhando o Luiz Felipe, agora sim, ele toma distância, bate e tira, Matheus Bueno de cabeça. É mais um lateral para a equipe da Ponte Preta, Wagner Ferreira. E aí, quem está melhor nesse momento? O Luiz Henrique falou que a Ponte está melhor. Você concorda? Bem, o jogo tá feio, né? Muito erro de passe, ninguém cria absolutamente nada. Agora... Olha, a Ponte Preta fez o cruzamento, sobe de cabeça, o Gé tocou muito embaixo da bola. Agora o que dá para anotar é um duelo particular, né, entre o Gé e o Matheus Salustiano. O Gé se impõe até em cima do marcador por causa do porte físico. E o Salustiano não tem muito recurso técnico, né? Então é bom ficar de olho nessa briga aí. O Gé tome cuidado, né? Porque ele tá pendurado com o cartão amarelo e qualquer coisa aí pode prejudicar a Ponte sendo expulso. Tiro de meta já batido pelo Vladimir, bate de pé na canhota, faz o lançamento lá para o campo de ataque, subiu 2 jogadores da Ponte Preta, sobrou a bola com o Luan Dias. Luan Dias vem levando, vem descendo aqui pelo lado canhoto, a marcação em cima dele do Castro, ele achou o João Vitor mais à frente, agora a marcação do Luiz Felipe, toca com o Luan Dias, vai levando, chega na marcação, Joilson, mas o Luan Dias não, bateu a bola no braço do Luan Dias, né, Alemão? Positivo operante, bem na minha frente aqui, Luan Dias levou vantagem com o braço bem posicionado, marcou a falta, Ponte Preta na bola. Ponte Preta na bola. Eu vou aproveitar. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. VIP Canecas Personalizadas, transformando suas ideias em produtos exclusivos. Tá aí a VIP Canecas Personalizadas. Legal, um abração pro Gustavo, hein? A equipe da Ponte tentava chegar lá pro campo de ataque, tira o Gabriel Bispo, tá buscando o João Vitor, ele toca de cabeça, o Luan Dias chega o Joilson também, dá um toque na bola, toca na frente, o Jefferson deixa passar, vai chegando o Gé na marcação, tira o Jefferson, bate pra frente, a bola cai nos pés do Luan Dias, mas a bola vai chegando com o Luiz Felipe, recua, lá atrás com o Joilson, o árbitro marcou falta. Falta da Ponte Preta em cima do jogador do Guarani. Realmente, nesse lance eu não vi. Na verdade, quem marcou foi o quarto árbitro, viu? Né? Eu realmente não vi falta nesse lance. Você viu aí, Celso? Não vi. Viu, Anderson? Não vi, não. Mas, enfim, a arbitragem brasileira gosta de aparecer bastante, né, Anderson? Exatamente, né? Ainda mais quando... Olha o Wilton como gosta de aparecer. É árbitro FIFA, isso. É falta para Ponte Preta agora, já bateu, bola com o Emerson no setor defensivo, ultrapassa a linha que divide o gramado, toca do lado direito com o Luiz Felipe, vem a marcação do João Vitor, Luiz Felipe faz o lançamento pro Iago, o Iago Dias, ele tocou de cabeça, a bola vai chegando com o Gabriel Novaes, chega Gabriel Bispo, chega também o João Gabriel, dá um chute prensado, vai sobrando tranquilamente pro goleirão Vladimir. Faz o domínio, sai jogando com o Heitor lá do lado direito, mais à frente com o Pacheco. O Pacheco tem liberdade, o João Gabriel tá marcando meio longe, já tocando com o Caio Dantas. Caio Dantas faz o domínio, tentou fazer a inversão ali pro Luan Dias, quase que o Emerson rouba, mas a bola volta com o Caio Dantas. Caio Dantas faz o domínio, bola com o Pacheco toca com o Gabriel Bispo tocou atrás do Heitor, tocou muito mal, a bola saiu em lateral, agora o Gabriel Bispo matou o Heitor, né, Alemão? Exatamente, ele pensou que o Heitor tinha câmera de ré para pegar a bola, mas jogou atrás o jogador do Guarani. Sorte da Ponte. E lá vem a equipe do Guarani novamente, bola com o Luan Dias, a marcação do Castro em cima dele, leva melhor o Castro. Recua com o Joilson de perna direita, dá um chutão lá na frente, tá buscando o Iago Dias. O Iago Dias ganhou ali do Jefferson, faz o domínio. A marcação do Jefferson em cima dele é lado direito. Iago Dias levou na linha de fundo, bateu, prensada, a bola passa na frente do Vladimir, sobra com o Gabriel Novaes, toca mais atrás com o João Gabriel, vai bater daí, bateu de longe, bateu muito mal. Pegou mal na bola o João Gabriel, mas chegou com perigo a equipe da Ponte Preta, Celso. Uma jogadaça do Iago Dias pela direita, fez o cruzamento, a bola passou cruzando a área, passou na frente do Vladimir, não chegou ninguém na Ponte. E aí, Gabriel Novaes dominou, recomeçou, jogou no João Vitor que bateu e mandou lá para a linha de fundo, Anderson. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. E a toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone. Também é o WhatsApp 19-2227-4555. Tá aí, tiro de meta para o Vladimir bater. Ele não bateu até agora. Tá pedindo posicionamento, sai os dois zagueiros, o Matheus Salustiano, o Douglas vai ser lá da área. Ele pede, vai bater de pé na canhota, vai fazer o levantamento lá na frente, o goleirão do Guarani. Autorizou, ele bateu lá na frente, sobe de cabeça, o Emerson subiu também, o Castro vai sobrando de cabeça com o Heitor, ele toca, tira de cabeça o Castro, agora a bola parece jogo de futebol.
A bola ficou ali de cabeça em cabeça e o árbitro marcou falta em cima do Iago Dias na linha que divide o gramado, Celso. Exatamente, falta já cobrada e a Ponte vem pelo lado esquerdo. Vem pelo lado esquerdo com o Gabriel Novaes, a marcação do Heitor e do Pacheco. O Gabriel Novaes tentou puxar para o meio, caiu, o árbitro manda continuar. Sai jogando o Guarani com o Heitor, toca na frente, faz o domínio, o Caio Dantas mais uma vez pediu falta, mandou continuar a bola com o Iago Dias. O Iago Dias espera a passagem do Luiz Felipe aqui pelo lado direito, chega o João Vitor na marcação, ele faz o cruzamento, Gabriel Bispo faz o domínio e sai jogando, vai armar contra-ataque, escorregou. A bola nos pés do Luiz Felipe, toca para trás com o Joilson, a torcida fica brava, hein? Tem jogador do Guarani caído, é o Caio Dantas, Alemão. Caio Dantas levou um pontapé ali, o juiz não deu nada, chegou, levanta que eu vou te dar amarelo. Tá quase levantando o jogador. Tá ali, Wagner Ferreira, 33 minutinhos, 0-0, Ponte Guarani. Olha, um jogo equilibrado, né? Muito pegado, né? Muito, bem a caráter para um derby realmente. Agora, tecnicamente fraco, a rigor, um chute da Ponte com o Dodô para fora e um chute do Guarani com o Bueno também para fora. Tem muitos erros de passe e o derby está devendo em termos de espetáculo. E a equipe da Ponte tenta chegar mais uma vez no campo de ataque. Douglas Bacelar, de cabeça, coloca a bola em lateral lá do canhoto para a equipe da Ponte Preta fazer a cobrança. Vai chegando ali o João Gabriel, vai chegando lentamente para fazer a cobrança. O jogo já deu aquela sentada, né? Já passou aquela tensão de início. 35 minutos, né? Exatamente, 34,5, daqui a pouquinho 35. É lateral para Ponte Preta, sai jogando o João Gabriel com o Gabriel Novaes, toca do ladinho, devolve a bola com o Gabriel Novaes, ele joga, recua do campo de ataque pro goleirão Luan Ribeiro. No campo intermediário, como o líbero, sai jogando no setor canhoto, a bola com o Nilson Júnior. Nilson Júnior toca lá na frente, o Gabriel Novaes toca de cabeça, a bola chega com o Dodô, Dodô toca na frente, agora sim. Agora é o Dodô que recebeu a marcação em cima dele do Pacheco. Lá no lado canhoto, ele puxa pro meio, tenta jogar, olha, a marcação incessante, não desgruda o Pacheco do Dodô. Agora ele pedala, pedala aqui, pedala ali, toca no meio, bola com o Gabriel Novaes, chega Matheus Bueno. Toca com o Caio Dantas, tentou fazer o domínio, caiu, pediu falta, o árbitro manda continuar. Bola ficando com o Joilson, sai jogando e mais uma vez está caído. Tá caído o Caio Dantas e reclamou bastante, hein, Lemão? Foi falta, sim. O árbitro não entendeu dessa maneira e a Ponte vai levando, não tem nada a ver com o assunto, segue o jogo aqui do lado direito, Luiz Felipe, toca com o Iago Dias, devolve a bola com o Luiz Felipe, já achou o Emerson, toca na frente com o jogador que é o Castro, tentou fazer a jogada, pediu mão do Jefferson, sai jogando agora, o árbitro marcou falta. Na primeira jogada do Jefferson, né, ô Celso? Isso, pegou na mão 2 vezes. A primeira ele deixou seguir para ver se era vantagem. Aí tentou de novo o jogador da Ponte, bateu na mão do outro zagueiro do Guarani. Aí ele parou no primeiro lance e marcou a falta. É falta para Ponte Preta na meia direita, vai fazer o levantamento o Dodô. Ele tá colocando a bola ali com carinho. O jogador Joilson conversa com o Dodô. Tô vendo ali apenas o João Vitor na barreira, né? Porque a bola vai ser alçada para dentro da grande área. Com certeza, né, Celso? Exatamente. A princípio, vai alçar na área. Jogadores da Ponte, jogadores do Guarani, tudo disputando bola dentro da área. Vamos seguir ao lance. Vai fazer a cobrança a equipe da Ponte Preta, Dodô de perna direita, faz o cruzamento para dentro da grande área, tira de cabeça o Douglas Bacelar. Vai correndo lá o Nilson Júnior, mas a bola saiu. Escanteio. Escanteio para a equipe da Macaca, né, Celso? Segundo Exato. escanteio da Macaca. Escanteio, Dodô vai para a bola. Wellington Baidalho está aqui conosco também. Grande Wellington. Boa noite, galera. Para cima, Ponte 2-0 para Macaca. Tá aí o Wellington Baidalho concorrendo também aos prêmios dessa jornada esportiva da Grigo. É derby 208, é Ponte Preta, é Guarani. É escanteio para Macaca, tá lá o Dodô para fazer a cobrança. Tá autorizado, vem de pé da direita, faz o lançamento para dentro da grande área, subiu o Nilson Júnior de cabeça, sobe o Gabriel Bispo. Ele tira, mas a bola sobra com o Iago Dias, bateu de longe, a bola vai para fora. Muito acima do goleirão Vladimir, bateu, tentou experimentar o Iago Dias, mas pegou mal na bola, né, Celso? Exatamente, antes. Pegou muito embaixo da bola, ela subiu, foi para a linha de fundo, tiro de meta para o goleiro Vladimir. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados, com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. Sai jogando a equipe do Guarani pelo lado canhoto com o Jefferson. Jefferson vem descendo, tem liberdade. Agora que vai chegando o Iago Dias na marcação. O Jefferson vai descendo, ultrapassa a linha que divide o gramado, toca com o João Vitor, não conseguiu fazer o domínio.
Aliás, o toque do Jefferson pro João Vitor não foi legal, né, Alemão? Ele pensou que fala assim, eu vou jogar ali, você corre. Correu pro lado de fora do campo. Brincadeira, hein? E agora o Matheus Salustiano alivia, tira a bola ali, o Jefferson ficou caído. Já reclama a cotovelada. Tá aí, ó. O Celso tá vivendo lá o jogo no lance. Mas é lateral para Ponte Preta. Veio o Luiz Felipe, faz a cobrança, tá buscando Iago Dias, a marcação em cima dele do Jefferson, tira de cabeça o Gabriel Bispo com o Matheus Bueno, faz uma jogada bonita em cima do Luiz Felipe, tocou errado. Ele fez uma jogada bonita, ele tentou fazer o passe para o João Vitor, mas tocou a bola para fora, né, Alemão? Exatamente, Anderson. Ele deu um grande lençol no jogador da Ponte, mas o vento levou a Pinóia para a lateral. Lateral para a Ponte, agora escanteio. Era o Castro tentando achar o Jefferson lá dentro da grande área. O Gé, né, dentro da grande área, quem chegou foi o Matheus Salustiano, colocou em escanteio para a equipe da Macaca. Agora do lado direito, o campo de ataque vai fazer a cobrança mais uma vez o Dodô. Dessa vez do lado direito. Vai fazer o levantamento, número 7 da equipe da Ponte Preta, o Vladimir. Pede pra galera marcar, tá autorizado, faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe de cabeça, o Nilson Júnior toca ali também. O jogador que é o Luiz Felipe, bola com o Nilson Júnior de cabeça, com o Gabriel Novaes, tocando a bola, vai passar pra fora! Pra fora, quase que o jogador pontepretano surpreende, era o Gé, né, Celso? Exatamente, a bola parecia já dominada pela zaga do Guarani, o Gé colocou o pé no meio dos zagueiros, pegou muito embaixo da bola, a bola subiu, mas uma grande oportunidade, hein, Anderson? E aí, Luiz Henrique, estamos chegando a 40 minutinhos, vai se encaminhando pelo jeito um 0-0 esse primeiro tempo. Jogo fraco tecnicamente, né, Anderson? Os dois times disputando muita bola no meio campo, mas teoricamente fraco. O Guarani não deu um chute no gol, como diz o Wagner, deu um chute com o Matheus Bueno, muito pouco para um time que quer vencer, precisa vencer para respirar do campeonato. A bola com o Vladimir, sai jogando com o Jefferson, setor defensivo lá do canhoto, chegou Iago Dias na marcação, ele toca na frente com o João Vitor. João Vitor faz o domínio, tentou tocar ali com o Caio Dantas, o Joilson fez simplesmente a carga inteira em cima do centroavante do Guarani. Ele pensou que estava brincando de levar nas costas, né? É o famoso lema do pula-cela? É o pula-cela, ele pulou a cela. É a quarta falta que o Caio Dantas reclamou, a primeira que o árbitro marcou. Falta ali na linha que divide o gramado, vai fazer a cobrança o Matheus Bueno. Oi? Alguém já subiu nas suas costas? A pergunta é pra mim? Alguém já subiu nas suas costas? Aqui, meu filho, quando era pequenininho, eu colocava ele para fazer umas caminhadas aqui, tipo no pescoço. Bem respondido? Bem respondido. A equipe do Guarani sai jogando com o Matheus Bueno. Lá do canhoto, setor defensivo, o Castro faz a marcação, ele recua com o Vladimir. Vladimir domina com o pé direito, sai jogando com o Matheus Salustiano. Lá do canhoto, veio o Jeff fazer a marcação, em cima dele ele toca com o Jefferson, chega o Iago Dias. Faz a falta em cima do lateral do Guarani, falta para o Guarani. Wagner Ferreira, pelo jeito vai ficar 0-0 esse primeiro tempo, hein? Olha, a Ponte finalizou mais, né? Tá certo que não acertou o alvo, né? Mas finalizou mais, tentou, tá mais acesa no jogo. Mas falta qualidade, né? Aquela qualidade que falta pro Guarani, falta pra Ponte também. Agora é bom lembrar um detalhe, que o vento favorece a Ponte nesse primeiro tempo. E a equipe do Guarani chega com o Heitor, bateu pro gol, segura firme, Luian Ribeiro. Teve liberdade, ele puxou para a perna direita, bateu, tava ligado na jogada, fez a defesa, mas chegou o Guarani, irmão. Bela finalização do lateral Heitor, que veio aqui pelo lado esquerdo, aproveitou o porta-luz que fez o Caio Dantas e chutou, mas o goleiro da Ponte, sem perigo algum, encaixou no centro do gol. E agora tá caído o jogador da Ponte Preta lá, Celso. Tá caído o jogador. Quem que tá ali? É o Gabriel Novaes? Eu acredito, Novaes. O árbitro já mandou entrar o atendimento médico. Tá lá, mexendo, se torcendo de dor, batendo os pés no chão. Foi numa dividida, né, Anderson? Tá lá, tá sentindo bastante o jogador Ponte Pretano. Wagner Ferreira, o campo tá bonito, torcida, né? Da Ponte Preta se fez presente, mas como faz falta a torcida adversária, né? Até pro jogo, né, com o derby, com essa rivalidade, quando tem a torcida adversária, ou quando tinha, melhor dizendo, as equipes parece que dentro do gramado sentia esse calor, né, das torcidas, fazendo duelo na torcida, né, bem, não duelo na violência, mas faz falta, né? É o contraponto, né? Fica faltando, enquanto uma torcida vibra, a outra retruca. Evidentemente que se houvesse torcida do Guarani hoje, seria
em minoria, né? Bem menor, porque a carga realmente é muito pequena para o visitante. Mas, de qualquer maneira, emoldura o espetáculo, né? Emoldura, como você disse, né? Faz falta a torcida adversária no campo também. Agora, isso aí precisa ser revisto, hein? Não sei não se vão derrubar essa... Porque os clubes estão tomando muito prejuízo. Imagina a torcida do Guarani presente hoje aqui, no número de uns 4 mil torcedores. Evidentemente que a Ponte ia agradecer em termos financeiros. O borderô ia ficar mais recheado. Agora o Ministério não permite, o policiamento reclama e vamos tocando. E caberia aqui no mínimo umas 3 mil pessoas. Você vê bastante ponto vazio no estádio. Caberia mais torcidas. Alguma coisa tem que ser revista. O jogo de São Paulo e Vasco, a torcida do São Paulo recebeu o ônibus na entrada do vestiário. Quando tem Guarani, a polícia faz 2 cordões de isolamento, não deixa a torcida chegar perto. Está tendo alguma coisa de interferência e alguma coisa tem que ser discutida. E uma informação importante, quando joga time grande, que nem vem jogar Palmeiras, jogou São Paulo, o ingresso é R$100. Ou seja, facilita também e ajudaria os próprios do Campineiro. Tá aí a opinião desse timaço da Web Rádio Grego. Agora sim, já voltou o Gabriel Novaes. Já foi atendido, já está em campo, Anderson. Já está de volta o Gabriel Novaes. A Ponte Preta tenta sair jogando lá pelo lado canhoto. Bola com o Dodô faz a finta em cima do Pacheco. Ele leva no meio, tira. Agora o Heitor sai jogando com o Pacheco de perna direita. Chuta, mas a bola saiu em lateral. Lateral para a equipe da Ponte Preta. 44 minutos jogados desse primeiro tempo. Tá tudo igual, ninguém mexeu no placar ainda. 0 para a Ponte, 0 também para o Guarani. Grande João Rubio. Tá aqui também acompanhando, tá dizendo que jogo doido. O Fabiano Rubio tá também, estamos aqui na torcida Bugrão, 3-1. Boa jornada dos amigos da Rádio Grego. E a equipe da Ponte Preta tenta chegar lá pelo lado canhoto. Bola com o João Gabriel, tentou tocar a bola. E o Emerson, ele recua com o Luiz Felipe. Ele bate, tentou fazer a inversão de jogo com o João Gabriel. E a bola bateu na bandeirinha, saiu. O auxiliar número 1, Thiago Gomes da Silva, já levantou seu instrumento. E colocou a tiro de meta, né, Celso? Exato, pegou na bandeirinha, rodou para fora, saiu inteira. Aí, tiro de meta. Fabiano Rubio tá falando que vai ser 3-1 para a equipe do Guarani. O José Pedro tá querendo que sorteia o nome dele também, igual a Maria Elisa, tá querendo dar um presentão pro papai, o seu Toninho, grande Antônio Piton, e também o mais novo da família, né? O Thiago, o bebezinho Thiago, que chegou lá na família Piton. Clodoaldo Savione, tá aí, ó, gostaria de ganhar o boné. Grigo, cadê o boné? Tá dizendo o Clodoaldo Salvione. Tá aí, todo mundo tá concorrendo, hein? Todo mundo concorrendo no final da nossa jornada esportiva da Grigo e Guarani. O Diógenes também tá, já mandou uma mensagem, Diógenes? Eu tô moreninho aqui, esperando o neném pra colocar a ficha. A equipe da Ponte Preta tenta sair jogando com o Gé pelo lado canhoto. Ele faz o cruzamento para dentro da grande área, vai fechando o Gabriel, não mais passa. Toca com o Dodô, fora da área, bateu. Dentro da grande área, bateu muito mal, Dodô. Quando eu disse fora da grande área, entenda-se, dentro da grande área, pegou muito mal na bola, mas uma chance muito boa da equipe Ponte Pretana, Celso Fittipaldi. Uma grande jogada do Gé pela direita, né, Anderson? Ele cruzou, a bola passou. Gabriel Novaes levantou a cabeça, rolou para trás. Dodô bateu mascado e a bola foi para a linha de fundo. Tiro de meta aqui, cobra o goleiro Vladimir. 46 minutos passados desse primeiro tempo. Lemão e Celso levantaram a placa de acréscimos aí ou não? Eu não vi. Eu também não. Vamos ficar atento aqui, Anderson. Se eu não me engano, foi 3 minutos. 3? Levantaram, então, 3 minutinhos? Se for isso, vamos até 48. Daqui a pouquinho o juiz apita o final do jogo. Joilson toca de cabeça, a bola vai ficando com o Luan Ribeiro. Agora a torcida da Ponte começa ali a ligar as lanternas do celular. Agora sim, porque o meu som sumiu de repente aqui. As lanternas dos celulares. A equipe do Guarani tenta sair jogando lá pelo lado direito, intercepta a jogada do Emerson, sobra com o Gabriel Bispo. Gabriel Bispo toca com o Pacheco tentou fazer o toque pro Heitor, intercepta ali o Nilson Júnior. Sai jogando com o Dodô caiu, pediu falta, a bola sobrando com o Matheus Bueno, tocou na frente pra ninguém. Chega o Nilson Júnior, sai jogando na categoria, o zagueirão da equipe da Ponte Preta. Toca mais à frente com o Gabriel Novaes, ele recebeu, recua e a torcida fica na bronca com o Gabriel Novaes. Ele toca a bola com o João Gabriel, que devolve lá atrás com o Luan Ribeiro. Mas tá de brincadeira o Gabriel Novaes. O zagueiro sai lá de trás, abre para receber na frente, ele joga a bola lá atrás e ainda
colocando em risco, né, o contra-ataque do Guarani. O zagueiro saiu, joga a bola na frente, deixa ele brigar aqui, pô. E levou uma bronca do João Gabriel lá. Levou a bronca de todo mundo, viu, Anderson? Inclusive do repórter. Tiro de meta que o Vladimir vai fazer cobrança, só que o Wilton chega ali, pede a bola, aponta o centro do gramado e põe final de primeiro tempo. 0 para a equipe da Ponte Preta, 0 também para o Guarani. Celso Fittipaldi, algum detalhe aí no gramado? Anderson, o detalhe que eu vi aqui, o jogo pode não ter muita qualidade, mas foi bem brigado, né, Anderson? Muita correria, muita disposição na briga pela bola, ambos os lados, né? E a Ponte se reuniu ali, os jogadores, para descer pro vestiário, fizeram uma resenha ali à parte. E vamos ver o que acontece no segundo tempo, Anderson. Lemão Zanqueta, algum destaque aí do gramado? Nenhum. Torcedor Bugrinho está acompanhando pela Rádio Gringo, está vendo os jogadores do Guarani saindo aqui pelo lado direito do estádio Moisés Lucarelli. Cabisbaixos, falar a verdade. Um time fraco, um time feio. Um jogo até agora que tem que pedir desculpa da bola. Coitada da bola. Ô, Luiz Henrique, empate que não serve pra ninguém. Aliás, serve pra Ponte, né? Porque se a Ponte... se a Ponte... Com esse empate, a Ponte ela consegue sair fora da zona de rebaixamento por ter uma vitória a mais que o Botafogo. Então, o Botafogo, nesse momento, com esse resultado, vai entrando na zona de rebaixamento e a Ponte vai saindo porque tem uma vitória a mais. Mas um resultado que não deixa de ser ruim para as equipes. Pior para o Guarani. Exatamente, Anderson. Do males, o menor para a Ponte Preta, que com esse resultado deixa a zona de rebaixamento, não distancia. E para o Guarani, que só a vitória interessa, praticamente não entrou em campo. O meio campo que não existe, um time apático. Vamos ter que falar alto aí para falar no vestiário. Wagner Ferreira, algum destaque nesse primeiro tempo que você viu aí, que fala assim, pô, chamou atenção esse primeiro tempo? Como eu disse durante a transmissão, eu gostei da atitude do Gé. Pelo menos, quanto tempo fora e mostrou luta, garra, uma disputa à parte com o Matheus Salustiano. E o jogador que mais preocupou a defesa do Guarani. A Ponte teve as suas chances, pelo menos umas 4 chances contra 2 do Guarani. Escanteios, a Ponte teve um a mais do que o Guarani, mas os erros de passe foram do mesmo tamanho, né? Tanto o Guarani errou, como também a Ponte Preta errou. Um detalhe à parte, a arbitragem do Wilton, que me parece que não está agradando ao torcedor da Ponte Preta, ele deixa muito lance correr, mas como o jogo é muito truncado, muito brigado, então o torcedor da Ponte acha que está favorecendo o Guarani. Algumas faltas ele deixa passar em branco, mas é complicado a arbitragem também, num jogo tenso como esse. Vamos deixar que o árbitro tenha aí um bom segundo tempo. Placar justo no primeiro tempo, viu, Anderson? Achei que o 0-0 ficou de bom tamanho para o jogo ruim. O Geraldo Tadeu Pozo, grande Geraldo, tá dizendo que a bola sofre em Campinas nesse momento. Bom, a gente vai fazer aquele intervalinho aqui na Grigo, intervalo da Grigo, e a gente já volta com os detalhes, com as análises de Wagner Ferreira, de Luiz Henrique Zanqueta, nesse intervalo da Grigo. É rapidinho e a gente já volta. Vai mandando a sua mensagem aqui no chat do canal do Grigo no YouTube, também no chat do Rádio Grigo Oficial no Facebook, e você vai estar concorrendo a uma bola oficial da pênalti, a 2 bonés da Rádio Grigo e um perfume sensacional feminino da Fator 5. Legal? É rapidinho e a gente já volta. É a Rádio Grigo, é a rádio dos amigos. Estamos apresentando Jornada Esportiva dos Amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados, com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. O Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas, que é o Pulo Futebol. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico,
um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo com 154 anos de tradição é o Clube Concórdia. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento, amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe. São os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone. Também é o WhatsApp 19 3227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. VIP Canecas Personalizadas, transformando suas ideias em produtos exclusivos. Faça sua encomenda com a VIP Canecas Personalizadas, com qualquer tema que você quiser. A VIP Canecas Personalizadas produz canecas com fotos, canecas de times, canecas de alumínio, canecas de vidro, canecas de chopp de vidro e de acrílico, copos long drink, taças de gin, canecas para todas as datas comemorativas, squeezes, além de camisetas personalizadas, adulto e infantil, gravação a laser em copos térmicos, mousepad e muito mais. Faça sua encomenda através do WhatsApp 19 991 32 44 66 e visite nossas redes sociais @vip.canecas personalizadas. Canexe, a vida é curta demais para beber em qualquer xícara ou caneca. Venha ser VIP. Você sabia que o Radiosnet é o melhor e mais rápido aplicativo para se ouvir rádios em seu celular? Baixe agora em radiosnet.com. Life Prev. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Life Prev, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Life Prev através do WhatsApp 19 99794 8665 ou pelo lifeprev.com.br e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Life Prev, corretora de seguros e consórcios. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na Rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva dos Amigos, onde o esporte e a amizade caminham junto. Wagner Ferreira.
Muito bem, meus amigos da Web Rádio Grigo, o intervalo de jogo no estádio Moisés Lucarelli, o derby campineiro, número 208, Ponte Preta e Guarani, ficaram devendo. As suas tradições não foram honradas dentro do gramado nesses primeiros minutos de jogo. Erros de passe, erros da Ponte, erros do Guarani. A Ponte um pouquinho mais afoita no jogo, porque afinal de contas joga dentro de casa, empurrada pela sua torcida, e criou algumas chances contra a meta do Guarani, mas sem levar aquele perigo, né? Vejam que o Dodô foi o primeiro a arriscar, chutou forte para fora. O Guarani tentou responder com o chute do Bueno também para fora. E a Ponte teve na sequência 2 chances. Uma com o Iago, chutou muito por cima, e uma outra com o Gé, também por cima. Só que o Gé estava bem próximo do gol. Ele poderia, com um pouquinho mais de capricho, ter feito o gol da Ponte Preta. E o Heitor, né, criou uma chance pelo lado do Guarani, uma cobrança de falta. Uma falta cometida lá em cima do Caio Dantas, e próximo no bico da grande área, o Heitor cobrou e mandou para fora, na rede pelo lado de fora. Então foram poucas chances e pouca movimentação. A Ponte, eu acho que carece de um homem armador ali no meio. Até, sei lá, suspeito que o Elvis volte para o segundo tempo, porque a Ponte não teve armação. Teve o Dodô, que é mais um meio atacante do que um meio armador. O Elvis, vamos dizer, ele fica paradão ali no meio, mas com o toque genial dele, ele pode colocar o Gé em condições de jogo, pode colocar o Iago Dias, né? Pode colocar o próprio Gabriel. Então a defesa do Guarani suportou tranquilo o ataque da Ponte. O Guarani não teve, do meio campo para frente, volume de jogo, criou muito pouca chance. Então, praticamente, o goleiro da Ponte ficou assistindo o jogo. Acho que ele não fez nenhuma defesa. Então, um jogo amarrado, brigado, é verdade, né? Muito disputado, mas tecnicamente muito fraco, né? Quem apanhou nesse jogo aí, nesse primeiro tempo, foi a bola. Então, realmente, esperamos que no segundo tempo a coisa melhore. Não sei se o técnico Alain é conservador, vai querer mexer no time, ele não tem muitas opções, não. Para mexer no meio campo, ele tem o quê? Tem o Pierre, tem o Araújo, Estevão, Estevão tá meio devendo também, né? No ataque ele tem o Bruno Mendes, esse sim, é o talismã. Pode até ser um jogador que ser utilizado aí a partir do 20º, 30º minuto do segundo tempo. E do lado da Ponte, poderia entrar o Elvis, né? Para dar maior acerto nos passes. Essa seria a grande sacada do técnico Nelsinho Batista. Não vejo também muitas alterações. Experimento. Não vejo muita vantagem para a Ponte em mexer no banco de reservas. Ele tem o Igor, tem o Matheus Silva, tem o Sérgio Rafael, o Risso, todo jogador de defesa. Hudson é o meio-campista ali, vai entrar no lugar do Castro. O Castro não está mal no jogo, não. Tem o Elvis, esse sim, para mim entraria no intervalo. Tem o Portuga, não tem tido chance. Matheus Regis é outro que não tem tido chance. E o Renato. Então, não acredito que o Nelsinho faça grandes mudanças, não. Se vier, ele vem com o Elvis no time da Ponte para o segundo tempo. Do lado do Guarani, eu já disse, não vejo muita condição de mexer no banco de reservas, a menos contar com o Bruno Mendes, que é o talismã, costuma dar sorte para o Guarani, principalmente nesses jogos difíceis, costuma decidir. Veja que no último derby, não nesse último, que jogou aqui no estádio Moisés Lucarelli, o Guarani perdia por 1-0 até o final do jogo. Aí o Bruno Mendes foi lá e decidiu no empate de 1-1, e hoje pode acontecer a mesma coisa. Então vamos aguardar a volta dos times para o segundo tempo e a informação dos nossos repórteres se teremos ou não novidades para o segundo tempo. A arbitragem do Wilton Pereira Sampaio deixou o pau comer, né? Essa é a grande realidade. Não marcou todas as faltinhas, não. Só aquela falta mesmo muito vergonhosa, ele acaba marcando. Me parece que a torcida da Ponte não gostou muito da arbitragem dele, não. Teve um lance polêmico em cima do Gé dentro da grande área. O nosso Anderson Grigoleto observou no replay aqui, me parece que não houve um lance de pênalti. Algumas faltas que ele marca, outras ele não marca. Então realmente a arbitragem perfeita a gente não vai conseguir nunca. E o Wilton hoje não está sendo muito do agrado do torcedor Ponte Pretano. Quem é que está mais comigo neste intervalo? Acho que nenhum dos outros. Né? Tá aqui, o Lemão tá na área aí, Lemão? Positivo. Lemão tá na área, Celso também, né, Celção?
Alguma movimentação no banco do Fala, Guarani? Anderson. Nenhuma. A ponte volta, Anderson. No momento, eu não vejo levantar a plaqueta para nenhuma substituição, hein, Anderson? Pelo que eu vi, tá voltando com o mesmo time. E aí, Zanqueta, a equipe do Guarani voltando também? Você viu alguma movimentação? Mesmo time. Ô, Wagner, a gente falou bastante na resenha do Ayrton, né? E o Ayrton acabou nem ficando nem no banco, né? Eu acho que não reuniu condições, né? Muito tempo afastado e realmente o técnico Alain resolveu nem trazer para o banco de reservas. O Guarani então perde aí com o Ayrton, perde com o Pegorari, muito embora o Valdemir não tenha sido exigido muito nesse primeiro tempo, né? Acho que não fez nenhuma defesa. Os chutes que a Ponte deu foram todos para fora. E o jogo então se arrastou para o 0-0, para mim um resultado justo nesse fraco primeiro tempo que nós vimos aqui no estádio Moisés Zucarelli. Legal, esse Wagner Ferreira com sua análise nesse intervalo da Gringo, as equipes já retornaram ao gramado do Majestoso, vai começar daqui a pouquinho o segundo tempo desse Derby 208, Derby que por enquanto ninguém mexeu no placar ainda, 0 para a Ponte, 0 também para a equipe do Guarani, a galera sem mudança no Guarani? Nos dois times, daí então, o árbitro já está ali, quem vai dar o início é o Luan Dias, está encostado na bola, a equipe do Guarani vai sair jogando nesse segundo tempo, o João Vitor está dizendo aqui, o João Vitor Rubro, o Wagner Ferreira, que ele escutou, isso daí não é informação, apenas, né, que ele escutou, que o Ayrton saiu do Guarani, daqui a pouco a gente confere mais isso daí. Pita o árbitro! Começa o segundo tempo do Derby Campineiro, é um Derby 208. 0-0 por enquanto, e você vai curtir nesse segundo tempo as emoções, os detalhes, as informações conosco aqui na nossa querida Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Comigo, com Wagner Ferreira, com Luiz Henrique Zanqueta, com Carlos Zanqueta e também Celso Fittipaldi. Esse timaço da Grigo. Oi! Deu pau no bandeirão da Ponte, lá a equipe da CPFL arrancando o bandeirão, enroscado na iluminação. Tá agora bem atentado ali o Lemão Zanqueta, realmente, né? Tem um guindastre e o negócio enroscou geral ali. Falta para a equipe do Guarani, setor defensivo, tá o Luan Dias para fazer a cobrança lá do direito. O Dodô fica parado na frente da bola, ele deixa agora para o Gabriel Bispo fazer a cobrança. O Gabriel Bispo toca com o Luan Dias, devolve com o Gabriel Bispo, vai tocando com o Pacheco. O Heitor disparou, ele toca com o Heitor, chega ali na marcação, o Nilson Júnior tira a bola em lateral. Você viu a saída de bola do Guarani? Pois deu um bico lá para trás pro goleiro já, né? Pois é. Isso explica tudo, viu? Já bateu o Pacheco, tá buscando na frente o Heitor tentou fazer a devolução pro Pacheco, a bola bateu no Gabriel Novaes, saiu, escanteio para a equipe do Guarani. Primeiro escanteio do segundo tempo, Pupo Grão fazendo a cobrança, Zanqueta. Primeiro escanteio do lado direito do ataque bugrino, o Heitor conseguiu o escanteio, ele pegando a bola, ajeitando a redondinha e vem chuveirinho na bola na área da Ponte Preta. Tá ali o Heitor para fazer a cobrança na ponta direita, campo de ataque de perna direita. Agora o Wilton Pereira Sampaio tá conversando com o Gé. O Gé já tem amarelo, hein? Na realidade é o João Gabriel que tá ali, né? Tá autorizado, o pai do Heitor faz o cruzamento de perna direita, sobe de cabeça. O Emerson tira e a bola caiu nos pés do Gabriel Novaes, que disparou aqui pelo lado canhoto. Chega no carrinho, Matheus Bueno. E complementa o Heitor para fora. O árbitro deu apenas lateral para a equipe da Ponte Preta, né, Celso? Exatamente, Anderson. Marcou lateral. O Gabriel Novaes ficou pedindo falta, mas o árbitro, como não gosta de marcar, né? Já batido pelo João Gabriel, tentou buscar o Gé, a bola passa por todo mundo, chega no Douglas Barcelar, ele explode em cima do Dodô, a bola vai saindo, é tiro de meta para a equipe do Guarani fazendo a cobrança. Eu tô vendo aqui que os suplentes da equipe da Ponte Preta já se dirigindo ali para fazer aquele aquecimento, né, Celso Fittipaldi? Exatamente, Anderson. Todos eles se deslocando para os gols do fundo para fazer o aquecimento para... daqui a pouco o professor vai mexer, acho, né? Vai mexer. Daqui a pouco eu peço a opinião também de quem
o Nelson pode colocar aí para melhorar a equipe da Ponte Preta e o técnico Alan Al para melhorar a equipe do Guarani. A Ponte tenta sair jogando pelo lado canhoto, lançamento feito para o Gabriel Novaes, sobra com o Pacheco. Pacheco toca com o Luan Dias, chega a marcação do Nilson Júnior, chegou firme na bola, chegou firme também no Luan Dias. O árbitro marcou falta, é falta para o Guarani na meia direita, campo de ataque já, Zanqueta. Uma falta bem marcada, Luan Dias estava fazendo a volta no jogador da Ponte, levou o Rapa por baixo. Wilton Pereira da Costa bem posicionado, apitou Luan Dias na bola. Tá aqui a galera, todo mundo participando, querendo os prêmios da nossa jornada esportiva da Grigo. Vagnão, Luiz Henrique, tá legal demais, hein? A galera tá participando muito hoje nessa jornada especial do Derby 208. Bate pra frente o João Gabriel, tem o G ali, sobe de cabeça o Douglas Marcelar. O Gabriel Bispo tentou fazer o domínio, mas o Castro roubou. Já sai jogando com o Iago Dias faz o domínio, campo defensivo, já joga na direita, a bola com o Luiz Felipe. A marcação em cima dele é do João Vitor. Luiz Felipe retorna a bola com o Joilson. No campo defensivo ele retorna a bola com o Luan Ribeiro, dentro da grande área da equipe Ponte Pretana. Enquanto isso, eu vou falando as mensagens aqui da galera que tá mandando, né? Tá ali o Beto Bassan mandou, que eu já li, deixa eu ver mais aqui para baixo. Vamos ver aqui, o Wellington Bardalho, eu já vi também. Clodoaldo, o Geraldo. Agora tenta chegar ali o Caio Dantas, chega firme na bola. O jogador Ponte Pretano, o Joilson, faz a falta no círculo central, falta pro Guarani, chegando ali o Joilson, o Celso, o Zanqueta. É falta grande. Maria Angélica Rosa tá dizendo que o jogo tá ruim mesmo. Rodney Pavim Bruce, grande Rodney. Fala, meu querido, tudo bem? Eu aqui com a Rosângela sofrendo, tá aí os bugrinos, né? O Rodney, a Rosângela também. Foi o nosso gordinho no meio de campo, tá dizendo o Geraldo, João Rubio, que jogo horrível. Olha o Elson Fittipaldi, o Elson Ponte Preta tá aqui no Majestoso e tá curtindo a jornada da Grigo. A Ponte Preta sai jogando no setor defensivo, bate pra frente, a bola sobra com o Gabriel Bispo, toca com o Matheus Bueno, tentou tocar a bola com o Heitor, sai jogando com o Dodô. Tocou mal, o Dodô vai jogando aqui pra direitinha, bola com o João Gabriel, quer dizer, na canhotinha, com o João Gabriel, toca com o Gabriel Novaes, a marcação do Heitor em cima dele, ele faz o break, espera a chegada de alguém, ninguém aparece, ele toca atrás, com o Nilson Júnior. Agora o Luan Dias faz uma pressãozinha, o Nilson Júnior recua a bola com o Luan Ribeiro, o torcedor da Ponte Preta não gosta desse futebol, né, Luiz Henrique? A torcida quer a Ponte Preta no ataque, a Ponte Preta parece caranguejo. Pega a bola, traz. A torcida tá ficando impaciente com esse lance. E tenta chegar mais uma vez no setor ofensivo, a equipe Ponte Pretana, bola com o Castro, toca com o Emerson, recua, bola com o Nilson Júnior no círculo central, vai trabalhando, vai virando o jogo lá para a direitinha com o Joilson, recua a bola no campo intermediário, sai jogando como se fosse um líbero, o goleirão, o Luan Ribeiro, já toca com o Nilson Júnior, fez o passe, era para o Gabriel Novaes no carrinho, Heitor. Toca na bola, a bola sai, é lateral para a equipe Ponte Pretana. Já no campo de ataque lá do canhoto. O João Gabriel pega, espera alguém aproximar ali. Ele vai bater para frente. Bate, tava buscando, já tira de cabeça o Pacheco. Chega ali o Castro, não acertou nada. A bola sobra com o João Vitor. Tentou fazer o passe por Caio Dantas. Tira o Joilson. A bola vai chegando ali no setor ofensivo, mas a bola sobra com o Pacheco. Pacheco toca com o Heitor, a marcação em cima dele do João Gabriel. Ele toca na frente com o Luan Dias. O Joilson, o Emerson tava ali. Fez a falta e o torcedor ponte-pretano fica na bronca, Celso. Anderson, fez a falta no meio de campo, falta marcada, não tem que... quer dizer, o torcedor ficou bravo, né? O torcedor. O torcedor não gostou. Mas, Anderson, jogo fraco, né, Anderson? E agora o Guarani descendo lá pelo lado canhoto, a bola saiu. E os suplentes da Ponte Preta estão voltando para o campo. Para o banco. Para o banco, todos voltaram? Não ficou ninguém aí? Ficou o Elvis na porta. Ficou só o Elvis no aquecimento ali, sozinho. E o Elvis. E agora despencou o jogador aí. É o Caio Dantas? Desabou o Caio Dantas. Desabou o Caio Dantas lá do lado canhoto, campo de ataque do Guarani. Levou uma bolada no pescoço e caiu. No momento que volta todo mundo da Ponte Preta para o aquecimento. Saiu 5, voltou 5. Não são mesmos. Não são, né? É que tem que ficar apenas meia dúzia, né? É o número aí que a CBF permite ficar no aquecimento, o número de 6 jogadores, né? E a equipe do Guarani também tá ali do lado que o Celso tá, né, o Celso? Os jogadores do Guarani fazendo aquecimento aí também, né? Exato, Anderson. Tá aí, já tá tudo ok com o Caio Dantas, ô Lemão? Tudo ok com ele.
Wagner Ferreira, 0-0. Estamos chegando a quase 10 minutinhos desse segundo tempo. Anderson. Oi. E a torcida começa a gritar o nome de Elvis. Exatamente, momento que a torcida grita Elvis. Tá pedindo o número 10 da Ponte Preta, o torcedor Ponte Pretânia. A Ponte tenta sair jogando, tira Gabriel Bispo, bate na frente, sobe de cabeça o Luiz Felipe, toca lá na frente, o Gé vai brigar, a bola vai sobrando com o jogador que é o Jefferson. Ele faz o lançamento na frente, tá buscando o João Vitor na marcação em cima dele, do jogador que é o Luiz Felipe, faz o cruzamento, Caio Dantas matou, tira a bola, bate no braço do Heitor dentro da grande área, o árbitro marcou falta para a equipe da Ponte Preta. Mas bateu mesmo, né, o Zanqueta? Bem posicionado o Heitor tentou ludibriar a arbitragem, mas não conseguiu. E quando o coro da torcida grita Elvis! Elvis! É a hora, ô Wagner? Já deveria ter voltado do intervalo, né? Com Elvis no time. A Ponte não tem criação. O Guarani também não tem. Esse meio campo aí precisava de mais qualidade. E no caso aí, Elvis é o indicado. E no Guarani, o Luiz Henrique, quem entraria aí para ajudar essa meiuca do Guarani? O Guarani também tem um jogador importante. Tem o Bruno Mendes, que é atacante, mas para meio campo mesmo, não tem um jogador que assim, esse vai entrar e vai resolver. E a equipe da Ponte Preta trabalhando lá pelo lado direito, toca lá na frente, o Iago Dias vai fazer o cruzamento, a bola bate no jogador do Guarani, sai em escanteio para a Ponte Preta, é o primeiro escanteio da Macaquinha no segundo tempo, Celso. Exatamente, Anderson, uma jogada bonita do Luiz Felipe, jogou no fundo, o Iago chegou cruzando, o zagueiro do Guarani cortou para escanteio, Dodô na bola. Dodô na bola vai fazer o cruzamento de perna direita, um abraço para Rosângela Teixeira e a netinha Clara. Torcedores do Guarani estão curtindo também a jornada esportiva da Grigo. Escanteio, tá autorizado, Dodô de perna direita, faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe de cabeça. O Douglas Marcelar tira, vem brigar ali também o Luiz Felipe, a equipe do Guarani tenta sair jogando lá pelo lado canhoto, vai o Heitor, não deixa a bola sair, hein? Pegou ali o Heitor, faz o drible, já recuperou. A posse de bola, a equipe da Ponte Preta agora deu impressão ali que o Heitor fez a falta em cima do Dodô fora de jogo, né, o Wagner? Também vi essa aí. Fez mesmo. Deu essa impressão mesmo. Mas a bola vai rolando aqui pelo lado canhotinho, bola com o Gabriel Novaes, a marcação do Heitor, ele faz a finta do Gabriel Novaes, que enfiada de bola era pro Iago Dias, estava ali ligado, o Pacheco tirou, a bola saiu, é lateral para a equipe da Ponte Preta. Lado canhoto, já fez a cobrança o João Gabriel, toca com o Gabriel Novaes, a marcação do Bispo em cima dele, caiu, o árbitro deixa continuar. Matheus Bueno toca com o Luan Dias faz o giro em cima do Castro, vai virando lá pra canhotinha com o Jefferson, ultrapassa a linha que divide o gramado, tem o João Vitor na sua frente, chega a marcação do Luiz Felipe, ele já achou, o João Vitor vem nessa equipe do Guarani, chega na linha de fundo, vai fazer o cruzamento, bateu, caiu no chão, tira Joilson. Caiu sozinho o João Vitor aí, né, Alemão? Na minha frente, ele pensou que estava mergulhando numa piscina, mas ele estava no gramado. Fez nada. Sorte da Ponte. O ataque do Guarani é um ataque de risos. Salvione tá falando aí, o Cristiano Salvione, pra galera deixar o like. Isso mesmo, deixa o like, ajuda demais a gente, hein? Dá essa força pra nossa jornada esportiva da Grigo. O José Pedro tá pedindo que a bola no final vai ser sorteado. Quem sabe, hein, José Pedro? Tá aqui. A Valquíria, segundo tempo, bora o Guarani fazer um gol, a equipe do Guarani tenta chegar no campo de ataque, tira o Emerson, sai jogando com o Luiz Felipe lá do lado direito, ele faz o lançamento lá na frente, estava buscando o Gé, mas muito forte. A bola vai ficando com o goleirão Vladimir, que com os pés ali na meia-lua faz o domínio, já vai chegando agora para fazer aquela pressãozinha, pega no braço, sai jogando a bola com o jogador que é o Matheus Salustiano, recua com o jogador ali, que é o Vladimir. E a torcida da Ponte Preta ensaia ali o grito de guerra. Ponte Macaca querida, né, Celção? Anderson, cantando muito a torcida da Ponte Preta. Aí, Anderson, a torcida faz a parte dela, o time que não corresponde, né? Tá aí, bola com o Guarani, com o jogador que é o Douglas Marcelar, recua lá com o Vladimir. O Rafael Oliveira, grande Rafa, tá dizendo que jogo feio.
O Operacional Praça Capital tá dizendo bela transmissão, equipe perfeita. Bacana demais, hein? E a equipe do Guarani descendo com o Pacheco. O Pacheco vai virando bola com o jogador que é o João Vitor, tocou na frente, chega na marcação. O Iago Dias ajuda na marcação, sai jogando, faz o lançamento com o Castro, bata no peito, coloca no chão. Tá ali o Matheus Bueno. A bola saiu, é lateral para a equipe do Guarani. O Castro pegou a bola do lado de fora do campo e o Bandeira levantou o instrumento, lateral para o Guarani, que já cobrou. Já cobrou bola com o Gabriel Bispo para, faz o domínio, espera alguém aparecer ali do ladinho, toca com o Matheus Bueno. Mais na frente, bola com o Luan Dias, tem do ladinho, Caio Dantas, devolve a bola com o Luan Dias, saiu o Luan Ribeiro, faz na defesa, o arqueiro Ponte Pretano, mas sobra ainda com o jogador ali, que é o Luan Dias, toca com o João Vitor devolve a bola com o Luan Dias, mais atrás com o Matheus Bueno, a marcação do Dodô em cima dele, o Guarani faz a pressão, vem descendo pelo lado canhoto, ele para, joga com o Luan Dias, vem a marcação, toque de bola para ninguém. A bola sobra com o Joilson, bate, alivia ali o zagueirão da Ponte Preta. Põe na frente, tá buscando o Gé, sobe de cabeça o Douglas Barcelado. O Gé caiu, pediu falta, o árbitro marcou a falta. O que o árbitro tá marcando ali, o Celso? Anderson, não deu pra ele. O árbitro não marcou nada, mandou seguir o jogo e chamou o Gé de novo para conversar. E o Gé perigoso essa situação do Gé, hein? Tá perigando. Gé já tem cartão amarelo, pode deixar a Ponte com um jogador a menos, né, Wagner? A gente vem dizendo isso desde o momento que ele tomou o cartão, né? Ele entrou pilhado no jogo, né? Começou demais. Aí depois se assentou, o cartão amarelo tranquilizou um pouco o Gé. Ele tá sendo muito bem marcado, né, pelo Salustiano. É uma briga à parte no jogo. E até para colaborar, né? Tá sendo fácil pro Guarani marcar também, porque a bola só vem na... Vai lá, Anderson, você. Lá vem descendo a equipe da Ponte Preta lá pelo lado direito. Chega na marcação. Já caiu, a torcida ficou brava aí, Celso. O que a torcida reclamou? Já mais uma vez no lance. A torcida ficou brava porque o Bandeira deu lateral pro Guarani e acertou o Bandeira. Então, sem razão. Tá certo. Tá certo. Agora vai fazendo aquele rodízio, os jogadores da Ponte Preta, volta 5, vai 5 para aquecimento, o Guarani tá ali fazendo aquecimento, sai jogando a equipe do Guarani, Matheus Bueno faz o lançamento, tira de cabeça o João Gabriel, tira ali o Gabriel Bispo também, já recupera a posse de bola com o Emerson, faz o recuo no círculo central pro Nilson Júnior, de perna canhota, faz o lançamento com o Gé lá do lado direito, caiu mais uma vez, Gé. Aí não, e o torcedor tá de brincadeira, e o né, torcedor fica na bronca, e numa dessa o Guarani vem descendo com o Caio Dantas, toca na frente ali do lado canhoto, a bola com o João Vitor, chega o Luiz Felipe na marcação, o Guarani vai chegando na linha de fundo, vai fazer o cruzamento, e achou o cruzamento, tira! O Joilson bate na bola meio estranho, sobra com o jogador do Guarani ainda, vem trabalhando o Matheus Bueno, joga na frente pra ninguém, vai ficando com o Luiz Felipe. João Vitor tá de brincadeira, né? Bate na frente, tá feio, Zanqueta. O João Vitor tá pior que comer amendoim sem... Aí a torcida pedindo Elvis e o Nelsinho... Aqui na nossa frente, Nelsinho de braço, com a mão no queixo, né? Agora ele chama o Nenê Santana, vão trocar uma ideinha ali na área técnica, Guarani trabalhando lá do lado canhoto, campo de ataque, bola com o Matheus Bueno, joga na frente a equipe do Guarani, vem descendo, invadiu a grande área, levou, fez a finta, toca a bola, vai bater pro gol, explode no Nilson Júnior, o chute do Caio Dantas, ainda sobra com o Matheus Bueno, a torcida da Ponte Preta vê a situação do time, Ponte Preta faz o cruzamento, tira Joilson no carrinho, coloca a bola em escanteio para a equipe do Guarani, o Guarani faz a pressão nesse momento, Lemão. Numa jogada dupla, o Guarani tentou pelo lado direito, a primeira, a zaga tirou, a segunda, a zaga tirou também. Sem perigo agora, escanteio para Guarani, jogador da Ponte caído, deve vir substituição na nega véia. Quem que tá caído aí? Por acaso é o Emerson? A impressão que me dá é o Iago Dias, não é não? É o Iago Dias. O Iago Dias tá ali para levantar. Deve ser o Emerson. É o Emerson, E agora vai entrar na maca. Vai sair o jogador da Ponte Preta, pelo menos momentaneamente, né, Luiz Henrique? Isso, é no momento que entra o carro maca para retirar o jogador da Ponte Preta e alguns jogadores pediram substituições. Vamos ver o que o Nelsinho vai fazer. Tá aqui o Pedro Luque. Anhemos Iugoslávia, não sei o que, Iugoslávia. A Iugoslávia é a terra que a minha mãe veio. Lá, na época era a Iugoslávia, hoje é a Eslovênia, né? Anderson, oi. Eu tô conversando com o Nelsinho ali, acho que o Hudson, né? Na ponte. Vê aí, você consegue ver aí, se é o número 80.
Elvis. Vai vir o Elvis. Chamou o Elvis, vai vir a campo. Celso, por gentileza, repete o que você perguntou. Que Eu tô vendo conversar com o Nelsinho ali. A princípio, me parece o 80 Hudson. É o Hudson mesmo. É Hudson e Elvis. Vão entrar nesse momento na equipe da Ponte Preta. E aí, Wagner Ferreira? Demorou, né? Demorou um certo tempo aí o Nelsinho, atendendo o apelo do torcedor, vai colocar o Elvis. Vamos ver quem é que sai. São 2 jogadores, né? O Hudson provavelmente no lugar do Emerson, né? Um pelo outro, né? Pra sair meio contundido, então entra o Hudson. E o Elvis, será que ele vai tirar o Dodô? O Dodô é uma opção que chega também à frente. Eu não sei se ele vai tirar o Dodô, não. Talvez o Iago. É escanteio para o Guarani. Tá ali o Luan Dias para fazer a cobrança. O Emerson vai chegando aqui na área técnica com a maca. O árbitro tá pedindo ali para autorizar a saída do jogador. Vai sair o Gabriel Novaes. 35, Gabriel Novaes para a entrada de Elvis. Tá aí a primeira alteração, saindo 35, Gabriel Novaes para a entrada do 10, Elvis. E aí, o Wagner Ferreira, essa tirada do Gabriel Novaes, a entrada do Elvis. O Elvis você já falou que era o certo, né? E o outro é o Emerson, né? Isso. O Emerson 18 para a entrada do Hudson 80. Bom, com relação ao Hudson, sem discussão, não há problema nenhum. Agora, com relação à saída do Gabriel Novaes, há controvérsias, né? Que é um jogador atacante que pode decidir em qualquer momento. Mas, de qualquer maneira, o Nelsinho está pensando que realmente essa é a alteração ideal para a Ponte. Vamos ver como é que fica. E a equipe do Guarani bate, escanteia, a Ponte pega o rebote, sai jogando lá pelo lado direito com o Elvis. Ele já toca com o Gé lá na frente, chega Jefferson. Tira para lateral agora. O Luiz Felipe tentou fazer. O Gandula jogou direto a bola sem ficar no chão. Exatamente. Jogou, né? O Gandulas quis participar do jogo, né? Jogou a bola na mão do Elvis. Aí o juiz parou o jogo. Agora parou para fazer atendimento ao jogador do Guarani. Tem jogador do Guarani caído. Quem que é o jogador que tá aí? Celso ou Lemão? Número 17 do Guarani. É o Jefferson. É o Jefferson. Luiz Henrique, 20 minutinhos, continua 0-0, Ponte Guarani. O Guarani voltou um pouco melhor pro segundo tempo, tá atacando mais a Ponte Preta. Porém, é um jogo que ainda morno para pretensões do Guarani e Ponte Preta no campeonato. E a Ponte Preta vem trabalhando no campo ofensivo aqui pelo lado canhoto com o João Gabriel, toca com o Iago Dias, faz o domínio, joga com o jogador que é o Dodô. A marcação em cima dele do Heitor e do Pacheco também, o Dodô tenta jogar na frente, o Douglas Barcelar tava lá. Heitor complementa, chega o Castro de cabeça, toca nos pés do Gabriel Bispo. Faz uma finta bonita, o Luan Dias em cima do Castro, faz outra finta, driblou, o Castro caiu, chega na marcação. O João Gabriel e sentiu, hein? Ficou caído o jogador da Ponte Preta, o Guarani vem trabalhando pelo setor canhoto, bola com o João Vitor, chega na marcação dele, o Hudson, ele já toca com o Jefferson mais atrás com o Matheus Bueno faz o domínio, tem jogador da Ponte Preta, é o João Gabriel, a equipe do Guarani com o Luan Dias, ele faz lá a entrada lá no lado canhoto, joga mais atrás com o Matheus Bueno, faz a finta, espera a chegada de alguém, faz a enfiada de bola mais uma vez, Luan Dias faz o cruzamento, Caio Dantas faz o domínio dentro da grande área, tira Nilson Júnior. Alivia a zaga da Ponte Preta, mas o Guarani tá insistindo lá pelo lado canhoto. O Gé tenta fazer o domínio, chega na marcação, Jefferson caiu, é falta. Falta do Gé em cima do Jefferson, jogador do Guarani, né, Celso? Exatamente, Anderson. O Gé tá pilhado, né? Eu acho que o Nelsinho tinha que ter feito, bom, eu acho, né? Deveria ter colocado o Gabriel Novaes e tirado o Gé, já tá pilhado. Grande Elcio Correia tá aqui com nós também. O Chitão Silva, olha o Chitão Silva, não sei para quem torcer, coração dividido, Purga, tá dizendo o Chitão Silva. Eu sei para quem ele torce, ele não vem com essa conversinha, não. Um abraço, amigo Chitão. Tem jogador do Guarani caído lá, enquanto isso eu falo Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. Já amarelou, Elvis. 22 minutos jogados desse segundo tempo, o placar está assim, ó. Ponte Preta 0, Guarani também 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. Amarelou para quem? A impressão que eu tive daqui que foi pro Elvis. Vamos confirmar. Já entrou e já tomou amarelinho o Elvis, número 10 da Ponte Preta. Impressionante o controle emocional desses jogadores da Ponte, hein? Então, exatamente.
E a equipe do Guarani trabalhando aqui pelo lado direito, bola com o Pacheco, vem a marcação do Dodô em cima dele, o Pacheco joga do ladinho com o Heitor. Chega o João Gabriel na marcação, a bola bate no João Gabriel, saiu, é lateral para a equipe do Guarani. Lado direito, campo de ataque, o Guarani tenta chegar agora pelo lado direito. Ele já faz a cobrança, bola com o Caio Dantas, chega o Nilson Júnior, Caio Dantas leva melhor na jogada, tenta invadir a grande área, a marcação do Cássio em cima dele, ele chuta, a bola desvia no Castro, o Hudson de cabeça. Toca com o João Gabriel de cabeça, coloca no peito o Dodô, mata a marcação do Luan Dias em cima dele, tentou sair jogando, tocou nos pés do Matheus Bueno. O Matheus Bueno joga do ladinho com o Pacheco, a marcação do Hudson em cima dele, o Pacheco faz o break, espera a chegada de ninguém aparece, ele toca com o Matheus Bueno devolve a bola com o Pacheco, tentou tocar na frente, tocou nos pés do João Gabriel. Sai jogando a equipe da Ponte Preta, chega Gabriel Bispo. Intercepta a jogada, a equipe do Guarani vem tocando a bola pelo lado direito, bola com o Matheus Bueno, agora Heitor devolve a bola com o Matheus Bueno, o Castro na marcação, ele vai levando, invadiu a grande área, vai bater de longe, bateu pro gol e entrou! Alegria, alegria, galera, gol! Quando eram jogados 24 minutos desse segundo tempo na jogada individual do Matheus Bueno, ele foi levando, bateu rasteiro no canto direito do goleirão Luan Ribeiro, que não pôde fazer nada a não ser buscar ela no fundo do gol. Abre o placar no Derby 208, o Matheus Bueno, número 18. 1 para o Guarani, 0 para a equipe da Ponte Preta. Lemão Zanqueta, o Guarani abre o placar no Majestoso. Aliás, Lemão, só um minutinho, porque eu não posso deixar de falar pro torcedor do Guarani que pode vibrar, pode pular, pode cantar. Sabe por quê, torcedor bugrino? Porque a festa é sua. Agora sim, perdão, Lemão. Quando o Guarani já era melhor no segundo tempo, chegando com mais perigo, Matheus Bueno, o merecedor do Matheus Bueno, que no jogo passado jogou de luto e mesmo assim com garra e determinação jogou a bela partida do Guarani contra o CRB. Hoje repete de novo um grande jogo, pegou a bola pela lateral direita, veio conduzindo, fechando para o meio, a zaga da Ponte foi abrindo e chutou a pinóia para o fundo do gol, do lado esquerdo do gol da Ponte Preta, aberto o marcador, Guarani 1, Ponte Preta 0. E a equipe do Guarani sai trabalhando no setor defensivo, bola com o Pacheco, toca na frente, Wagner Ferreira, 1-0 para o Guarani. O próprio Zanqueta analisou bem, o Guarani estava melhor no jogo quando abriu a contagem. Uma jogada, vamos dizer, individual do Bueno. Não é muito a dele, não, de fazer o que ele fez. Com a bola dominada, entrar ali para a entrada da grande área e finalizar com a perna esquerda. O goleiro da Ponte, não sei lá, a bola não foi muito forte, não, meio fraca. Acho que pulou atrasado o goleiro da Ponte e tomou esse gol do Guarani. Não que não estivesse merecendo, como nós dissemos aqui. Momento melhor do Guarani, faz o gol. Agora pode desestabilizar ou não a Ponte e crescer o Guarani. Vamos ver, o placar do derby está aberto. Vamos ver agora o comportamento das duas equipes. E tá caído lá o Luan Dias, é falta para a equipe do Guarani, praticamente na linha que divide o gramado. Ele tá caído, ele Luiz deu Henrique. um lençol no jogador Hudson da Ponte Preta, levou uma porrada na cabeça. Ele fez mais uma bela jogada, o número 10 do Guarani. Luiz Henrique, 1-0 pro Guarani, Guarani melhor na partida. Tava merecendo, tava atacando, tava insistindo, né? Voltou melhor no segundo tempo a equipe do Estádio Brinco de Ouro. Como eu disse anteriormente, o Guarani voltou melhor pro segundo tempo, com mais pegada, com mais presença no meio campo. Olha lá o Guarani no ataque novamente. E lá vem descendo mais uma vez o Guarani, vem trabalhando lá pelo lado canhoto. Intercepta a jogada, tentou sair jogando, marcou falta. Falta marcada para o Guarani lá na meia esquerda. Não foi nada, viu, Anderson? Eu também. Eu até continuei a jogada aqui, porque realmente, tudo bem que a nossa posição aqui não é tão melhor que a sua, né, Alemão? Não foi nada, não. Ele perdeu a bola na corrida, tropeçou no canto e o árbitro marcou. Esse gol do Guarani desestabilizou o time da Ponte, hein, Anderson? Verdade, Celso. Verdade. E nesse momento, extremamente nervoso.
27 minutos, estamos chegando a 28 desse segundo tempo, é falta para a equipe do Guarani. Lá na meia esquerda tá o Luan Dias, tá o Heitor também na bola. Heitor vem de perna direita, se for o Luan Dias de perna canhota. Dois jogadores da ponte na barreira, bateu o Heitor, bateu direto, de soco, tira o Luan Ribeiro. Sobe ali de cabeça o Gé, a bola sobra com o Iago Dias, ele vai partindo, chega na marcação. O jogador do Guarani, que é o Luan Dias, e tem espaço. Aqui pelo lado direito, tá passando o Pacheco, ele prende a bola, vai fazer o cruzamento de perna canhota. O Iago Dias tá na marcação, encostou para receber ali o Matheus Bueno. Toca aqui com o Pacheco do lado direito, mais atrás com o Heitor. Heitor para a marcação do João Gabriel em cima dele, vai chegando o Hudson também, a bola com o Pacheco. Ele já jogou com o Matheus Bueno. Matheus Bueno faz o break, espera a chegada de alguém, ele toca com o Luan Dias, chega na marcação. O Castro, Luan Dias vai descendo. O Castro faz mais uma pressão e vai fazendo o domínio no Luan Dias. Toca com o Gabriel Bispo, vai levando para o lado direito com o Pacheco com o Matheus Bueno com o Heitor com o Pacheco tentou fazer o toque na frente, tocou com o João Gabriel, bola com o Hudson, sobra com o Castro, sai jogando no setor defensivo, bola com o Joilson, ali na meia-lua, campo defensivo, vai virando com o Luiz Felipe lá para a direita, chega o João Vitor na marcação, ele recua com o Joilson, abriu o Hudson para receber, já recebeu o número 80 da Ponte Preta, campo defensivo, a Ponte Preta vai trabalhando, vai virando o jogo aqui para canhotinha com o Nilson Júnior. Nilson Júnior vai tentando jogar, faz o lançamento lá na frente, ligação direta, sobe de cabeça o Douglas Bacelar. Toca de cabeça, a bola saiu, é lateral para a Ponte Preta, lá do canhoto, o João Gabriel já bate para o Elvis, chega a marcação do Pacheco em cima dele, é o Gé, na realidade, que está na bola, o Gé tentou fazer o domínio, a bola saiu. Deu falta pro Guarani. O Gé tá descontrolado. Matheus Regis. Vem Matheus Regis na Ponte Preta, é isso? Isso. Vamos ver aqui a plaquinha aqui, vai levantar. Positivo. Wagner Ferreira, eu acho que quem sai é o Gé, hein? Ah, tá pilhado, viu, Anderson? Desculpa o amigo Wagner aí, mas tá pilhado, Gé. Faz tempo. E aí, Wagner? O Matheus Regis é jogador de beirada, né? Então tá mais para ele tirar o Iago do que tirar o Gé. Também. A equipe da Ponte Preta tira de cabeça o Joilson, tentou subir o Castro, não acertou nada, a bola sobra com o Elvis, a bola com o Castro, com o Gé, tentou tocar a bola de primeira pro Iago Dias, chega! Matheus Salustiano chegando, colocou a bola para fora, é lateral, agora sim, alteração na equipe da Ponte. Saiu 7-7, hein? Isso, vai sair Iago e entra Matheus Regis. Sai Iago 11, Matheus Regis 77. Tá aí, então, saindo Iago Dias para a entrada do Matheus Regis, o Luiz Henrique. Exatamente, mas a Ponte Preta, perdendo o placar, o jogo de 1-0, ele faz o básico, ele tira o ponto e coloca outro. Ele poderia liberar um pouco mais da Ponte Preta e buscar o resultado. Tá aí, e a Ponte Preta tenta sair jogando, tira o Matheus Salustiano, a bola sobrando com o João Vitor, vem a marcação em cima dele do Joilson, ele achou o Caio Dantas está aqui do lado direito, na beiradinha do campo, tenta fazer a jogada individual, chega o Nilson Júnior, tira, coloca a bola para fora, agora deu uma invertida, né, o Luan Dias com o João Vitor, que estava aqui na direitinha. É lateral pro Guarani. O árbitro chama a atenção do Pacheco, que tá sem pressa nenhuma para fazer a cobrança. 31 minutinhos, segundo tempo de jogo. 1-0 Guarani. Olha o Caio Dantas de calcanhar, chega o Hudson. Alivia agora, o Elvis tentou dar de calcanhar, o Gabriel Bispo, a bola bate nele, ele volta com o Elvis, sai jogando com o Castro toca, era pro Luiz Felipe, chegou na marcação. O jogador ali, que é o João Vitor, roubou a bola agora com o Luan Dias. Luan Dias faz o passe pro João Vitor nas costas do João Vitor evita a saída. Chega o Luiz Felipe. No carrinho, coloca a bola para fora e dá uma bronca ali no time Ponte Preta, no número 14 da Ponte Preta, Alemão. Ele falou pra zaga, ou vocês vão jogar bola, vocês vão pescar. O árbitro falou assim, se for pescar, me chama. Tá aí Paulo Roberto Nascimento, pra cima deles, Ponte, tá torcendo. Cristiano Salvioni tá falando que quem tiver torcendo para o Guarani já pode tirar do sorteio. Esse Cristiano Salvioni. Lá merecendo a equipe do Guarani, faz a proteção, sai Luan Ribeiro. Segura firme o arqueiro Ponte Pretano de perna canhota, faz o lançamento lá na frente, tá buscando o jogador que é o Matheus Regis aqui do lado do canhoto, chega a marcação do Pacheco em cima dele, leva melhor o lateral do Guarani, sai jogando na boa, recolhe com o Gabriel Bispo, já toca com o Heitor, devolve a bola com o Pacheco tentou fazer o toque pro Heitor, rapaz do céu, diria aquele lá, pega esse passinho, né? Assim não dá não. A devolução foi péssima. A devolução foi péssima do Pacheco pro Heitor. E o Guarani de novo, vem descendo com o Gabriel Bispo, da direita, inverte lá para canhotinha, bola com o jogador que é o João Vitor no círculo central, toca com o Matheus Bueno, vai virando lá com o Jefferson, tem liberdade o Guarani, hein?
Tá trabalhando tranquilamente a equipe do Guarani. Matheus Bueno inverte aqui para a direita, já recebe o Pacheco, chega a marcação do Matheus Sérgio em cima dele, aí apresentou o Gabriel Bispo, faz o lançamento na frente, nas costas do Hudson pro Luan Dias. O Luan Dias toca com o Caio Dantas ali já dentro da grande área, tentou fazer o arremate, a bola sobra ainda com o Luan Dias, vai bater de fora da área, bateu, segura firme. O arqueiro Luan Ribeiro segura firme e bate para cima, o chutão lá na frente, tá buscando quem? Sobra Jesus! Que é isso, né, Anderson? Olha as jogadas da Ponte Preta, rapaz. Saída de bola é só chutão. Ô, Luiz Henrique, time da Ponte perdido nesse momento, hein? Completamente perdido. O Elvis tomou um campo. E quem tá dominando o meio campo do Guarani é o autor do gol, Matheus Bueno. E é lateral para a equipe da Ponte Preta, lá do lado direito, sai jogando o Luiz Felipe, bola com o Castro, devolve a bola com o Luiz Felipe, lado direito, vai fazer o cruzamento, ele toca rasteiro, sobra a bola ali com o Dodô, ele faz, escorregou na hora de bater o Dodô. Sai jogando o time do Guarani com o Jefferson, escorregou na hora H, Celso Fittipaldi. É isso aí, Anderson, ele foi bater, perdeu a bola, errou o chute, né? E acabou perdendo o equilíbrio e caindo. E o Guarani vem descendo de novo pelo lado direito. Bola com o Caio Dantas, toca com o Heitor, a marcação do Nilson Júnior em cima dele, dá o corpo, sai jogando o zagueirão da Ponte Preta. Já achou o Matheus Regis, faz o domínio de perna direita, vem a marcação do Gabriel Bispo em cima dele, ele faz a finta, a bola saiu. Lateral para a equipe da Ponte Preta. E nada do Alan Al mexendo. Vai mexer, hein? Vai mexer? Vai mexer dois jogadores, ó, porque eu tava falando que não ia mexer. E desabou o jogador. Aí, o João Vitor e o Heitor, hein? Tá me observando aqui. Parece Reinaldo e Marlon Maranhão. É isso mesmo, viu? É isso mesmo. O número 20, Reinaldo. Tá ali o Reinaldo e tá o Marlon Maranhão, que é o número 77. E aí, essas alterações, vamos ver. Com certeza o Heitor é um, né, o Wagner? Ele já desabou para ganhar um pouquinho de tempo, né? E vamos esperar então a definição, quem é que entra no lugar dele. Os dois que estão na beirada do campo, quem são? Reinaldo e Marlon. Reinaldo e Marlon Maranhão. Vai mexer a ponte também. E deixou o Bruno Mendes como talismã pro finalzinho do jogo. Tá entrando o Marlon Maranhão no lugar do Heitor, é isso, Zaqueta? Positivo. Sai Heitor, entra Marlon Maranhão. E vai ter mais uma agora, hein? Tá vindo ali o Everton Brito na equipe Ponte Pretana. Número 29, tá conversando ali com o Nelsinho Batista. Daqui a pouquinho a gente vê. E a equipe da Ponte Preta, toque de bola pro Dodô, muito forte, sobra com o goleirão Vladimir. Vai ter alteração na equipe da Ponte daqui a pouquinho também. O Reinaldo entrou no lugar de quem? Ou não entrou? Não entrou ainda. Não entrou? Tá bom. E a equipe do Guarani trabalhando lá do lado canhotinho. Vem descendo lá pelo lado canhoto. Chega na marcação. Luiz Felipe colocou a bola para fora. Pede tiro de meta. O árbitro tá marcando escanteio, é isso? Escanteio. Vai mudar a ponte. Tá pedindo para aguardar para fazer as... Quem vai entrar aí, Celso? Tá saindo o Dodô. Dodô saindo, a entrada do Everton Brito. E aí, Celso? É isso aí, Anderson. E aqui na Vitalícia começa... Sai Dodô e entra Everton Brito. Dodô Cassete e Everton Brito com a 29. Para mim, Dodô é mais jogador que Everton Brito, hein? Torcida, boa parte gritou burro com o Nelson. É complicado, hein? Eu também acho que o Dodô não era para sair. Quem tá pilhado, quem já tá, eu vou ser bem sincero para vocês, tá pilhado e não tá ajudando muito é o Gerger. Olha a equipe do Guarani, Everton Brito chegou, bateu, explode em cima do Joilson. O chute do Douglas Marcelar, se não é o Joilson, era o segundo gol do Guarani, Lemão. Quase o Guarani para o segundo gol. Cruzamento de escanteio do Luan Dias. Caio Dantas cabeceou, a bola reboteou, sobrou para Marcelar, que deu um canudo em cima da zaga. Lateral para o Guarani. O Cristiano Salvione está dizendo que impressionante como a Ponte Preta salva os times que estão lá na rabeira, né? E não deixa de ter razão esse comentário do Salvione, né, Luiz Henrique? Deixa o Salvione para lá, calma o coração. A Ponte Preta e o Guarani tem essa fama de reabilitar times que estão praticamente mortos no campeonato. E agora parece que está vindo Reinaldo e Pierre no time do Guarani. Tá aí, e o Guarani tem mais um escanteio para fazer a cobrança. É o Pierre é o número 47, é isso? Isso, e Reinaldo é o número 20. Luan Dias vai fazer a cobrança.
pelo lado direito, tá autorizado, bate de perna canhota, faz cruzamento para dentro da grande área, tira Castro de cabeça. Vem aqui para tentar fazer o domínio o jogador do Guarani, que é o Marlon Maranhão. Ele conseguiu. Toca a bola com o Luan Dias, mas estava voltando. Impedimento do ataque do Guarani. Vai ter alteração na equipe bugrina. Vem aí o 47. Pierre, vai sair Luan Dias, número 10. Tá saindo Luan Dias, número 10, entrada do Pierre, 47. Vem aí número 20, Reinaldo. Apagado o número vermelho. É, eu acho que é o Matheus Bueno, não é não? Vai sair agora o João Vitor. João Vitor. Aleluia! João Vitor e Reinaldo entrando. E essas alterações do técnico Alan Wagner Ferreira? Não tiraria o Luan Dias, acho um jogador tecnicamente importante para o Guarani nessa altura do jogo. Talvez um jogador mais descansado e para não deixar a Ponte jogar. Então, é possível, né, que o Guarani já esteja pensando em segurar este 1-0. Agora, com relação ao João Vitor, não vinha produzindo muito mesmo, então a entrada do Reinaldo pode ser produtiva. Grande Wanderson Vireira. Tá dizendo aqui que o Neto da Band tá gostando do resultado. É, com certeza tá gostando, né? O Neto que sempre fala aí, né, da equipe do Guarani. A equipe da Ponte trabalhando com Elvis. Elvis vira lá nos pés do Jefferson, que dá um chutão lá do campo defensivo. A bola tá saindo na lateral para Ponte Preta, lado direito, lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Informa para você o tempo e placar de jogo. Jogados 39 minutos, segundo tempo de jogo. O placar aqui no Majestoso está desta maneira: Ponte Preta 0, Guarani 1. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. Lá Vanessa na equipe da Ponte Preta, lá pelo lado canhoto, tira a zaga do Guarani, dá o chutão na frente, a bola vai sobrando com o João Gabriel, toca com o Matheus Regis faz o domínio, vem a marcação do Marlon Maranhão em cima dele, tem o Pierre agora na marcação, ele joga com o Joilson no campo defensivo. A Ponte Preta tem dificuldade para sair do setor defensivo, vai virando lá para a direita com o Luiz Felipe, daqui a pouquinho público e renda aqui no Majestoso. A Ponte trabalhando com o Luiz Felipe, toca a bola lá na frente, vem descendo a equipe Ponte Pretana, devolve a bola com o Luiz Felipe dentro da grande área, faz o cruzamento, tira o Matheus Salustiano. Tirou o zagueirão do Guarani, a bola ia chegando no Gé, né, Celso? Exatamente, Anderson. Uma grande jogada da Ponte Preta pela direita. Cortou o zagueiro do Guarani. Tiro de meta para o Guarani. Vladimir na bola. Público e renda, Alemão. Com público total de 16.762. Uma renda de 234.460. Você tem o público pagante aí? E o Guarani vem descendo, tentou chutar pro gol, era o Reinaldo, a bola explode em cima do Joilson, sobra pro Luiz Felipe. Olha o Guarani chegando mais uma vez, tá querendo o segundo gol, a equipe bugrina tira o Joilson, bate na frente, sobe ali o jogador que é o Gabriel Bispo, vai sobrando com o Marlon Maranhão trabalhando, abriu para receber o Reinaldo, chegou a equipe Ponte Pretana, chegou na marcação. O jogador, o Castro, fez a falta, é falta pro Guarani, mais uma falta na meia esquerda, Alemão. Tá chegando o Guarani pela segunda vez consecutiva, agora aqui o jogador do Guarani, o lateral vai ajeitando a pinóia, o número 20, Reinaldo, agora deixou para Matheus Bueno, um público pagante de 15.216 pessoas. Não pagante? Praticamente 1.500. Quanto bico, hein? É, bastante. E a equipe do Guarani trabalhando lá pelo lado canhoto, fez o cruzamento, a bola passa toda a extensão da grande área. Vem chegando o Marlon Maranhão, não deixa a bola sair ainda, a marcação do João Gabriel em cima dele, lado direito, ele para, tentou tocar a bola entre as pernas do João Gabriel ficou esperando, tira Nilson Júnior. Sobra com o jogador que é Pacheco, já toca com o Pierre devolve com o Gabriel Bispo, faz o domínio a equipe do Guarani, tá no campo de ataque, tá buscando o segundo gol, a equipe Alviverde de Campinas, João Gabriel intercepta, sai jogando, bola com Everton Brito, faz o lançamento aqui para canhota, tá buscando o Matheus Sérgio, a bola chegou no número 77 da Ponte Preta, encostou o Gabriel Bispo na marcação dele, ele puxa pro meio, jogou com Elvis, chega na marcação
o jogador do Guarani, mas agora o árbitro tá parando, marcou o que aí, ô Celso? Impedimento? Bateu nele. Bateu nele, Anderson. A bola bateu nele, perdão, desculpa. Daqui Ele não. participou do jogo, rapaz. Pra você ver que eu enxergo bem pra caramba, viu, Vagnão? A bola bateu nele, já tá jogando, já saiu jogando, a bola sobra com o Nilson Júnior. 43 minutinhos, segundo tempo de jogo, tá 1-0 pro Guarani, Luiz Henrique. A Ponte Preta tá pressionando o Guarani agora nos minutos finais. Se o Guarani tiver inteligência no contra-ataque, mata o jogo. Já teve uma oportunidade com o Reinaldo que não soube aproveitar. Porém, tem os minutos finais para que possa buscar o empate a Ponte Preta. E tenta chegar a ponte com o Everton Brito, toca com o Elvis faz o lançamento pro Luiz Felipe, tira a equipe do Guarani, complementa ali o jogador que é o Jefferson, a bola vai saindo, é lateral para a equipe da Ponte Preta, lá do canhoto tem pressa o João Gabriel, já bate mais atrás com o Hudson, vem a marcação em cima dele, do jogador que é o Pierre, a bola sobra com o Nilson Júnior, dá um chutão lá na frente, tira o Douglas Marcelar, a bola sobra com o Gé, explode no Matheus Salustiano, volta ainda com o jogador ali que é o Elvis, toca na frente, muito forte chegou ali o Jefferson, saiu jogando e tem jogador da Ponte caído, Celso, e ainda a bola tá rolando, lá pelo lado direito, bola com o Luiz Felipe, fez o cruzamento para dentro da grande área, tira de cabeça mais uma vez a zaga bugrina, a bola saiu, é lateral para a equipe da Ponte Preta lá do lado direito e tem jogador da Ponte Preta caído, Celso Fittipaldi. O Gé está caído. É o Gé que está caído lá. Ô, Wagner Ferreira. Exatamente, Anderson. Gé caído. Por enquanto, 1-0 para o Guarani, né? E com esse resultado, a equipe da Ponte Preta tá voltando para a zona de rebaixamento. Ela tinha, né, com empate ela estava saindo. E A derrota do Botafogo. o Botafogo tá perdendo. Mas, oi. Não, Anderson. Vamos lá, segue o jogo. E lá vem descendo a equipe da Ponte Preta, faz o cruzamento para dentro da grande área, tocou de cabeça, a bola sai. Em tiro de meta, quem cabeceou foi o Castro, a bola saiu, é tiro de meta pro Bugrão fazendo a cobrança. Celso Fittipaldi tenta chegar a Ponte Preta. Na base do desespero, né, Anderson? Então, vamos dizer bem da verdade, na base do desespero, não tá criando nada e tiro de meta pro Vladimir. Mais 6 minutinhos, vamos até 51 minutinhos desse segundo tempo. Estamos com 45 passados desse segundo. Já estamos nos acréscimos. A equipe do Guarani tenta chegar, tira o Castro, recebe ali o Everton Brito, faz o domínio, joga com o Elvis, recua a bola com o Luiz Felipe, faz o domínio. A Ponte trabalhando no setor defensivo. Luiz Felipe faz o lançamento lá na frente. Estava buscando o Everton Brito, a bola passa, vai sobrando com o Douglas Marcelar. Faz o recuo pro Vladimir, chega o Matheus Sérgio, tira Vladimir. Que recuo perigoso, e caiu lá no pé do Reinaldo, que vem trabalhando, chegou na marcação do Joilson, falta do Reinaldo em cima do Joilson, já bateu o Hudson, sai jogando com o Nilson Júnior, chega na pressão, o jogador que é o Pierre, olha, toca para trás, bola com o Nilson Júnior sai jogando rasteiro pro jogador que é o Matheus Sérgio, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, vem a marcação do Marlon Maranhão, chega Pacheco, rouba a bola e toca com o Pierre faz o domínio, espera a passagem de quem? Tem o Marlon Maranhão do ladinho, ele toca com o Marlon Maranhão, chegou o Hudson, deu um empurrão ali no Pierre, o Pierre ficou caído. Será que vai amarelar? Amarelou pro número 80 da Ponte Preta, é isso mesmo, Celso? Exato, amarelo para Hudson, número 80, jogador da Ponte Preta. E mais duas substituições do Guarani, Bruno Mendes e o outro, se não me engano, Araújo, Lucas Araújo. Bruno Mendes é o número 9, né? Isso. Bruno Mendes tá ali para entrar. Tá no lugar do Caio Dantas, não tem? Com certeza. Não tem outra. Mas a bola tá rolando. Bola do Gabriel Bispo, tentou fazer o lançamento pro Pierre, já estava em posição irregular, mas a bola saiu, é tiro de meta na realidade, né? Bruno Mendes, vem aí. Quem que é o outro, o Luiz Henrique? Deve ser o Lucas Araújo, hein? Lucas Araújo, que é o 21, é isso mesmo, é o 21, Lucas Araújo que tá ali para entrar na equipe bugrina. 47 minutos, tá 1-0 pro Guarani, e vem de novo com o Marlon Maranhão, rola com o Gabriel Bispo, devolve com o Marlon Maranhão do lado direito, toca na frente, que bola do Pierre, tentou fazer uma jogada de efeito, o Nilson Júnior, rouba a bola, recua com o Luan Ribeiro de perna canhota, bate pra frente, alivia, a bola vai sobrando com o jogador ali que é o Gabriel Bispo, tentou fazer o domínio, já chegou o Matheus Sérgio, entregou no pé do Gabriel Bispo,
Chega o Castro na marcação, Gabriel Bispo vai levando, toca com o Pierre, faz a finta, vem descendo o Guarani, ali recua, lá do lado esquerdo com o Jefferson, no campo defensivo ele faz o domínio, com certeza toca para trás com o Matheus Salustiano, o Guarani tá na frente, vai trabalhando a bola nesse momento, bola com o jogador que é o Matheus Bueno, rola com o Gabriel Bispo, adiantou demais, o Hudson quase rouba a bola, leva melhor o Gabriel Bispo, faz a falta o Joilson. Amarelou pro Joilson, é isso, Celso? Exatamente, Joilson amarelado. No momento que ele para o Guarani fazer as substituições. Vamos lá, Zanqueta. Tá entrando o número 21, não consigo ver quem tá saindo aqui, deixa eu ver. Vamos lá. Matheus Bueno, autor do gol, tá saindo, hein? Número 18, Matheus Bueno saindo, Lucas Maranhão. Lucas Araújo entrando. E o outro é o Caio Dantas para o Bruno Mendes. Essa é 6 por meia dúzia. Tá aí, e a alteração do técnico lá, o Wagner Ferreira? Bem, agora, quase no finalzinho do jogo, ele bota o jogador descansado e coloca o talismã, o Bruno Mendes, né? O Caio Dantas muito marcado, pouco rendeu no jogo, mas o Bruno Mendes, quem sabe, pode beliscar aí um golzinho já no apagar das luzes do clássico. Saindo aí a alteração na equipe do Guarani, então, Lucas Araújo, 21, no lugar do Matheus Bueno, 18, autor do gol. E o Caio Dantas saiu para a entrada do Bruno Mendes, número 9. É falta pro Guarani. E o árbitro parece que vai dar mais uns minutinhos de acréscimo, né? Mais um minutinho. Torcedor da Ponte bem bravo aqui, hein? Tá bravo, Celso? Tá. Tá bravo. E a Ponte Preta rouba com o Castro, sai jogando com o Everton Brito, faz a finta, vai levando pro centro do gramado, achou o Hudson e perdeu a bola, sobra com o Marlon Maranhão, faz a finta, engata o contra-ataque, bola com o Bruno Mendes, a primeira participação dele no jogo, chega Joilson, a bola sobra com o jogador que é o Reinaldo vai virando aqui pra direita, quem faz o domínio agora é o Pierre, toca do ladinho, bola com o jogador do Lucas Araújo, tentou tocar na frente, a bola bateu na mão, pediu falta, o João Gabriel rouba a bola, sai jogando com o Everton Brito faz o lançamento na frente pra ninguém, pro Douglas Barcelar aliviar, toca na frente, a bola passa por todo mundo, vai sobrando com o Joilson, 49, vamos chegando a 50, o árbitro deu 7, vamos até 52 então, tira Douglas Barcelar, alivia, sobe Jefferson, tira de cabeça, a bola vai sobrando com o Reinaldo, tá lá o Luiz Felipe, faz a marcação, empurrou, fez falta. Falta da equipe pontepretana. Era tudo o que o Guarani precisava, né? Exatamente. Tá jogando aí, tá vencendo a partida. Celso Fittipaldi, você falou, tô vendo bastante torcedor indo embora nesse momento, hein? Não, tem bastante gente. Bastante. Torcedor, Anderson, aglomerando aqui. Acho que para fazer homenagem ao técnico, ao time, né? A torcida da Ponte tá bem irritada, viu, Anderson? E a Ponte Preta tá na zona de rebaixamento, tá se complicando no momento errado no Campeonato Brasileiro da Série B. O Guarani vai chegando a 31 pontos, vai ficando a 5 pontos do Botafogo. É muita coisa ainda, mas o Guarani vai fazendo, é missão por missão. E a Ponte Preta vai entrar nessa também. Tem que ganhar o próximo jogo, que é contra o Brusque aqui no Majestoso. Vem descendo a Ponte Preta lá pelo lado direito, a bola com o Elvis, joga mais à frente com o Luiz Felipe, pelo amor de Deus. Fala pra mim, como é que você consegue ganhar um jogo, hein? Mais um minuto de acréscimo. Sinceramente, o torcedor da Ponte Preta agora perde a paciência. O toque do Elvis, ô Luiz Henrique, muito mal. Na realidade, nem dá para perceber que o número 10 da Ponte Preta entrou, né? Praticamente apagado em campo. Então, só para ganhar o pitch se estivesse ganhando, né? Exatamente. Vem tentando chegar, tira Matheus Salustiano, coloca a bola lá na arquibancada, é lateral, já bateu, o Luiz Felipe toca com o Elvis vem descendo, ele faz o lançamento lá pro Hudson no círculo central, vai virando aqui pra canhotinha com o João Gabriel, ele faz o domínio, joga mais à frente com o Matheus Sezes, vai chegando a marcação do Pierre em cima dele, o Matheus Sezes puxa pro meio, não tem ninguém pra colocar, tem o Nilson Júnior mais atrás, ele vira com o Joilson. Lá do lado direito, a torcida da Ponte Preta tá totalmente irritada no Majestoso, faz o lançamento para dentro da grande área, sobe a zaga do Guarani, tira, complementa Gabriel Bispo, dá um chutão para frente, a bola vai saindo, vem correndo o Nilson Júnior, quando ergue o braço! Ponto santo do gramado e foi final de jogo no Derby 208! Vitória da equipe do Guarani, 1 para o Guarani, 0 para a equipe da Ponte Preta. Matheus Bueno colocou a bola para o fundo do gol aos 24 minutos do segundo tempo. É o Guarani tentando respirar na Série B.
É a Ponte Preta ficando sem ar na Série B. É o futebol de Campinas agonizando. Um tentando sobreviver. Vamos lá, Celso. Vamos lá também. O Zanqueta, fique à vontade aí. Aqui na zona mista. No final lutou. Felizmente, numa fala ali, a gente tomou um gol ali. Mas esse momento é falar pouco e trabalhar mais. Tirar o time dessa situação. Fique à vontade aí. Por enquanto, o time do Guarani fazendo a festa ali no gramado. Os jogadores da Ponte Preta saindo lá, né, Celso? Não quer falar, viu, Anderson? Todo mundo saindo cabisbaixo. O professor passou com a cara bem nervosa, bem... Vamos ver se o Gé vai falar. Gé, uma palavrinha, Gé. Também não quis falar. Agora ninguém quer falar. E com certeza, do lado aqui da onde o Zanqueta tá, muita gente vai passar aí. Vamos ver aqui. Vamos ver se o Matheus Regis dá uma palavra. Tá aqui, Anderson. Vamos lá. Prioridade é sua, Celso, e também o... Matheus Regis. Não, disse que também não quer conversar. Bem chateado. É isso aí, né, Anderson? Agora, vamos ver se o goleiro Luan, vamos ver se ele dá uma palavrinha. Tá todo mundo bravo, viu? Todo mundo saindo com cara de poucos amigos, a torcida xingando bastante. Vamos, Luan, uma palavrinha, Luan. Tá pedindo para não falar aí. É aquele negócio, né? O time pede, aí ninguém tem que dar explicação, ninguém fala nada. E os jogadores do Guarani fazendo a festa, viu? Dodô, vamos ver se o Dodô vai falar aqui, vamos ver. Vamos ver. Não quer falar. Também tá todo mundo, ninguém quer dar entrevista. Muita provocação, hein? Vamos lá, enquanto isso, os jogadores do Guarani estão chegando ali na zona mista também. Zanqueta pode ficar à vontade e os jogadores do Guarani ficam peitubando ali. Peitubando não, né? Vamos tentar ver se a gente estão consegue falar com o Nilson Júnior. Nilson, vai dar uma palavrinha aqui, Nilson. Uma palavrinha, Nilson. E aí, Nilson, o que dizer para o torcedor da Ponte Preta nesse jogo? E a briga e um jogo gente. que muito difícil. O que dizer para o torcedor da Ponte Preta, Nilson? Anderson, Nilson Júnior, Anderson. Eu não tenho que muito falar, cara. Ali foi um gol. Uma desatenção nossa. Guerreamos o jogo todo. O clássico é isso, é decidir em detalhes. Infelizmente, não foi a nossa noite, né? O nosso jogo, mas é isso aí. Levantar a cabeça, cara, trabalhar, que a gente tem muita chance ainda de. Vamos ver aqui, vamos ver se escutar o Vladimir também. 3 jogos em casa, tem que buscar o resultado, né, Nilson? Claro, não adianta, é ruim perder o clássico, mas às vezes a gente se desesperar. Temos 3 jogos em casa. A luta do Guarani para não cair para cima, essa torcida bovina. E finalizar o ano bem. Deixar a feita na Série B. Beleza. Aí, Nilson Júnior para a Rádio Gringo. O que tá acontecendo briga aqui, viu, Anderson? Vamos lá, Zanqueta. Mas esse elenco não estava aqui no passado. Eu acho que a gente está numa boa recuperação. Como eu falei, não é fácil, né, a gente ficar na zona de rebaixamento desde o início do campeonato, né, mas a gente sabe sim que é uma luta muito grande. Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente vai procurar honrar a camisa do Guarani, fazer de tudo para sair dessa situação, nem que seja nada, mas a gente vai sair. Vamos aqui agora, Caio Dantas. Caio. Não está saindo o som do Caio Dantas. Anderson, no momento que tem uma briga aqui... Aonde, Celso? Nos portões de entrada, o torcedor saindo, batendo boca com a polícia, jogando coisa na polícia. A coisa tá bem brava aqui, viu, Anderson? Já era esperado, viu, Celso? Infelizmente, né? Olha lá, agora... O que vai acontecer? Acaba interditando o estádio pro momento que a Ponte mais vai precisar, né? Isso, exatamente. Aliás, Celso, se você... Muito obrigado, Caio Dantas. Aqui estamos terminando aqui, Anderson Grigoleto. Grigo, daqui a pouco estou aí na cabine. Beleza, Alemão. Não deu para escutar a palavra do Caio Dantas, está saindo aqui ainda o jogador do Guarani, que é o Matheus Bueno, viu, Zanqueta? Se quiser explicar, só que assim, né? Se o microfone ficar, e o Matheus Bueno ficar na frente do microfone, infelizmente o som não vai conseguir chegar até aqui. Vem pegar ele aqui na passagem, o Zanqueta, fica melhor. Tá todo mundo muito revoltado aqui, inclusive querendo bater boca com o repórter, não tem nada a ver. Ô Celso, fica vamos ter que tomar cuidado aqui, senão pode sobrar para nós aqui. Ó. Exatamente, se tiver como você voltar para cá, é melhor até. Estão cuspindo, estão todo mundo muito bravo.
que não resolve nada também, né, torcedor ponte-pretano? Tem a sua razão de protestar, mas a violência não leva a nada. Não leva. Né? Fazer o quê? Não vai levar nada. E o Matheus Bueno, autor do gol, tá indo lá. Tá chegando na zona mista, aonde tá o Lemão Zanqueta. Daqui a pouco eu vou chamar o nosso repórter, os nossos comentaristas, o Wagner Ferreira, o Luiz Henrique Zanqueta também. Ô, Anderson. Oi. Culpa tem aí do time ter ido pro Guarani em casa. Fala pra mim, Anderson. Ah, que é isso, rapaz? Querendo agredir a imprensa, que é isso? Nada a ver. Vamos ver. Vamos ver, o Matheus Bueno chegou lá. Manda aí, Zanqueta. Vamos ver o Matheus Bueno aqui, se ele estiver falando, o som não tá chegando, né? Tá falando, mas não tá transferido pra cá. O microfone, Anderson. Olha aqui, Anderson. Muito bravo o torcedor, muito bravo. A gente vai ter problema aqui nas redondezas do estádio Moisés Lucarelli, viu, Anderson? Esse é o final do derby. Desinfeliz. Deu uma gusparada, rapaz. Fica no céu, só que eu ia falar pra você, o torcedor é muito ignorante demais, não? O que aconteceu? E agora a briga feia ali, hein? Briga feia acontecendo ali A polícia tá indo pra cima pra debandar. E aí entra a polícia com toda a com o seu preparo, né? A polícia aqui de Campinas é desse jeito, né? Já chega chegando, já chega dando a bordoada e aí numa dessa vai pagando pato algum pai de família lá. Já tá estourando bomba lá fora, já era previsível isso, infelizmente. É isso aí, Anderson. Guerra avisada. Pra cabide aí, a gente acaba e encerra os trabalhos aí, tá bom? Sim, vem pra cá. Zanqueta tá lá também, não dá pra escutar realmente, não sei se ele tá, agora ele tá dando entrevista lá, acho que é pra televisão, não sei, mas não tá chegando. Mas beleza, vamos lá. Final de jogo, daqui a pouquinho os ganhadores, hein? Aqui quem ganhou no majestoso Derby 208 foi o Guarani. Matheus Bueno, e bomba que tá explodindo lá na entrada é muita bomba saindo lá na saída do torcedor ponte-pretano. Infelizmente a gente vê essas coisas, né? Acontecendo no final da partida do Derby 208 e Wagner Ferreira, Luiz Henrique, começa com Wagner Ferreira. Vamos deixar, que não aconteça nada de mais grave com nenhuma pessoa que, de repente, só tá lá, muita bomba saindo, explodindo muito ali, com pessoas inocentes, pessoas que têm, de repente, filho, alguma coisa dessa maneira. Mas, Wagner Ferreira, vamos falar aí sobre o jogo em si. No segundo tempo, quem voltou pro jogo foi o Guarani. Você tem toda a razão. Só o Guarani jogou no segundo tempo. A Ponte não existiu, mesmo com a entrada do Elvis, que a gente pedia. Elvis entrou fazendo o lançamento errado, coisa que a gente não vê no Elvis. E os outros jogadores que entraram também não fizeram por onde. Então, o torcedor aqui, até na nossa frente aqui, chamou o Nelsinho de burro pelas alterações que fez. Tirou o Dodô, eu não tiraria o Dodô. E a entrada do Elvis seria no lugar de outro jogador. Então, de qualquer maneira, a Ponte não fez uma boa partida no geral. Até que começou bem, tentou começar bem o jogo, não conseguiu. E o Guarani, segundo tempo, segurou a peteca, segurou a marimba, e no segundo veio com uma outra postura. Ficou claro isso. Ali jogou em cima da Ponte, toda a segunda bola era do Guarani, finalizou mais. O gol que o Matheus Bueno fez, coisa que eu não vou dizer que foi casual, foi uma jogada construída, mas não é comum com o Bueno fazer isso, não. Ele pegou uma bola perto da intermediária ali, se aproximou da grande área, puxou para a perna esquerda e bateu. Não bateu forte, não. Bateu fraco até, o goleiro da Ponte aceitou e foi o gol da vitória do Guarani. O técnico Alan fez algumas alterações, não mudou muito o panorama, porque o time já estava bem, já estava dominando a Ponte, toda a segunda bola do Guarani, e a Ponte não tem nada que reclamar. Não jogou nada no jogo de hoje e não fez por merecer outro resultado que não a derrota. Não prejudica muito, viu, Anderson, essa derrota para a Ponte, porque ela tem ainda a chance de se recuperar com a pontuação que ela tem. Já para o Guarani, vejam bem, eles são mais 3 pontos e não sai da lanterna. Ô, Wagner, permita-me participar. A Ponte, você disse que não é problema nenhuma a derrota, mas a Ponte tem chance de se recuperar. Mas fala sério, meu amigo, jogando esse futebol que está jogando dentro de casa, consegue ganhar de quem? Permita, né? Eu não vejo a Ponte Preta fazer uma transição de qualidade. É só bola, ligação direta, e não vai chegar a lugar nenhum se não fizer um trabalho
no meu ponto de vista, um pouco mais de qualidade no meio de campo, vamos ter problema, hein? Só para contribuir aí com o comentário do amigo Wagner Ferreira. A Ponte tem o Brusque, né? Logo de cara aqui dentro de casa. Depois tem o Paysandu e tem o Sport. Desses três aí, o mais difícil é o Sport, que está aí na boca aí para ser um dos classificados. Agora, evidentemente cada jogo tem a sua história. Hoje, um placar igual no primeiro tempo, justo até a gente dizia, mas no segundo não se encontrou. Né? A gente pediu o Elvis, está aí, botou o Elvis para jogar. Não rendeu absolutamente nada, porque o Gé muito marcado, Gabriel Novaes mal no jogo, o Iago Dias mal no jogo, os que entraram também não resolveram. Então, é o que eu dizia, né? O placar acabou sendo justo pelo segundo tempo do Guarani. Tá aí, opa, parou o som aqui para ir. E as bombas estourando aos montes. Parece que estamos na faixa de Gaza. E é lamentável, né, amigos da Rádio Grêmio, porque aqui na torcida da Ponte Preta a gente via muita família, muita criança. Exato. Mas o Anderson, só para contribuir aí, o que acontece é o seguinte, essa bomba é a polícia que está dispersando os caras que querem fazer lambança lá. Então a polícia está jogando bomba para dispersar os mais exaltados. Né? Exatamente. Ô Zanqueta. Qual dele? O Lemão Zanqueta, daqui a pouquinho o Luiz vai dar o seu parecer também desse jogo. Ô Lemão Zanqueta, você não saiu o som lá de baixo, né? Da entrevista. Quem parou lá? Eu vi com o Matheus Bueno e teve mais alguém que parou lá? A gente pegou o Heitor, número 2, o Vladimir, pegamos um pedacinho também do Caio Dantas, e muita festa nos túneis dos vestiários, viu? Muita festa, muita comemoração. O pessoal da CBF impedindo que a comissão técnica bugrina acessasse ao gramado para não dar mais confusão. Mas o semblante de superação, o semblante de garra, de determinação, foi dito por todos os jogadores do Guarani. Opa, meu negócio tá aí. Foi dito por todos os jogadores do Guarani que eles esperaram a provocação a semana inteira para mostrar dentro do gramado a raça e a determinação. Foi isso as palavras do Heitor, que daqui a pouquinho você vai colocar no ar aí na entrevista na saída do gramado, Grigol. Vamos lá, já vou colocar o primeiro áudio do Heitor, é isso? Isso. Vamos lá, vamos escutar então o que o Heitor disse na saída do gramado pro Lemão. Estamos chegando aqui. Heitor, uma superação, o time jogou com uma vontade muito grande de tirar o Guarani dessa posição. O que falar para a torcida bugrina, Heitor? Eu acho que antes do jogo foi criado um clima que eles iam rebaixar a gente. Eu acho que tem que ter um pouquinho de respeito. Eu acho que clássico, independente da situação do rival, tem que respeitar. Porque independente da situação que a gente está, a gente tem que... o Guarani é muito grande, a gente tem que honrar essa camisa que a gente veio fazer aqui. Não se respeitamos, a gente jogou futebol. Em nenhum momento a gente partiu para pancadaria. E acho que tem que parabenizar todo mundo pela vitória de jogo. É isso aí. Vamos ver aqui, eu vou ver se eu consigo escutar o Vladimir também. Vladimir. Você que entrou de última hora, deu conta do recado. Como continuar agora a luta do Guarani para não cair para essa imensa torcida bugrina? A gente sabe que esse clássico é um campeonato à parte, né? A gente sabe da tradição que tem, o peso que tem a camisa do Guarani. Tinha um tabu muito grande, mas esse elenco não estava aqui no passado. Eu acho que a gente está numa boa recuperação. Como eu falei, não é fácil, né? A gente ficar na zona de rebaixamento desde o início do campeonato, né? Mas a gente sabe sim que é uma luta muito grande. Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente vai procurar honrar a camisa do Guarani, fazer de tudo para sair dessa situação, nem que seja na última rodada, mas a gente vai sair. Vamos aqui agora, Caio Dantas. Todo daqui vitorioso. Caio. No último jogo, cara, a gente viu nos bastidores uma situação ali que o Matheus acabou revelando, a situação que ele estava vivendo para vocês, só na hora do jogo. E emocionou muita gente. Hoje, vê-lo fazer o gol, o que vocês sentem como um grupo assim? Cara, perder alguém da nossa família assim próximo é muito difícil. Em 2020 eu perdi minha mãe, senti um pouquinho o que ele estava sentindo naquele momento. Mas enfim, é o guerreiro, né? A gente sabe como é difícil isso. Merece tudo de bom aí e que possa dar um gás aí mais pra gente sair da situação. Obrigado. Muito obrigado, Caio Dantas. Aqui estamos terminando
Henrique, Anderson Grigoleto, pessoal da Rádio Grigo. Daqui a pouco estou aí na cabine. Aí, tá aí. É incrível como estoura a bomba lá fora. Tá muito feia a situação lá fora, o torcedor pontepetano. Ô, Lemão, tem mais gente que falou? Deve ter, eu acho que o Matheus Bueno, mas essa aí você vai ter que dar uma olhada na entrevista, porque eu deixei o microfone aberto e ficou captando voz além. Mas tá bom demais, tá legal demais. As suas entrevistas ali embaixo, aliás, Celso Fittipaldi, sensacional também, esse timaço da Web Rádio Grigo, nesse Derby 208, que o Guarani saiu vitorioso. 1-0 pro Bugrão, gol do Matheus Bueno aos 24 minutos do segundo tempo. Vamos lá. Eu vou começar a falar aqui os ganhadores, para quem já estava acompanhando o chat, sabe os ganhadores. Então vou falar. Manda, Diógenes. Eu cheguei agora, eu estava em Dubai, na Turquia, estava estourando bomba lá. Eu vim aqui no estado, está estourando bomba também, rapaz. Eu queria participar para ganhar um prêmio de bola. A bola no sorvete. Tem como participar aí? Tá aqui. Até por enquanto não saiu a bola ainda, então eu vou colocar o Diógenes aqui para concorrer também. O ganhador do primeiro boné, Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Parabéns pro Carlos Matozinho. Levou o boné aí, o primeiro boné no sorteio da nossa Rádio Grigo. Segundo boné, Ana Cuelbas. Ana Cuelbas levou o boné aí, o segundo boné. Então, um boné pro Carlos Matozinho e um boné também para Ana Cuelbas. Ganhador do perfume da Fator 5 foi a Valquíria. A Valquíria levou aí o perfume da Fator 5. Parabéns para a Valquíria aí também. Participou, levou aí o prêmio. E o ganhador da bola oficial da pênalti foi o Fábio Almeida. Grande Fabião. Levou a bola aí para desfrutar aí, né? Para jogar uma bolinha com o filhão. Tá aí. Levou a bola. Vocês participaram. Vocês levam prêmios aqui na Web Rádio Grigo. Bom, a gente não vai fazer as coletivas, né? Mas... Não sei nem se vai ter, viu, Anderson? Saiu uma confusão lá, a torcida querendo agredir a imprensa. É como se a imprensa tivesse culpa do que o time não faz dentro de campo. Vai chegando o cheiro aqui agora das bombas, né? Que são estouradas lá do gás. Luiz Henrique, com essa derrota, a Ponte Preta aí entra numa situação difícil, tá entrando na zona de rebaixamento num momento muito ruim, num momento que de repente não dá tempo de se livrar, e tá chegando, tá ardendo aqui o olho agora, hein? Rapaz do céu. Olha aqui. Imagina lá fora como não deve estar. Luiz Henrique, você acha que técnico Nelsinho Batista tá balançando no cargo? Pela informação já caiu, hein? Caiu? Pela informação chegando já caiu. Da onde você checou a informação aí? Fontes Rádio Grigo. Tá aí. Fontes Rádio Grigo. Tá aí. Tá. Berlim... Eu não sei se ele caiu, mas ele saiu com uma cara de quem disse assim, viu? O que eu tô fazendo aqui? Ele saiu meio perdido, Anderson. Você acredita? Segundo o Eberlin, é o homem de confiança dele, porque não foi ele que montou esse time. Então ele vai dar respaldo para o técnico Nelson continuar o trabalho. Porque a Ponte Preta começou o primeiro turno ganhando em casa, 6 vitórias seguidas. Porém, no segundo turno, o time praticamente não existe. É o último colocado, que pega pelo segundo turno, é o último colocado, se não me engano, com 9 pontos. Está perdendo o campeonato no momento que não deveria perder, porque não tem chance de recuperação. E agora joga diretamente um confronto direto contra o Brusco, que perdeu ontem de 2-1. E é um outro jogo de 6 pontos, complicadíssimo para a Ponte Preta, que ainda tem Sport em casa, que luta pelo acesso, e Paysandu, que tem numa crescente também, após a saída do Hélio dos Anjos. A gente vai checar a informação aí, né, que de repente o técnico Nelsinho Batista, de repente, não é mais técnico da Ponte. A gente vai checar essa informação direitinho, mas tá aí. É o Derby 208, é festa, ou melhor, deveria ser festa, mas acontece essas cenas lamentáveis do lado de fora do Majestoso, né? O cheiro tá chegando aqui na cabine da nossa Rádio Grigo. Gás de pimenta. Gás, né? É gás. E
para quem sabe, né? Para quem tem um nariz avantajado igual o meu, você vai sentindo logo o cheiro, né? Ô Anderson, Oi. eu fui apurar aqui com os amigos da imprensa se eles têm alguma informação. Por enquanto, para as rádios, para as co-irmãs aqui, não chegou a informação do Nelsinho ter sido demitido ainda não. Tá aí, então ainda não chegou essa informação. A gente vê o pessoal que está saindo ali, né? O pessoal tem várias pessoas que estão com medo de sair do estádio nesse momento. Muita criança, família em campo que não quis sair por causa da briga. É. Estão sendo acuados agora pela polícia para deixar o estádio. É lamentável também essa atitude. Aí tem um problema muito sério nisso tudo aí. O que eu vi ali, e se for relatado, jogaram um tambor de lixo na polícia, agrediram verbalmente o policial, queriam partir para cima. Isso o que acarreta? Interdição de estádio. Exato. Vai o clube lá tentar lutar para evitar que o estádio seja interditado, tendo a chance de mais 3 rodadas de jogar em casa. Embora o retrospecto não é muito favorável a jogos dentro de casa, né? Mas é a chance que tem, né? E aí acaba perdendo o mando de jogo, vai jogar onde? Eu estava dizendo em guerra avisada, né? Morre quem quer. A própria Ponte estava preocupada com isso. Ela soltou uma nota oficial pedindo para não ter confusão nem dentro do estádio, nem nas imediações. E o que aconteceu? Fizeram tudo ao contrário. Exatamente. Bom, a bola tá rolando na Série B ainda, 2-0 para o Sport Recife, já está no segundo tempo contra a equipe do Botafogo, mas mesmo esse placar aí, ó, mesmo o Botafogo perdendo, ele fica ainda na frente da Ponte Preta, né? Ele tem 36 pontos ganhos, a Ponte continua nos 35, a Ponte continua com a pior campanha do segundo turno, e o Guarani, ele no segundo turno, ele estava com a 13ª colocação, agora eu não sei se ele dá uma subidinha também nessa classificação do segundo turno, mas o Guarani está junto com o Ituano. Já encostou no Ituano com 31 pontos ganhos, tem uma vitória a menos. Continua na 20ª colocação. Mas, por exemplo, uma vitória da Ponte Preta contra o Brusque na próxima partida aqui no Moisés Lucarelli e uma vitória da equipe do Guarani, o Guarani que encara a equipe do é osso duro de roer, mas é possível. Né? Por que não dizer... E vai com moral, né? Vai com moral. Exatamente, porque um resultado no derby, aquele que ganha no derby, ele vai com moral para os próximos jogos. Agora, aquele que perde, acaba com a moral bem baixa, né? E lembrando que a rodada passada, o Operário, que ninguém falava nada, foi lá e ganhou do Sport, dentro da Ilha do Retiro. Então, o Guarani conseguindo uma vitória, ele sobe para 34 pontos, né? Se a Ponte ganha do Brusque aqui, passa o Brusque. O Ituano, que tem 31 também. Ituano, vamos ver com quem o Ituano joga. Ituano... Cadê Ituano aqui? Ituano pega, não pega. Vai jogar fora, hein? Ituano? Ele perdeu em casa contra o Botafogo. Contra o Botafogo aí, tá vendo? É jogo de quem tá lá embaixo também, né? É jogo desesperado. Jogo de 12 pontos, né? Não é nem de 6. Exatamente. Mas vamos lá. Vamos continuar essa sequência da nossa jornada esportiva da Grigo. Final, pós-jogo da Grigo, vitória da equipe do Guarani. 1-0, gol do Matheus Bueno. O ganhador da bola, eu já falei, né? Então os ganhadores estão aí no chat, mas daqui a pouco eu falo de novo. Tá bom? A gente vai entrar em contato para fazer a entrega desses prêmios para vocês que participaram e ganharam prêmios aqui da nossa jornada esportiva da Grigo. Eu vou começar com o Celção. Celção tá aqui do lado. Celso Fittipaldi, entre jogadores de Guarani e Ponte Preta, quem você elege hoje o craque da Grigo? Não dá para dizer outra coisa se não for pro autor do gol do Guarani. Né? Matheus Bueno, certo? Se não me falha a memória, aos 24 do segundo tempo, Matheus Bueno foi o melhor do jogo. E eu gostei muito, ainda embora, né, não é a qualidade técnica, mas sim pela disposição, pela vontade, do zagueiro Nilson Júnior. Eu acho que ele foi muito bem e ele fez o que tem que se fazer, ele zagueirou. Ele saiu cansado de campo. Ele foi o cara que mais demonstrou cansaço por ter lutado, ter brigado, e não conseguiram, né? Então, craque do jogo, Matheus Bueno, com uma homenagem, né? Se é que se pode dizer, né? Com um mérito aí ao Nilson Júnior, que eu entendo que jogou muito bem nesse jogo de hoje. Tá aí, primeiro voto do craque da Grigo. Você que está participando da nossa jornada esportiva, mande aí o seu voto também. Se você curtiu a nossa jornada, assistiu o jogo pela TV, né, ou pela nossa transmissão, quem que você elege aí o craque da Grigo? Eu vou agora passar, vou tocar a bola pro Lemon Zanqueta. Lemon Zanqueta, e aí?
craque da Grigo, na sua opinião, hoje nessa vitória do Guarani, Derby 208, 1-0 o Bugrão ganhou. Um primeiro tempo horrível, que a bola foi maltratada, foi pisoteada, foi agredida. No primeiro tempo, praticamente nenhum. No segundo tempo, o Guarani voltou um pouco melhor, um pouquinho melhor organizado. E não tem como falar que Matheus Bueno que perdeu o irmão na semana passada, foi para o campo contra o CRB, na garra, na vontade, o time ganhou. Hoje marcou o gol da vitória. Para mim, Matheus Bueno, o craque da Grigo. Matheus Bueno, tá aqui, é que eu tô vendo uma mensagem aqui, grande Kaique Fittipaldi tá aqui, também chegou. Uma mensagem do assessor de imprensa da Ponte Preta, o Paulo Santana, né? Tá dizendo, estamos sem condições para realizar a entrevista coletiva hoje. Celso matou. Obrigado pela compreensão de todos. Então, não haverá coletiva da Ponte Preta, tá aqui o Paulinho Santana colocando, né? Valeu, Kaique. Sensacional. Bacana demais. Isso, Anderson, tava na cara, viu? Vai ter. Você vai descer lá para ver a coletiva, Alemão Zanqueta? Positivo. Se eu não conseguir, eu vou pelo celular. Tá bom, vai dar a entrevista coletiva, o técnico Alan Al, estão montando ali. O Alemão Zanqueta vai tentar pegar uma palavrinha. Se deixar aberto o portão, né? Que eu acho que não vou deixar a gente entrar, não. Também acho. Ele tá fechado aí, né? Mas vamos lá. Vamos continuar. O Botafogo diminuiu, hein? Botafogo diminui. Nesse momento, a Botafogo Sport 2, Botafogo 1. Jogados 9 minutinhos do segundo tempo, 2-1 para o Sport Recife. Se o Botafogo ganhar, complica mais ainda as coisas, hein? Vamos lá. Dando sequência aí, 2 votos para o Matheus Bueno. Eu passo a bola agora para o Luiz Henrique Zanqueta. O seu voto para o craque da Grigo hoje, Luiz. Não tem que discordar dos amigos. O Matheus Bueno, no segundo tempo, dominou o meio-campo do Guarani. Tudo bem que foi um chute despretensioso. Eu achei que o goleiro da Ponte Preta falhou no gol, olhando aqui de cima. Mas o Matheus Bueno dominou o meio-campo do Guarani e fez o que quis pela bola. Caminhou sozinho, a zaga da Ponte Preta foi afastando e mandou um torpedo que o goleiro da Ponte Preta aceitou. Então, o Matheus Bueno, para mim, é o craque da Rádio Grigo. Tá aí, mais um voto para o Matheus Bueno. Já deu o Matheus Bueno, mas é lógico, eu tenho que pegar a opinião do Wagner Ferreira, nosso presidente. Wagner, e aí? O seu voto para o craque da Grigo hoje? Felizmente, o Matheus Bueno já teve a eleição sacramentada. Sim. Porque eu votaria no Luan Dias. Vocês não viram o que ele jogou hoje? Impressionante, não perdeu uma bola. Quer dizer, evidentemente, né? É uma metáfora. Né? Acabou, realmente, alguns erros. Mas ele, na maioria das ações, ele foi muito bem. Dominou, driblou, fez lançamento. Então, para mim, é Luan Dias. Mas, pela democracia aqui da Web Rádio Grigo, o voto é do Matheus Bueno, que também mereceu. Afinal de contas, jogou muito bem e fez o gol. E uma menção honrosa para a zaga do Guarani também, que ganhou todas pro Jana. O Salustiano não perdeu uma. Perdeu uma. Sim. Tá aí. Então, 3 votos para o Matheus Bueno, 1 voto para o Luan Dias, da nosso craque da Grigo. Então, Matheus Bueno, autor do gol do Bugrão aos 24 do segundo tempo, leva aí os nossos aplausos da equipe da Rádio Grigo. Parabéns ao Matheus Bueno. Opa, esses aplausos ficou muito baixinho. Vamos lá, vamos tocar aplausos direitinho pro Matheus Bueno. Aí. Lemão Zanqueta conseguiu chegar lá, Zemão? Aguardando aqui o técnico Alan. Tá aí, chegou até lá o Lemão, então a gente vai conseguir. Lembrando do quê? De acordo com a assessoria de imprensa da Ponte Preta, sem condições de fazer a coletiva do técnico Nelsinho Batista. Não ficou bem explicado. Sem condições o quê? Técnicas de segurança ou falta de técnico? Não, falta de... Eu acho que é emocional. Falta de... não ter o que falar, né? É emocional, porque os jogadores saíram todos muito abatidos. O Nelsinho já saiu também com cara de poucos amigos. Eu não sei não, viu? Eu acho que fica insustentável a permanência do Nelsinho. Embora Marco Antônio Eberlin crava que ele fica até pro ano que vem, né? Mas aí o cidadão também tem brilho, né? Ele sabe que ele não vai tirar mais nada desse elenco aí. Pode ser que acabe ele mesmo dizendo, não, eu tô indo, vida que segue. Mas se isso acontecer, a responsabilidade de qualquer resultado, permanência ou não da Ponte Preta, passa por Nelsinho Batista, tá?
porque invariavelmente a pergunta era feita para ele no vestiário. Nelsinho, a Ponte não vai contratar? Ele dizia, não, se for para trazer igual eu tenho aqui, não precisa trazer. Exato. Mas não reforçou, não trouxe ninguém, e o que ele escolheu nem parte do elenco faz. Né? Por exemplo, o Guilherme Portuga, que nem, se não me falha, não configurou nem no banco de reserva. Tava hoje. Mas ele não usa. Então, assim, é complicada a situação da Ponte, né, Anderson? Nossa. Mas eu não sei se Nelsinho continua não, hein? Eu não sei se os amigos vão concordar. Eu assisti vários jogos. Tava o Matheus Regis, se não me engano, tava no São Bernardo. Um excelente jogador. São Bernardo. Jogava bem, corria. Ele perdeu espaço aqui com o Nelsinho. Na Ponte Preta ele não tem oportunidade. Ele joga 10 minutos, 15 minutos. Mas o que a gente percebe é isso. Por exemplo, a torcida pede Luiz Aquim. Luiz Aquim não teve oportunidade. Aí hoje até conversei com os amigos aqui. Antes o Luiz Aquim aparecia naquela lista de pendurados. Hoje nem ali ele apareceu. Então, assim, eu acho que o Nelsinho perdeu. Ele perdeu a mão do grupo. Lembrando que na próxima rodada, né, que a Ponte Preta encara a equipe do Brusque aqui no Majestoso, na próxima quarta-feira, no dia 23, às 19 horas, estarão fora, que tomaram o terceiro cartão amarelo. O Gé tomou o terceiro cartão amarelo e o Hudson também tomou. Estava pendurado o número 80 da Ponte, então tomou o cartão amarelo. Os dois jogadores estão fora dessa partida contra o Brusque. Na equipe do Guarani, e a equipe do Guarani, por incrível que pareça, né? O Guarani, eu vou contar aqui, não sei se você tem de cabeça, ô Luiz, mas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores pendurados. 8 jogadores pendurados, isso daí desde a partida anterior, né, Wagner? O Guarani tem esses jogadores desde a partida contra o CRB, já estavam pendurados. E ninguém, o Guarani não teve ninguém que tomou cartão amarelo nessa partida. Então, todos seguem aí, continuam pendurados e estão liberados para jogarem a próxima partida contra a equipe do Sport. O Guarani teve a sorte de que o árbitro, não sei, não vou dizer que é tendencioso nem que olhou cor de camisa. A mim parece que ele irritou mais o torcedor da Ponte do que favoreceu o time da Ponte. Algumas jogadas duvidosas, deixa seguir sempre, veja bem, poupou jogadores do Guarani, nenhum cartão amarelo, faltas houve faltas, mas o árbitro não entendeu com nenhuma falta violenta que merecesse cartão amarelo para o Guarani. Agora, a Ponte perdeu quem? Perdeu o Celso? Perdeu o Gé? Perdeu o Gé e o Hudson com o terceiro cartão. Pô, fica um tempão afastado, volta e já fica de novo no suspenso. É coisa de louco. Não, e sem contar que foi dominado hoje, né? Não conseguiu jogar. E toda a bola que ia para ele... Uma briga à parte com o São Luciano. Isso. Aí outra, toda a bola que vai nele, ele cai e reclama. Cai e reclama. Você precisa brigar mais, né? O time precisando de resultados tem que ficar mais em pé. Né? E eu confesso para você, a gente vê lances ali que não é para tanto, sabe? O jogador encosta, ele já cai. Achando que o árbitro vai cair na dele. E um árbitro de experiência, que nem o Wilton, não ia dar qualquer faltinha, né? Exatamente. Tem isso também. Hoje já teria sentido a falta de ritmo, não? Ele entrou com uma certa vontade, né? Pilhado no jogo. Aí levou o cartão amarelo, aí sossegou demais, né, Celso? Isso, exatamente. Eu acho que ele estava fora de ritmo sim, viu, Wagner? Por isso até que foi não desmerecendo a zaga do Guarani, por isso que ele foi dominado. Estava muito... E outra, e o controle emocional dele voltou aquela coisa, né? Para ele estar com o paviozinho curto, qualquer coisa reclama. E deu sorte a Ponte dele não ter sido expulso, porque ele reclamou o segundo tempo inteiro novamente. Eu também acho que ele poderia estar entrado com o Elvis desde o começo do jogo, né? Também que entrou no segundo tempo, não fez nada na partida. Ainda questão de segundos, levou um cartão amarelo por reclamação. Mas acho que o Elvis poderia ser o mais útil para a Ponte Preta, alimentando melhor o ataque da Ponte Preta com o Gé. Porque o Dodô, ele não jogou no meio campo, ele jogou mais para a ponta direita, para a ponta esquerda, desculpa, do que centralizado. Então, acho que a Ponte Preta, no meu ponto de vista, deveria ter tentado com o Elvis, que é mais experiente com um clássico campineiro como esse. Agora, tem um comentário aqui do Giovanni. Giovanni Sabe faz um comentário aqui. Ele fez um comentário na brincadeira, mas um comentário que pode ocorrer, né? Ele falou assim, ó, Campinas
a Campinas homenagem. Os 2 times de Campinas irão homenagear com a inicial da sua cidade no nome da competição que irão disputar ano que vem. Série C, os 2. É um perigo que se corre. Infelizmente, é um perigo eminente que corre aí tanto o Guarani quanto o Ponte Preta. Mas é isso daí. Vou começar a agradecer. O Lemão tá lá? O Lemão subiu? Tá esperando. Continua aqui. o Tá Alan esperando Al. o Alan Al. Tá, continua? Ô, Anderson, se o amigo não se importa, eu gostaria de fazer o encerramento. Que Lógico, eu preciso ir. lógico. Agradecer vocês Você vai pelo bater em trabalho. retirada? Vou bater em retirada. Souza não é pertinho não, viu, Vagnão? Alguns quilômetros. E a gente vai ter que sair com cuidado aqui pelas mediações, porque tem sempre um porco-espinho aí, né? Para atrapalhar a vida da gente também. Sair com Felizmente cuidado, o nosso calma. portão aqui tem uma certa segurança, né? Exatamente. Aí fica mais tranquilo para você chegar no carro e tal. Então, Anderson, finalização aí, né? Na minha parte aí, não teve coletiva do Nelsinho. Agradecer ao amigo Anderson, a Wagner Ferreira, a Alemão Zanqueta, a Luiz Zanqueta. E vamos embora, né? Fecha tudo aí. Vida que segue, porque a coisa foi feia aqui pro lado do estádio Moisés Lucarelli com os jogadores da Ponte Preta. Bom, um abraço, viemos com Deus e com Deus nós vamos embora. Uma ótima semana a todos e vida que segue. Celso Fittipaldi, o Purga. Grande Celção, valeu demais. Mais uma jornada esportiva juntos. Hoje, né, nesse derby, nessa derrota da Ponte Preta aqui no Majestoso. Aliás, um tabu que se quebrou, hein? Um tabu que se quebrou. 15 anos que o Guarani não vencia aqui no estádio Moisés Lucarelli. Que chegou no meu conhecimento. Além do mosaico que a Ponte Preta fez, o Curilão guindaste, a diretoria da Ponte Preta estava preparando uma valsa para o Guarani. Anderson. Vocês sabiam disso? Oi. Vai começar a entrevista coletiva aqui do Alan Al. Vamos lá, então. Entrevista coletiva do técnico Alan Al. Vamos lá. Do jeito que prepararam a festa, né? Vamos ver se o som vai chegar até aqui, né? Pra gente acompanhar essa coletiva do técnico Alan Al. Tá, deixa eu fazer aqui. Aliás, eu vou fazer isso agora pro Lemão. Vamos lá, daqui a pouquinho, então, a coletiva, né, do técnico Alan Al, técnico vitorioso nesse derby disputado aqui no estádio Moisés Lucarelli. Vamos ver se a gente consegue contato aqui para sair o som da coletiva do técnico Alan Al. Vamos ver. Tivemos Aê. O controle do jogo praticamente que total. Talvez tenha sido uma das partidas que nós menos sofremos situações de gol do adversário, e isso demonstra que nós estamos no caminho certo. É um caminho ainda difícil de se percorrer, mas a gente tem que valorizar o que foi feito hoje, porque, se não me engano, faziam 15 anos que não se ganhava aqui dentro. É um presente para nós, pela dedicação de todos, para a torcida, e a gente sabe que a nossa situação ainda ela não é fácil, mas a gente vai se fortalecendo a cada momento, e essa conversa que nós tivemos no vestiário foi justamente por isso. Além das alternâncias táticas que nós tivemos durante a partida, a questão da atitude era fundamental para a gente conseguir o resultado, né? Diante de 15, 17 mil torcedores, e nós conseguimos manter o nosso padrão de jogo, manter a nossa postura, buscando o resultado, e eu acho que isso foi fundamental. Boa noite, Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Fala um pouco do esquema tático. Você surpreendeu muita gente colocando o Heitor fazendo aquela dobradinha com o Pacheco. Falasse dessa mudança em específico e também do gol. O Pegorari vinha ser um titular, machucou durante a semana e você colocou o Vladimir. Obrigado. Boa noite. Exato, né? O Pegorari teve uma lesão dias antes aí da nossa partida, infelizmente não conseguiu recuperar, e nós estamos muito bem servidos de goleiros, né? O Vladimir, independente de iniciar a partida ou não, é um líder que nós temos dentro do elenco, um profissional que estou tendo o prazer de trabalhar com ele a primeira vez e dispensa elogios. Em relação ao Heitor, o Heitor é um jogador que vem entrando muito bem nessa função, é um jogador que teria a possibilidade de nos dar uma profundidade maior, uma velocidade maior pelo lado do campo, um lado do campo que nós poderíamos e nós sabíamos que poderíamos aproveitar da melhor maneira possível.
analisando, né, a equipe da Ponte Preta, e também pela situação da lesão do Leite, a gente acaba tendo que tomar algumas decisões que, graças a Deus, elas vêm dando certo. Eu acho que o importante é valorizar o grupo, né, independente daquele que vem entrando ou não. São jogadores que vêm se entregando. Ainda cometemos alguns erros que eu vejo que a gente pode corrigir, principalmente no último terço ofensivo. Poderíamos ter definido melhor algumas situações, aproveitado alguns contra-ataques que a Ponte Preta nos proporcionou, mas fico feliz pela entrega, pela postura e pela coragem de se jogar um clássico. Alan, mas o Guarani jogou bem, agora vai ter mais algumas decisões para frente. Como preparar o emocional do time para conseguir as vitórias necessárias para escapar da zona de rebaixamento? A melhor preparação emocional é você ganhar. Você sai com moral, você sai sabendo que vai ter que se sacrificar para conseguir a vitória. Vai ser um jogo muito difícil mais uma vez, de um estádio todo contra nós, como foi aqui, diante do Sport, uma equipe que briga pelo acesso, mas independente do adversário, nós temos que buscar a vitória, respeitando, sabendo das dificuldades, e acho que o maior ponto positivo vem sendo esse equilíbrio emocional que a gente vem tendo. Nós saímos atrás do jogo do CRB, conseguimos manter a tranquilidade, manter a postura, revertemos uma situação, e essa confiança ela tem que aumentar os resultados e o trabalho durante a semana, que eu falei na outra entrevista. Esse nosso grupo, ele pode ter todos os defeitos, mas o único que não tem é deixar de trabalhar e de acreditar. Sobre o autor do gol do Guarani, Matheus Bueno acabou perdendo um irmão há 2 semanas, foi titular da equipe no jogo contra o CRB, e hoje, após o jogo, visivelmente emocionado, falando sobre o resultado, sobre o gol que ele marcou para ajudar o Guarani. Queria perguntar para você se você conversou com ele, se ele teve um trabalho a mais psicologicamente falando, por conta de ter perdido o irmão há 2 semanas, e foi titular em 2 partidas tão importantes, ajudando o Guarani a sair com resultado positivo. Boa noite. Nós conversamos com ele, né? Nesse momento tem que pesar o lado do ser humano, e ele se pôs à disposição de jogar, tanto na primeira partida como hoje. É um líder técnico, é um jogador que, na minha humilde opinião, é diferenciado para uma Série B, que tem um potencial enorme, vem melhorando no quesito competitivo, que era uma das coisas que nós cobrávamos, todos nós, eu acredito, né, de ser participativo no momento defensivo, e hoje ele vem dando um equilíbrio defensivo muito grande para nós. É um jogador que no dia a dia ele nunca deixa de trabalhar, nós todos sentimos a perda dele, e não é da boca para fora, porque é um jogador que todos nós temos um carinho muito grande, foi abraçado pelo grupo, se sentiu confortável em jogar, e graças a Deus foi recompensado. As coisas na vida, elas não acontecem por acaso, pelo menos eu penso assim. Hoje ele pôde dar um presente para o irmão dele, e isso não só para o irmão, mas para a família, que sofre muito nesse momento, e a gente abraçou ele, acreditou, e eu tenho convicção de que ele pode continuar fazendo a diferença e chegar aonde ele sonhar. Boa noite. Havia uma expectativa hoje pela volta, pelo menos do banco de reservas, do Marlon Douglas e do Ayrton. Como é que estão esses jogadores fisicamente? Você já conta com eles por lá antes? Boa noite. São jogadores ainda que não entraram nem na fase de transição. A gente contava ainda com a possibilidade do Ayrton, mas ele acabou sentindo um desconforto nesse momento de transição e teve que dar um passinho para trás na recuperação. O Marlon a gente ainda está observando, e amanhã vai ter um outro tipo de exame para ver como é que está essa cicatrização, mas ainda são incógnitas e a gente não tem uma previsão imediata para que eles possam retornar. A gente espera que retorne, porque nesse momento todo que é tipo de força, ele é fundamental, e são jogadores que nos dão a possibilidade de mudar um sistema, de mudar uma partida, até pelo momento que eles vão visando. Um pouco a respeito do Luan Dias, pelo menos para mim, ditou o segundo tempo do Guarani, foi o jogador que segurou um pouco a bola mais à frente no meio de campo nesse segundo tempo. Boa noite. O Luan também, e não é um comentário em cima de vitória, né, o que eu falei do Bueno, eu falo do Luan, na minha opinião também é um jogador diferenciado, não só para a Série B, mas para o futebol. É um jogador que vem amadurecendo muito taticamente, era uma coisa que a gente cobrava muito dele, né, essa leitura, esse entendimento, né, de não querer só estar perto da bola, buscar a bola no pé do volante, mas sim ter esse jogo entre linhas, ter uma liberdade para encostar no Caio. E é um jogador que recuperou de lesão, se sacrificou juntamente com o nosso departamento médico para poder estar 100%, e é um jogador que, na minha opinião, não só no decorrer do jogo, mas nas bolas paradas, na presença, acaba fazendo a diferença a nosso favor. Dei uma cobrada dele no intervalo, porque estava prendendo demais a bola,
E a partir do momento que ele começa a ditar o ritmo, o nosso time, ele tem uma grande evolução no quesito técnico, no quesito ofensivo. Então é um jogador que, na minha opinião, pode fazer a diferença, como vem fazendo nos momentos mais importantes para nós. Tá aí, Anderson, a palavra do treinador Alan Al. Vamos deixar aqui o estádio. Espero ter feito um bom trabalho. Até a próxima, se Deus quiser. Grande Lemão Zanqueta, muito obrigado, valeu demais. Mais uma jornada esportiva juntos. Valeu demais, hein? Nota 10, o seu trabalho e o trabalho do Celção. Valeu! Até a próxima, Anderson Luiz Grigoleto e toda a equipe da Rádio Grigo, a rádio que mais cresce no Brasil. Tá aí. O Lemão Zanqueta que acompanhou a coletiva do técnico Alan Al. E aí, Wagner Ferreira, o que falou o Alan Al lá? Lógico, né? Falou bastante coisa. Falou do Matheus Bueno, falou da evolução do Luan Dias. O que você achou da coletiva? Lógico, da coletiva alegre, festiva, ali pro lado do técnico Alan Al. Diferente, né, diferente do que a gente tem acostumado ouvir do Alan Al, que ele só justifica, né? Hoje ele tá explicando e comemorando a vitória do Guarani. Não tenha sido uma apresentação brilhante do Guarani. A Ponte, cá para nós, facilitou as coisas. A Ponte não jogou nada. E o Guarani, né, aproveitou da fraqueza da Ponte e acabou conseguindo fazer um gol e saiu vencedor do derby. Agora, o Alan Al, evidentemente, enalteceu o grupo. Não pode ser de outra forma. Ele quer ter o grupo na mão, o vestiário na mão. E enalteceu aí os jogadores, o Luan Dias, o Bueno, o Bispo, falou de todo mundo. Falou do Heitor, né, jogadores que nem estão jogando aí, no caso de Pierre, de Araújo, tá, de jogadores que entram de vez em quando. Mas a verdade é que ele tem um time base. E naturalmente vai com isso até o final do campeonato. Se vai conseguir objetivo ou não, eu não sei. Tem condições para isso. Já provou hoje aqui que suportou o clima adverso, né? Suportou torcida, suportou o foguetório, gorilão tentando invadir o gramado ali, né? Aquela queima de fogos, enfim, o clima era todo favorável à Ponte. E, no entanto, o Guarani soube superar tudo isso e acabou conseguindo a vitória. Olha, foi justa a vitória. Não há quem vá reclamar de qualquer coisa que tenha prejudicado a Ponte nesse clássico campeonato. 15 anos, o Guarani quebra o tabu, vence aqui dentro por 1-0. Agora continua o seu calvário, né? Não quer dizer que ganhou o clássico, que está tudo resolvido. Vai ter uma série de partidas aí pela frente para resolver a sua situação dentro do campeonato. Continua Sport 2, Botafogo 1. 3 para o Sport, 1 para o Botafogo, 40 minutos do segundo tempo. E é o próximo adversário do Guarani. Então lá deve ser na Ilha do Retiro, né? Isso. Exatamente. Depois pega em casa somente o Novo Horizontino, que é vice-líder do campeonato. Sai para jogar contra o Goiás, 2 molezinhas, né? 3, né? Sport, Novo Horizontino e Goiás. Aí recebe o Amazonas. Vamos lá, jogo ganhável. Joga lá em Brusque. Pode ser também que vença. Sim. E depois recebe em casa o Ceará. Olha, tem que vencer todos esses jogos aí. Vamos descartar aí, por exemplo, um jogo contra o... contra quem? Contra o Sport. O Sport. Descarta esse jogo. E o Guarani precisa fazer 9 pontos para fazer 37. 9 é pouco. Tem que fazer no mínimo... Mas são 3, 6, 9, mais 6 pontos aqui. Então são 5 vitórias. Exatamente. 5 vitórias. 5 vitórias em 7 jogos. E aí, Lemão, dá para fazer? Difícil. Difícil porque os adversários do Guarani, Sport lutando para subir. Novo Horizontino lutando para subir. Goiás, não chove no mole. No meio. Mas é difícil a competição pro Guarani. Eu comentei com por um milagre. Eu comentei com o Anderson aqui. Ganhável só o Brusque. E olha lá, viu? E olha lá, porque o futebol é uma casinha de surpresa. O Operário ganhou do Sport 2-1 e empatou com o Paysandu em casa. Então, esse é o panorama, né? Agora, pro lado da Ponte, eu sempre tenho dito isso, hein? Está numa situação complicada, mas eu vejo ela com mais chances de
ficar fora dessa, já que ela tem jogos em casa, não vou dizer tranquilos, né? Pega o Brusque, pega o Paysandu e pega o Sport. Em casa? Em casa. A Ponte corre sério risco de não ganhar do Brusque em casa. Porque o Brusque é uma equipe muito boa, uma equipe que está bem treinada, mas que... Eu recebi uma informação agorinha, quando o Wagner estava fazendo o comentário, eu recebi uma informação, né, que não está em dia os salários da Ponte Preta. Foi essa... A gente não precisa falar o nome da fonte, mas a informação foi que foi passada. Né? Mas aí já complica mais ainda. Né? Aí já complica mais ainda. A Ponte tem o Brusque, que nem você falou, o Paysandu e o Sport aqui no Majestoso. Pega o Mirassol fora, né? Exato. E Vila Nova fora. Vila Nova e o fora. Avaí, o último jogo. É complicadíssimo. O problema é o seguinte, não digo que é problema. Se ela vencer os 3 dentro de casa, já é suficiente para ela. Ela faz 43, eu acho. Mas não escapa, não. Não escapa, não. Porque os times de baixo estão numa ascensão também. Né? Tem a linha de corte, né? Se vai ser com 43, 44. Então, realmente é complicada, mas não é desesperador ainda, não, Anderson. Não é desesperador, né? Mas a luz já está acesa aí, amarela mudando para vermelho, já está laranjada, né? Já está mudando. Wagner Ferreira, para a gente encerrar essa jornada esportiva da Grigo, árbitro, o Wilton Pereira Sampaio, o Thiago Gomes da Silva, auxiliar 1, né? O Hugo Sábio Xavier Correia e também o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, que era o VAR hoje. Foi legal? Daria uma nota quanto para a arbitragem de hoje do derby aqui no Majestoso? Eu diria que ele agradou mais ao torcedor do Guarani do que ao torcedor da Ponte. Não que tenha influência no resultado do placar, mas você notava que pelas faltas que ele marcava, quase todas contra a Ponte e poucas contra o Guarani. Os cartões amarelos da mesma forma. Agora, foi apenas 4 amarelos para a Ponte, nenhum para o Guarani. Foi apenas uma observação que eu faço aqui, longe de dizer que o árbitro tinha tendência para esse ou para aquele. Mas foi um fato que ocorreu durante o jogo e que eu notei. Mas vou ficar com uma nota meia dúzia para a arbitragem. Porque, assim, nos lances polêmicos, teve um lance em cima do G aqui, que reclamaram o pênalti, mas me parece que você mesmo não foi. No replay, né, não aconteceu nada. E expulsão, não teve problema para expulsar ninguém. Cartões amarelos para a Ponte, talvez merecidos ou não. Mas esse é o comentário que eu faço em cima do Wilton Pereira Sampaio. Experiente, mas nota 6 para o trio neste clássico campineiro. Companheiros e companheiras da Rádio Grigo, estamos aqui no G20, aqui direto. Não sei que país que está, qual é o posto hotel da minha cidade que está. Mas eu gostei muito desse número 13 do Guarani, o Matheus Salustiano. Eu não sei se eu gostei do futebol dele, eu só gostei do número dele, número 13. Obrigado, só isso que eu queria falar. Tá aí. O Lemão, isso porque ele já tinha despedido. Vou me despedir então, Wagner. Valeu demais. Derby, uma sensação diferente. Mais um derby que fizemos juntos, né? Já fizemos no primeiro turno. Enfim, derby, a vitória do Guarani. Quebrou o jejum 15 anos aqui no Majestoso. Mas valeu demais. Não posso falar até a próxima jornada, porque eu, infelizmente ou felizmente, estarei passando aí por um procedimento cirúrgico. Então, eu acho que agora esse restante de campeonato, não sei se vou conseguir fazer. Mas se der para fazer, nós vamos fazer. Mas, Wagner, muito obrigado. Mais uma jornada junto. Estaremos aí, se não fizer do estádio, nós vamos fazer do estúdio. Mas um domingão que estivemos juntos desde as 3h30 da tarde, fazendo aí, desde as 5h, nós aqui das 3h30, das 5h30 nós entramos no ar e finalizando agora 21 horas, 21 minutinhos, essa nossa jornada. Valeu demais, Vagnão. Olha, Anderson, nós temos um policial aqui junto à cabine. Vamos ver se o Lemão Zanqueta consegue um balanço, né, do que ocorreu lá fora do estádio. Se é que o policial vai se, né, ter a gentileza de não conseguir. Está saindo agora, vamos ver. Então, só teve um balanço positivo ou negativo do derby? Não pode falar, né? Obrigado, bom serviço. Tá aí, não pode falar, tranquilo. Vamos lá, Vagnão.
Pois é, nós tentamos, né? O trabalho jornalístico, né? Mas realmente a coisa foi feia lá fora, não tivemos notícia, mas isso será repercutido, né? Nos órgãos de imprensa, televisão e tal, e em portais. Vamos saber o que ocorreu nesse confronto entre policiais e torcedores da Ponte no final da partida. Lamentável, é um episódio à parte, mas futebolisticamente falando, nós fizemos o nosso trabalho aqui, a cobertura da Web Rádio Grego, né? Com toda a equipe, belo trabalho de todo mundo. E ficamos assim, então. Sucesso para a sua cirurgia e, quem sabe, lá da sua goma, você possa comandar a equipe nos próximos jogos. O próximo jogo será o quê? O Guarani ou a Ponte? Próximo é quarta-feira aqui, né? A Ponte contra o Brusque às 19 horas na quarta-feira. E depois o Guarani joga na quinta, às 21h30, lá na Ilha do Retiro contra o Sport. Ok, vamos escolher a melhor decisão, né, o Anderson? Que tudo corra bem. Estaremos juntos sempre aqui pelas ondas da Web Rádio Grego. Grande abraço a todos e até a próxima. Grande Wagner. Cadê o Luiz? Luiz Zanqueta. Ô Luiz. Luiz Zanqueta tá ali, ó. A gente tem que também agradecer ele e despedir, né, do Luizão. Tô vendo os jogadores da Ponte Preta agora, eles estão subindo o vestiário e caminhando para esse lado, né, para ir embora pelo lado dos fundos do Majestoso, né? Luiz Zanqueta, quero agradecer você também, hoje na função de comentarista aqui da nossa Web Rádio Grego. Valeu demais, Luizão. Comentou, deu show de bola, já é titularíssimo na nossa equipe aqui da Rádio Grego, Luizão. Eu agradeço a oportunidade de Anderson, Wagner, e aproveitando o último momento, ó, a delegação da Ponte Preta está saindo pelos fundos do estádio Moisés Lucarelli. E que provavelmente a coisa continua ruim para que possam sair por lá. Exatamente. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Luiz Henrique Zanqueta. Esse Luiz Henrique Zanqueta, esse timaço da Web Rádio Grego que participou dessa jornada esportiva da Grego também. Vamos agora, deixa eu ver se tem mais alguns comentários aqui, né? A gente tá vendo o Elcio falando aqui que tá 3-2 pro Palmeiras contra o Juventude. Grande Elção, legal demais. Vocês que participaram conosco. Lembrando aí, os ganhadores, né, da nossa jornada esportiva da Grego, vou repetir para você. Quem ganhou um boné, primeiro boné foi o Carlos Eduardo Lemos Matozinho, grande Matozinho. O segundo boné, quem levou foi a Ana Coelbas, um boné da Rádio Grego, a Ana Coelbas, também, parabéns. O perfume feminino da Fator 5 foi a Valquíria, parabéns para a Valquíria. E a bola oficial da pênalti, quem ganhou foi o Fábio Almeida. Os sorteados nesse, vamos dizer assim, show pequeno, mas show de prêmios da nossa Web Rádio Grego. Agora, a gente vai para nossa ficha técnica da jornada esportiva da Grego. É a ficha técnica desse derby 208, é a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, partida que começou às 18h30 aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta 0, Guarani 1. A Ponte Preta do técnico Nelsinho Batista jogou com Luan Ribeiro, Luiz Felipe, Joilson, Nilson Júnior e João Gabriel, Castro, Emerson, Dodô, Iago Dias, Gé e Gabriel Novaes. Entraram na equipe da Ponte Preta o Elvis, o Hudson, Matheus Regis e também o Everton Brito. Amarelados na equipe da Ponte, Joilson, Gé, suspenso, não joga a próxima partida, o terceiro cartão amarelo. Elvis e o Hudson também não jogará a partida contra a equipe do Brusque. A equipe do Guarani, do técnico Alaal, jogou com Vladimir, Heitor, Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Jefferson, Gabriel Bispo, Matheus Bueno, Luan Dias, João Vitor e Caio Dantas. Entraram na equipe do Bugrão, o Reinaldo, Marlon Maranhão, Pierre, o Bruno Mendes e o Lucas Araújo. Gol do Guarani anotado aos 24 minutos do segundo tempo. Matheus Bueno colocou a bola no fundo do gol do goleirão Luan Ribeiro, colocando aí números finais 1-0 para o Guarani. Vitória, quebra de tabu de 15 anos do Guarani sem vencer aqui no Majestoso. Apitou essa partida o Wilton Pereira Sampaio, auxiliar número 1, o Thiago Gomes da Silva, auxiliar número 2, o Hugo Sávio Xavier Correia, o quarto árbitro foi o Vinícius Gonçalves Dias Araújo, e no VAR hoje estava o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Renda, público, 15.262 pagantes.
1.500 torcedores não pagantes, totalizando um público de 16.762 torcedores nesta noite aqui no Majestoso, para uma renda de R$ 234.460. Vitória do Guarani. 1 para o Guarani, Matheus Bueno. 0 para a equipe da Ponte Preta. Essa foi a nossa ficha técnica da jornada esportiva da Grigo. O Lemão quer falar mais alguma coisinha, Lemão? Peraí que não tá saindo mais, desligou aí. Manda aqui, ó. Só aproveitando a oportunidade, a delegação da Ponte Preta saiu aqui no meio da equipe de imprensa, e o Matheus Regis e o Dodô xingando a imprensa, chamando para a briga e tudo mais. Lamentável a atitude do jogador da Ponte Preta. Tá de parabéns, né? Sair lá para encarar o torcedor não sai, né? Mas aí quer brigar aqui. Bom, falar o quê? Mais um fato lamentável, né? É isso daí. Bom, nós vamos encerrando então a nossa jornada esportiva da Grigo. Foi Deb 208, a vitória do Guarani. Quero agradecer a participação de todos. Hoje foi muito boa a participação dos nossos amigos aqui no chat. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Uma ótima semana e até a próxima. Se Deus quiser, na nossa Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Valeu demais. Tchau, tchau.